O Time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 16 horas, 1 minuto. Boa tarde pra vocês. Gustavo Marques. Ai, sim, da vinheta. Ah, como eu estou legal, ouvindo o som aqui dos canais Futebol Interior, também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Estamos ao vivo em ponto hoje, hein? 16 horas, 1 minuto, ao lado do Albert Cavalcante, o repórter do Povo Bugrino Guarani, que vem de uma derrota, hein? Perdeu pro América Mineiro. Uma equipe foi para campo irreconhecível, aquele Guarani que jogou diante da equipe do América Mineiro. Parecia aquele Guarani do comecinho do primeiro turno. Parecia o Guarani de Pintado, de Claudinei Oliveira. Mas hoje tem a chance de se reabilitar. E mais alegre ainda porque os amigos lá de estão vindo também na mesma direção, hein? Quem sabe uma inversão de valores aí, uma inversão, hein? Que coisa. Parece que o campeonato tá chamando o Guarani. E parece que coisa, deixa eu ficar quieto pra não arrumar confusão. Chega de confusão, né? Vamos falar de Guarani, que é isso que importa, é isso que interessa. O Guarani vai a campo hoje pra enfrentar o Paysandu fora de casa. O árbitro da partida vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai trazer, né, o trio de arbitragem para vocês ligados e conectados. Lembrando que a Rádio Futebol Interior e também o Valinhos FM 87.9, né, está junto com vocês até as 8 da noite na transmissão esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que o Futebol Interior tem a direção executiva do Dr. Elcio Paiola, doutor, hein? Você é meio Elcio doutor também, hein? A direção comercial de Giovanni Paiola e a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo, ele! Uma hora é o Felipe Marques, outrora é o Bolacha. Não é batata, hein? É bolacha. E hoje o Felipe Marques está na mesa e áudio, sangue no meu sangue. E na Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco e equipe técnica é Maila Siqueira
e Felipe Carvalho. É para você ligado, para você conectado, jornadas esportivas dos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, hein? É só ir lá e escolher o seu carro. E também o restaurante e pizzaria do Dadá diz que entrega pelo delivery 3242-3125 ou peça também pelo WhatsApp no 997883821. Chamou, pediu, chegou, meu amigo. E Hipercap Brasil. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer que a sua marca esteja em destaque aqui nos canais Futebol Interior? É só você entrar em contato com o nosso departamento comercial. Telefone é o quê? 98989-3526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Eu quero a vinheta dele. Albert Cavalcante. Boa tarde pra você, meu companheiro, meu amigo, hein? Esse é sensacional. Esse é fora de série. Esse tem, ó, a palavra na ponta da língua. Pra enrolar esse cara aqui, tem que ter disposição. Boa tarde pra vocês. Diga aí, Albert. Albert Cavalcante. Primeiramente, boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9, sempre ouvindo a voz da nossa gente. Felipe Marques, por gentileza, suba o hino. Boa. Saudade daquele, viu? Tudo bem. Tô com saudade daquele, mas eu tô ligado, a gente sabe, né? Eu sei, a máquina 1, máquina 2 ali, elas acabam ali, né, se conflitando, porém, nada, né, não tem nada a ver com a história, mas vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso mesmo, o Guarani que vem de uma derrota dolorida contra o América Mineiro fora de casa, o Guarani que estava aí a 4 partidas sem derrota, né, 3 vitórias e um empate, o Guarani foi derrotado na última rodada pela equipe do América Mineiro, e o técnico Alan para a partida contra o Paysandu terá que fazer pelo menos uma mudança em relação aos jogadores que lá estavam contra o América Mineiro. Isso mesmo, o Ayrton do Rabisco, acabou saindo, né, no primeiro tempo, sentiu dores no joelho e feito o exame, ele ficará 30 dias, Gustavo Marques. 30 dias ou exatamente 5 jogos fora de combate. Dito isso, existe aí a briga pela vaga no lugar do nosso querido Ayrton. Os Douglas, o Maranhão, né, que chegou na janela de transferências, e o Douglas, é isso mesmo, Marlon Douglas, né, o Marlon Douglas, que já está na nossa, por um tempo já, né, jogando o Guarani, muito se pega no pé dele, né, assim como eu, Gustavo Marques, e o Marlon Maranhão, né, e assim tudo indica que o Marlon Douglas irá aí performar entre os 11 do técnico Alan Al. E só lembrando, né, que tem ali do ex, né, tanto para um lado para o outro, o Leandro Vilela no Paysandu, e o Marlon Douglas, né, ele que foi um jogador revelado, né, foi um jogador que mais trouxe, né, uma negociação para o futebol do exterior, quase 2 milhões de reais para a equipe do Paysandu, e lá ele saiu, né, como, entre aspas, como herói. Já o Gabriel Bispo, que participou, né, no 2024 na equipe do Paysandu, pediu para sair, né, numa da derrota no primeiro turno para o Santos, ele foi muito criticado, acabou saindo e depois acertando com o Guarani. Então é o seguinte, meus amigos, o Guarani tem 21 pontos, está na lanterna na Série B e vai enfrentar o Paysandu, que é o 15º com 27 pontos. E depois dessa partida, amigos, o Guarani enfrenta nada mais nada menos que a equipe do Mirassol. E como está o campeonato, os seus concorrentes diretos, né, estão aí, né, tropeçando, e até mesmo o Paysandu é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, o Guarani precisa desses 3 pontos. E quem gosta de números, assim como o Gustavo Marques e todos vocês, o Guarani, 50 anos que o Guarani não vence o Paysandu lá em Belém do Pará. Então isso aí foi em 1974, a última vitória do Guarani lá em Belém, fora de casa, no caso. Então é uma expectativa muito grande para que o Guarani consiga os 3 pontos, mas sabemos que mais uma vez, né,
O Guarani também tinha um grande tabu para a equipe do América Mineiro. Acabou sendo derrotado. Mais uma vez a tabela ajudou o Guarani. Ontem o Ituano venceu, acabou segurando algumas equipes aí. E o Guarani tem tudo, o Gustavo Marques. Nós esperamos que o Guarani... Nós esperamos aí que o Guarani... Nós esperamos que o Guarani possa aí performar da melhor forma possível. Já do lado do Paysandu, Gustavo Marques, né? Pode, ao lado do Paysandu. Pode. O duelo marca a estreia do treinador Márcio Fernandes, né, no comando do Paysandu. O técnico chega em um momento que o clube passa por um jejum de 9 partidas sem vencer e precisa reverter a situação para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente o time bicolor é o 15º colocado com 27 pontos. E o Papão não faz uma boa campanha diante da sua torcida, né? É o segundo pior mandante, com 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A última vez que ganhou sobre os seus domínios foi 1-0 sobre a Ponte Preta em julho. De lá pra cá são 4 jogos de jejum em casa desde então, Gustavo Marques. Positivo, esse é o Albert Cavalcante trazendo os destaques de Guarani também, o destaque do Paysandu. Agora eu vou para um rápido intervalo, eu volto em seguida. Tem Arthur Eugênio Matias, vai falar sobre a história desse confronto. Aliás, teve vários confrontos entre Paysandu e Guarani e é claro que o nosso querido amigo Arthur Eugênio Matias vai contar um dos capítulos envolvendo o Paysandu e também o Guarani. 16h10. Hoje é dia de tomar aquela gelada com a galera, hein? Mas depois do jogo do Guarani, você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Rápido intervalo, eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com a massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Fala comigo, Campinas! Fala comigo, Brasil!
ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. O Bugre em campo mais uma vez, hein? Nossa, como nós necessitamos mais do que nunca da vitória. Perdemos para o América? Perdemos, como eu disse, né? A gente não pode esperar que o Guarani vai vencer todas as partidas. Temos que ter o pé no chão. Vai perder algumas, mas dá tempo de se reabilitar, de se recuperar. Acredito que o Alan Al ainda está, né, seguro nas rédeas, tem dominado, o vestiário é bom, a confiança dos atletas com o técnico existe e isso é importante. A torcida está confiando no técnico, que já mostrou, né, uma cara nova para o Guarani, já demonstrou aí pitacos do seu trabalho, dedos, a palavra certa aí, do seu trabalho referente ao elenco do Guarani. E agora, evidentemente, tem a oportunidade de se reabilitar. Uma vitória hoje é muito importante. Só para informar, o Guarani tem um jogo a menos, viu? Por conta aí das queimadas, inclusive, que não terminaram, hein? Esses irresponsáveis vagabundos continuam aí colocando fogo nas matas e prejudicando não só o meio ambiente, mas também a saúde da população. O nego não coloca fogo lá naquele... Deixa, cara. Porque dói. Porque machuca, né? Mas tá bom. Tem pessoas que tem gente que gosta, mas cada um é cada um, cada qual no seu... Entendeu, né? Então o Guarani tem um jogo a menos, vai enfrentar ainda o Botafogo. Eu acredito que é importante a vitória hoje contra o Paysandu. Olha ele aí, ó. Esse cara é sensacional, hein? Um dos melhores técnicos de Campinas. Você é fera. É o Gabriel! É ele mesmo. O que anda perdido o Gabriel aqui hoje, coisa, hein? O que você tá fazendo aí? Coisa linda. Que voz esse homem tem. Tem voz, sabe de tudo, né? Esse aí sabe de tudo. Na comunicação, eu vou dizer, só dele pisar os pés aqui, ó. Claro, hein? Exatamente. Ô, Corsá, tá bem? Tá pagando bem, Corsá? Eu também quero, hein? Pinga pra nós aí. Que coisa. Isso eu só não sei onde ele trabalha. Se ele tá na Bandeirantes, se ele tá na Central, se ele tá na CBN, ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Aonde você vai, sintoniza, lá está ele. O mago. Esse é o mago também dos botões, hein? Tá sensacional. Vamos ouvir agora o doutor Arthur Eugênio Matias, que vai contar um pouquinho dos confrontos que existiram entre Paysandu e Guarani e Paysandu. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde para você. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, Guarani e Paysandu. Essas duas equipes já decidiram um título no Campeonato Brasileiro da Série B em 1991. E o campeão foi o Paysandu. No primeiro jogo disputado aqui em Campinas, o Guarani ganhou 1-0, gol de Claudinho, um ponta esquerda baixinho, bom de bola, que veio da Internacional de Limeira. No segundo jogo, o Paysandu venceu 2-0, gols de Cacaio e Dadinho. No jogo de Belém, o Guarani foi muito prejudicado pelo árbitro baiano, Manuel Serapião Filho. Eu estive nos dois jogos. Aliás, eu atuei como repórter nos dois jogos, tanto em Campinas como em Belém, a Rádio Educadora de Campinas, AM 1170, hoje é a Rádio Bandeirante. A narração dos dois jogos foi do Alberto César. Eu lembro, como se fosse hoje, dessas duas partidas. Pepe era o treinador do Guarani. Nesse ano, tanto o Guarani como o Paysandu conquistaram o acesso. Joel Martins era o técnico do Paysandu. Vamos aqui no futebol interior lembrar o jogo decisivo. Paysandu 2, Guarani 0. 1991. Guarani e Paysandu entraram para disputar a final do Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto o Guarani como o Paysandu já estavam qualificados e haviam conquistado o acesso para disputar o Campeonato Brasileiro de 1992. E a final foi no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 26 de maio de 1991. O Paysandu ganhou
2-0. Gols de Cacaio, que depois jogaria no Guarani, e Dadinho, um centroavante que jogou também no Santa Cruz. O Guarani reclamou muito do árbitro Manuel Serapião Filho, que foi o árbitro da partida e que toda a diretoria, o presidente Beto Zini, a imprensa de Campinas reclamou bastante. Neste jogo, Birubiru, Vonei, Julimar, Valmir, Jura e Zé Roberto, todos do Guarani, acabaram sendo expulsos e a partida acabou se encerrando mais cedo. Vamos ver como eram essas duas equipes em 1991, na decisão do título. O Paysandu tinha como técnico Joel Martins, zagueiro lendário do Botafogo do Rio de Janeiro. O Paysandu, uma listra branca, outra listra azul. Goleiro Luiz Carlos, que marcou época no Botafogo. A defesa, Paulo Cruz, Ari, Pedrinho e Léo. No meio-campo, Edgar, Oberdan e Maurício. Depois, Jorginho Macapá. No ataque, Cacaio, que jogou no Guarani, Dadinho e Gerson. E o time do Guarani? Como era o time bugrino comandado pelo técnico Pepe? Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. José Macia, o Pepe, treinador de primeira linha. Eu gosto muito do Pepe. O Guarani formou com Marcos Garça em ótima fase. Talvez o melhor jogador do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B de 1991. A defesa, Jura, Vladimir, um zagueiro que veio do sul do Brasil. Depois é Roberto, um volante vindo do Grêmio Catanduvense. Julimar e Valmir. No meio-campo, Edson Abobrão, Birubiru e Vander Luiz. Vander Luiz faleceu há cerca de uns 2 anos atrás de um acidente automobilístico no interior das Minas Gerais, onde temos as piores estradas do Brasil. Do ataque, Nenê, Vonei e Claudinho. Adriano entrou no lugar do Nenê. No primeiro jogo disputado no Brinco de Ouro, 1-0 para o Guarani. Gol marcado por Claudinho. Este primeiro jogo também num domingo, no dia 19 de maio. O Guarani venceu por 1-0, jogava pelo empate em Belém do Pará e acabou sendo derrotado por 2-0. O público em Belém do Pará, cerca de 35 mil torcedores. Final do Campeonato Brasileiro da Série B. Paysandu 2, Guarani 0. Paysandu campeão. Guarani com o vice-campeonato. Paysandu e Guarani decidindo o Campeonato Brasileiro de 1991. Você quer falar comigo nos canais do Futebol Interior? Entre em contato, mande uma mensagem. Eu recordo um jogador antigo, eu recordo uma partida lendária. É só falar comigo aqui nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Cuidado com o microfone, hein? Cuidado com o microfone. 16 horas e 22 minutos. Horário de Brasília, estamos ao vivo. Albert, vamos bater um papo? Acho que faz tempo que a gente não bate um papo, né? Vamos aqui, pelo zap também, se não responde metade. Outro, né? Porque não. A gente nunca concorda com a opinião alheia, né? Sim. Ô, Albert, pois Guarani vence o jogo. Eu quero que você seja preciso no seu comentário. Guarani vence hoje ou perde ou empata? Qual que é a sua posição relacionada à pergunta que eu te fiz? Pelo diagnóstico, né, que nós estamos aí, eu vou até passar, em cima disso, vamos passar a escalação rapidinho, pode ser? Responda a minha pergunta. Então eu vou responder sua pergunta, eu vou responder sua pergunta em cima da escalação. O Guarani vem definido, escalado assim, o técnico Alan Al,
né, para a partida importantíssima contra o Paysandu. Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, que já passou pelo Paysandu, saiu escorraçado do Papão. Matheus Bueno, Luan Dias e Marlon Douglas. Ele que nós aí criticamos tanto o Marlon Douglas, eu falo, Albert, critico muito o Marlon Douglas. Não coloca exatamente, só que ele foi um jogador muito importante para a equipe do Paysandu, né? Trouxe o retorno financeiro para a equipe do Paysandu, né? Está de volta a barba aqui. João Vitor e Caio Dantas. Dito isso, Gustavo Marques, por tudo que representa o Marlon Douglas para o Paysandu, como o Paysandu representou para o Marlon Douglas, jogando no Curuzu, lembrando que o Guarani é 50 anos, o Guarani não vence a equipe do Paysandu fora dos seus domínios. Exatamente, eu acredito que hoje será o jogo de Marlon Douglas e de Gabriel Bispo. Dito isso, Gustavo, respondendo a sua pergunta, o Guarani vence por 2-0 e hoje será, aí nós iremos virar a chavinha, hein? Hoje, pra mim, o Marlon Douglas vai fazer chover no Curuzu, Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante trouxe com exclusividade a escalação do Guarani. O bravo Bugre Guerreiro que daqui a pouquinho joga, enfrentando a equipe do Paysandu, ou seja, o Guarani fora de casa, tenta a reabilitação. Alô, Alan Al, hein? Eu nunca critiquei, inclusive eu fiz campanha pra você voltar pro Guarani. Fez. Né? Quantas das vezes eu falei aqui, Nenhuma. volta, Alan Al. Nenhuma. Volta, Alan Al. Nenhuma. E o Alan Al voltou. E aí, tudo que eu falo, eu conheço de Guarani, Albert. Eu sou bugrino. Eu não me recordo da data, mas eu sou bugrino desde o dia que eu fui assistir Guarani e Avaí. Você se lembra desse jogo? Eu estava nesse jogo. O jogo, o campo lotado. 35 mil... que passou pelo Santos, fez um gol de cabeça. Não sei se o Guarani venceu essa partida, não me recordo. Foi contra o Avaí, foi 2-0 contra o Avaí. O Jonas fez um gol de cabeça. O Jonas fez o segundo gol, não foi de cabeça. O primeiro gol. Então tá bom. Eu estava nesse jogo, foi o maior, tá tudo bem. Me desculpa, me perdoa que daí eu não erro. Eu lembro como se fosse hoje. Contra o Avaí. No Brinco de Ouro da Princesa. O ingresso era R$2. Eu me lembro até o preço do valor do ingresso. Você quer que eu puxe? Vamos bater uma aposta aqui? A gente bate a aposta ao vivo aqui. O quê? Que o Jonas fez o gol? O Jonas fez o gol, sim, mas de cabeça não foi. Ele fez o segundo, o Jonas estava apagado. O Jonas estava apagado na metade do segundo tempo. O Jonas, na sua jogada característica, dominou com a esquerda, colocou pra direitola, bateu cruzado, bateu na gaveta do goleiro do Avaí. 35 mil pessoas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu estava lá e vou contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa pra você. A partir desse dia, meu coração virou verde e branco. Eu vou contar uma coisa pra você. Né? Eu não escondo, você sabe disso daí. Claro. E eu te admiro também, porque você não esconde. Exatamente. Né? Eu não escondo. Eu não tenho por que mentir. A gente sabe que a gente cresce influenciado pela família, né? Eu, antes daquele jogo, influenciado, você não tinha eu time. era corintiano. Eu não tenho por que mentir. Você sabe que eu sou polêmico. Eu não passo a mão na cabeça, né? Certo. O que tem que falar é verdade. Depois do dia que eu coloquei os meus pés no Brinco de Ouro da Princesa, pra mim não existe mais outro time a não ser o Guarani. Amor, paixão. Né? Agora tem uns aí que finge, né? Não, tem uns aí que é o seguinte, como posso dizer, a onda me leva para aquele lado, eu tô daquele lado, outra, né, não se posiciona. Mas dito isso, né, sobre essa partida, eu vou contar nesse jogo, foi um sábado, 4 horas da tarde. Lembro. E eu lembro, meu tio João ainda. exatamente. Eu falo para você de todos os detalhes porque eu nunca faltei no trabalho. A primeira vez e a única vez que eu faltei no trabalho foi nesse dia. Eu estava no brinco, eu faltei no trabalho. Eu me apaixonei, cara. E eu frequento o Brinco de Ouro desde 2002. Quando eu vi aquele tobogã lotado, cara, eu me apaixonei. Aliás, já acompanhei o Guarani na Série C. Você sabe Acompanhamos. que hoje, você sabe que hoje a narração não é mais meu forte, que eu tenho outros objetivos, né? Eu tô também no jornalismo. Você sabe que saí do rádio e mesmo assim continuei falando do Guarani, apaixonado por esse clube, porque eu nunca precisei utilizar o Guarani de trampolim para poder claro, exatamente. Eu sou bugrino desde pequenininho. Abaixa um pouquinho isso, tô brincando. Agora, hoje é minha vez. Hoje foi minha vez. Vamos, Albert. Pois não. Você lembra desse jogo? O qual? Daqui a pouquinho você fala que nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós voltamos para falar um pouquinho do Guarani. O gol do Jonas foi de cabeça ou não foi? Não foi. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, mas antes eu quero dar um recadinho importante para você. Você que quer comprar o seu carro, tá em dúvida, quer trocar aquele carro que está te dando dor de cabeça? Passe hoje, não dá tempo mais, segunda-feira, em uma das lojas da concessionária Sim.
a maior rede de concessionárias Fiat da região. Você que é pegado e apaixonado pelos carros Fiat? Ah, meu amigo, lá você vai encontrar o carro que você vai substituir o seu ou adquirir um carro pela primeira vez na concessionária Sim. Você, amigo, que hoje... Ah, minha amiga, agora pra você, amiga bugrina, que não quer pilotar o fogão hoje, eu tenho uma novidade pra você e vou te dar um conselho, hein? Talvez, se você pegar meu conselho, a sua noite vai ser maravilhosa. A pizzaria do Dadá. Você vai pedir a sua pizza, doce, salgado, do jeito que você quiser. Passe na pizzaria do Dadá. Eu vou comer a minha pizza hoje, né? É bancada pelo Carlos Torsato, não importa, mas estarei hoje comendo a minha pizza, a pizzaria do Dadá. E também o Hipercap Brasil. Já pensou você ser um novo milionário pagando apenas R$ 4,99? Ah, meu amigo, que jeito fácil, hein? É o estouro. Que maravilha, por apenas R$ 4,99. E é só isso não. Além de comprar, né, o título de capitalização popular, hoje eu tô falando bonito, hein? Você vai estar ajudando ao Hospital Última do viagem? Câncer de Barretos, depois a gente conversa sobre isso, Tá tá? bom, Não beleza. dá spoiler não da minha vida pessoal, Fechou. por favor. Tá bom. Né? Vamos para um rápido intervalo e eu volto em seguida aqui, ó, nos canais Futebol Interior. Viagem. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Opa, legal. Opa, legal. Que fase, hein, meu? Você Deus registrou? Não, Então isso não é não, sua, nem desculpa. meu. É, mas cuidado, tem gente que é dono disso aí. Ainda Quem? não pegou. Quem que é É dono? o. Agora esqueci. O Ricardo Martins, cuidado. É, É, da por isso que eu onde- parei. da onde que é esse É, ó, trabalhou na 105 Não, FM. pode continuar. Eu acho que encaixa mais com você. É, mas tudo bem, Pode mas não vou continuar, pegar. Mas pode tudo continuar. bem. Você tá cheio de graça. 16 horas mais 32 minutos. Daqui a pouquinho o Felipe Marques vai dar uma viajada, né? Pelo YouTube dos Lá canais
do Guarani, né? A TV Guarani. E o Felipe vai nos informar quem que falou essa semana, se alguém falou, teve alguém que falou, foi o Leite? Quem é o Luan Dias. Mas eu posso primeiramente passar aqui no YouTube? Porque você é o repórter, você você pode me interromper e pode passar então, beleza. quando você quiser. Então dá licença, viu? Passando aqui no nosso YouTube, na nossa bancada virtual, isso mesmo, hein? Vocês sabem que vocês que ajudam a gente a fazer essa jornada esportiva. Vamos começar com ele. Tem dois carinhas aqui que eu vou falar pra você, um beijo no coração de vocês, hein? Nevermore, 1939, e também o Marcelo Borges, torcedor da Chapecoense. Nevermore, 1939. Ele é estrangeiro? Ele tem que explicar esses nomes aí, né? Tá. E o Marcelo Borges, ele é torcedor da Chape, né? O Nevermore, boa tarde, amigos. Hoje será uma jornada vitoriosa, Bugrão 2-0. Eu acredito, Bugre. E Albert, quebramos esse tabu hoje, de 50 anos. Eu acredito, sou o pé quente. Aumenta o som, nosso hino, rapaziada. Guarani sempre sendo surpiado e garfado, roubado. Realmente, né? Sou o Guarani desde 1978, aquela seleção. E o Marcelo Borges, boa tarde, amigos. Albert Cavalcante, Gustavo Marques, aqui é a melhor equipe de transmissão. Feliz com a minha Chape. Fechamos a ponte. Abraço. Isso. É isso aí. Albert, boa tarde. Feliz com a minha Chape. Fechamos a ponte. Abraços. Aí, ó. Nevermore 1939 falando, meu nome é Celso. Então melhorou. Agora descobrimos. Agora Nevermore é o Celso. Um abraço pro Celso. Celso, um abração aí pra você, pra toda a família. E já sabe, né? Curta, compartilha, né, Gustavo Marques? Isso. Nem precisa. Dá aquele joinha lá, ativa o sininho. Todas as vezes que os canais Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber uma notificação no seu smartphone. Isso dizendo que nós estamos ao vivo. Tá, e bom? O Marcão apareceu aqui, ó. Marcos Oliveira. Aê, Marcão. Ponte Pretano, hein? E aí, galera? Albert, ontem a minha macaquinha foi uma sapecada. Mas hoje estou aqui acompanhando vocês. Um abraço, meu querido. A gente passou assim o primeiro turno, já vi que vocês estão passando assim o segundo turno. Que o Guarani tem um segundo turno de Ponte Preta, né? Que a Ponte Preta conseguiu suas vitórias e ele... né? Que a Ponte Preta tem um segundo turno que está tendo, né? do Guarani. Mas tudo bem, né? Um abraço e dê um like. É isso mesmo, Nevermore. E aí, vamos chamar o Felipe Marques? Posso chamar ele? O camisa número 10. Criticado por diversas vezes por Albert Cavalcante, Luan Dias, camisa 10 do Guarani, vai falar. Tudo bem, Luan? Bom dia, Antônio Lupe, da CBN Campinas. Peraí. Aperta pause. Alguém informa o nosso atleta que é feio falar de boca cheia, né? É igual o primeiro, depois... Ele tá bebendo água, velho. Eu que critico, cara. Posso soltar aí? Nossa, tô brincando, mano. Olha lá, o cara... meu Deus do céu, solta. O cara tá bebendo água, velho. Ficou feio. Pronto. Vai, solta aí, o Felipe. Dado que o Guarani voltou de Belo Horizonte, não era o que vocês esperavam, né? Mas o que deixou o torcedor preocupado foi a atuação. Claro, o América tá brigando lá em cima, é um time muito forte, é uma SAF, é um time que tem investimento altíssimo, só que o Guarani ele precisa somar pontos para sair dessa situação da zona do rebaixamento. Como que o elenco reagiu a esse resultado? O que vocês conversaram que precisa ser feito de diferente para o Guarani manter ainda o bom aproveitamento que faz no segundo turno da competição para tirar o time da zona do rebaixamento? Bom dia, tudo bem? A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Lá contra o América, mas a gente foi bastante focado e determinado em poder trazer esses 3 pontos, né? Que a gente tem que somar e continuar, dar continuidade no campeonato como a gente vinha fazendo, né? Nessa sequência do segundo turno, né? Acho que foi um jogo mesmo aqui que ninguém estava bem, né? Difícil falar do momento de derrota, assim, a gente estava vindo num momento tão bem, mas não abaixar a cabeça, né, cara? Ir de novo agora fora de casa e buscar os 3 pontos, né? Que é o mais importante pra gente. E o que esperar desse jogo contra o Paysandu? Porque também é uma equipe que está ali querendo permanecer na Série B, tem uma mudança de comando técnico, o Guarani já teve muitas nessa temporada, então acho que você pode falar um pouco mais o que isso vai refletir no adversário do Guarani do sábado lá na Curuzu. Jogo difícil, né? Todo jogo agora, nessa fase final aí, vai ser difícil, tanto dentro de casa como fora de casa, né? A equipe também que está buscando pontuar, né? Como a gente, então a gente vai para lá com foco total, em busca desses 3 pontos que é o mais importante para a gente, né, nessa sequência, né? Voltar a vencer também. O Alan tem mantido um discurso de pensar jogo a jogo, evitar fazer planejamento, próximos 3, 4 jogos. Ele falou que o foco do Guarani é sempre a próxima partida. Mas como é que fica a cabeça do elenco também quando, por exemplo, o resultado não vem, como aconteceu contra o América, e os times que estão na parte de baixo também conseguem um resultado positivo? A gente pega o Ituano, hoje tem a melhor campanha do retorno,
está na zona do rebaixamento, a própria Chapecoense reagindo, o Operário que estava lá embaixo também começando a vencer. Isso de certa forma preocupa ou vocês ignoram completamente essa questão envolvendo os outros times? A gente tem que pensar na gente, né? Como a gente veio fazendo nesse segundo turno, jogo a jogo, né, cara? Passo a passo, a gente em busca da vitória sempre, todo jogo em busca disso, né? A gente tem evoluído bastante, a gente está melhorando jogo a jogo, né? Falar que a gente tem que voltar a vencer o mais rápido possível, né? Isso é o que importa pra gente, a gente ir em busca desses 3 pontos que com certeza é o mais importante pra gente. Você teve um crescimento desde a chegada do Alan Al e os números mostram isso, né? Participação em gols também, tem sido um cara importante no meio-campo da equipe. Chegaram outros jogadores, a gente viu o Bispo que chegou como primeiro volante, que dá uma segurança, a própria zaga do Guarani com as mudanças, pelo menos passa a impressão de estar um pouco mais segura. E no ataque tem um dos artilheiros, ou o artilheiro da competição, que é o Caio Dantas, tem o João Vitor, que tem feito também bons jogos, e o Ayrton também, que é dúvida, não sabe se vai para o jogo, mas é um jogador que vem se destacado. O quanto esse esquema que o Alan tem colocado em prática, com você com um pouco mais de liberdade, tendo segurança defensiva e 3 jogadores no ataque, também fez com que seu futebol aumentasse? É questão de sequência de jogo, né? E também confiança, né? Creio que o grupo todo não estava com essa confiança no início do campeonato, né? Com os resultados ruins, isso daí não ajudava, né? E aí, conforme foi passando, a gente, né, vai evoluindo, vai trabalhando, sabendo que uma hora teria que melhorar, né? O professor Alan chegou aí fazendo bastante diferença, né? Com essa questão de aproximação, né? De toque de bola, que eu gosto muito. Esse jogo aí, para mim, é o que eu mais gosto, né? Jogar com aproximação. Isso daí facilita, né? Facilita a minha crescente e eu fico bastante feliz. Eu espero poder ajudar muito o Guarani nessa sequência. Falando do Alan, não querendo comparar com os que passaram aqui, mas o que ele trouxe de diferente? Esse jogo de aproximação, né? Comunicação, tá bem consistente lá atrás, para a gente poder dar o máximo lá na frente, né? Como a gente tá fazendo, né? Essa consistência lá atrás faz com que a gente jogue bem lá na frente. Só para fechar da minha parte, sempre difícil jogar lá na Curuzu, né? Pressão da torcida, um clima totalmente diferente. Só que todos os times que disputam a Série B, com exceção do Paysandu, vão enfrentar a equipe lá do Belém do Pará. Você conhece bem a Série B, já jogou o campeonato por outras equipes. Qual que é a principal dificuldade? Claro que tem um adversário, mas é clima, a atmosfera do jogo. O que o Guarani também vai ter que ter um pouco mais de cautela e de cuidado para sair de lá com um bom resultado? Inteligência e sabedoria, né, cara? A gente não pode ir afobado achando que a gente vai conseguir esses 3 pontos assim do nada, né? É trabalhar minuto a minuto, a gente ter a consciência de que vai ser um jogo bastante difícil, né? A gente poder trabalhar essa bola, né? Poder ficar bastante com ela, rodar, né? Fazer o adversário cansar. É um jogo difícil, questão da atmosfera, time também que precisa pontuar, mas a gente vai lá com esse foco total de que sairemos com essa vitória em nome de Jesus. Estamos de volta. Esse é o Pablo. Esse é o Felipe Marques. Desculpa, tá vendo? Vocês, tá vendo? Vocês me complicam, tá vendo? Eu não sei de nada. Falando aqui. Esse é o Felipe Marques aqui no botão aí, o Luan Dias, camisa 10 do Guarani, falou, né? E aí, Albert? Eu sei que você ouviu aí a entrevista inteira, né? Mas eu vou deixar os nossos internautas falarem. Comentar, não, mas pelo que o Luan Dias, né? Nós aí a memória afetiva do torcedor tem do derby, né? Ele que fez o gol do empate, o Guarani saiu à frente, né? Com o gol do Luan Dias. Mas o Luan Dias é o jogador diferente do Guarani, assim como acredito que o Caio Dantas, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda com 9 gols. O Luan Dias, ele é um jogador diferente. E para essa situação, como você mesmo disse, né, até através do técnico Alan Al, que chegou e, por incrível que pareça, com os limões, conseguiu extrair uma limonada, acredito que alguns jogadores cresceram, né, de produção na mão do técnico Alan Al. E um deles, você pode pôr o crédito no Luan Dias. Nós criticamos muito o Luan Dias, sim. Ainda temos a memória afetiva ainda do Regis, né, da primeira passagem. Né? Da segunda passagem, o Regis foi um mero espectador.
Então, assim, o Guarani precisa demais de jogadores, principalmente como diferentes, né? Que na zaga nós temos aí o Bacelar e o Salustiano, casou, né? O Pacheco, muito criticado também por nós. Quem é o Pacheco? Reserva do Criciúma, etc, chegou e deu conta do recado. Então o Guarani vai tomando corpo e jogadores diferentes, jogadores que têm qualidade, assim como o Luan Dias, ele é pra ser cobrado sim. Se ele não fosse cobrado, meu amigo, ele tava no banco de reservas. Né? Então, o Luan Dias hoje é uma peça fundamental no esquema do técnico Alan Al. Ou seja, ele é o jogador que ele infiltra, né, entre os volantes, se torna um jogador a mais do ataque e por muitas vezes, meu amigo, vem buscar a bola lá atrás. É isso que precisa. Quantas vezes nós vimos aí o Luan Dias é um meia que pisa na área. Muitas vezes ele abre os espaços ou cai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para que jogadores como o Gabriel Bispo e também o Matheus Bueno arrisquem. É um jogador inteligente. Então o que nós precisamos hoje é torcer mais do que nunca que o Luan Dias esteja inspirado, né? Porque o Luan Dias é o nosso jogador diferente. Você olhar no banco de reservas, que hoje os reservas, né? Os bancários do técnico Alan, o Pegorari, Heitor, Jefferson, Ian, Lucas Adel, René Santos e Anderson Leite. Pierre, Reinaldo, Marlon Maranhão e o Lohan. Então você tem aí o Pierre, né, que é uma aposta do Tom Benz, que está no banco de reserva. Então, assim, o Guarani, ele tem um time, mas não tem um elenco tão qualificado como as outras equipes. Então agora é na base colocar concentrar todas as suas forças, as suas emoções, as suas, né, objetivos na ponta da chuteira. E você vai enfrentar uma equipe dificílima, né? Por mais que estejam passando por um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, mas você nada mais nada menos, você está enfrentando o Paysandu no Curuzu. E lá nós sabemos, né, que a torcida lá é apaixonada. E lembrando, Gabriel Bispo, né, que teve uma saída não muito legal, né? Fez o primeiro de janeiro, o estadual, né? Estadual e também até o começo do Campeonato Brasileiro estava no Paysandu. Saiu, pediu para sair por conta das críticas, né? Lembrando também que o técnico Hélio dos Anjos caiu também por conta dessa sequência do Campeonato Brasileiro. E o Marlon, né? O Marlon Douglas, que foi a maior transação que o Paysandu fez para a equipe exterior, trouxe uma grana muito boa. E a pressão vai estar em cima desses jogadores. Volto a dizer e repetir, para mim hoje é jogo para Marlon Douglas, né, para calar a boca do Albert, mandar um chupa, Albert! Chupa, que pega no meu pé, e do Gabriel Bispo, que vem muito bem, Gustavo Marques. Tá certo, hein? Tá certo. É o momento que eu tô sendo detonado aqui na rede social, que fase. Cara, tudo na vida tem seu ônus e seu bônus. Que coisa. Você não quer alguma coisa, esconde. Lugar de chorar é na cama. Travesseirinho, 11 horas, nana nenê, já era. Você quer, meu amigo? Então tem que apanhar. Tá na chuva pra se molhar, tá? Assim como isso estou querendo dizer pra todos aqui, tá? Também começando também por nós que estamos aqui, né, na frente das câmeras, dos times. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não vou fazer, não. Deixa pra lá. Então tá bom. Não vou envolver outras coisas no futebol. Vamos pensar no Guarani. O Guarani e o é maior do que tudo, né? Ah, sim. O Guarani é maior do que o Gustavo Marques. O Guarani é maior do que... agora é, né? Instituição em primeiro lugar. Não, sempre foi. Ah. Agora não, sempre foi. O Guarani sempre lembra do complô porque quis, né? O quê? Complô porque quis, né? Coitado de fulano, coitado de ciclano. Pintado. Coitado pintado, caramba. Foi o pintado que deixou aí. Eu não retiro nada do que eu falo. Você vai falar que o pintado... Quem mandou aceitar? Quem mandou ele aceitar? Gustavo, você quer vir trabalhar aqui no futebol interior? Então tá bom. Tem que começar... E quiser brigar, né? É comigo mesmo. O Paysandu, o Papão definido e escalado, o técnico Márcio Fernandes, ele que deixou o Vila Nova na 7ª colocação quando foi demitido. Agora ele vem no lugar do Hélio dos Anjos, né? Que com essa sequência, né? A derrocada da equipe do Paysandu, ele estreia na partida de hoje com o Diogo Silva, Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevin, João Vieira, Leandro Vilela, Casares e Esli Garcia, Ione Gonzalez, ele mesmo, hein? E Nicolas, o atacante, o camisa número 11. Então, repeteco do Paysandu, Diogo Silva, Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevin, João Vieira, Leandro Vilela, Casares, Esli Garcia, Ione Gonzalez
e Nicolas, viu, Gustavo Marques? Positivo, Albert Cavalcante, 16 horas mais 47 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Paysandu e Guarani. Guarani e Paysandu pelos canais Futebol Interior. Ô, Gustavo. Brasileirão, Série B, ao vivo aqui também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Chamou, falou. Fala pra você, né? Aproveitar que tá essa, né, os símbolos aí dos escudos dos clubes aí. Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? Eu já falei 15.567 vezes. Repita. 15.567 vezes eu já falei. Repita. O placar do jogo hoje é 2-1 pro Guarani. Quem fará os gols do Bugre? Eu já falei 15.567 vezes que os autores dos gols, né, que porventura acontecerão no jogo de hoje, um deles é ele, Caio Dantas, para mim um dos melhores centroavantes da Série B desse ano, né? Eu nunca critiquei esse atleta. Vídeo. Nunca, para mim é o melhor, aliás, é o artilheiro, né? Exatamente. É o melhor, Caio Dantas vai fazer um gol. E ele, Luan Dias, fora da grande área, vai mandar um balaio, a bola vai morrer no fundo do gol, 2-0. Amém. Eu gostei da sua resposta, 4 agora, 10-5, viu, Gustavo Marques? Você sabe, né? 10-5, você sabe, é hora do quê? É hora do quê? Ficha técnica do jogo com ele, Albert Cavalcante. Coloca a vinheta dele aí, ô Felipe! Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. Na última rodada não deu certo. Mas nessa vai dar. O Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa 89. O Pacheco, o lateral direito, camisa 28. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelar, o 23, e o capitão Matheus Salustiano é o 13. Na lateral esquerda é ele, Jefferson, camisa número 6. Os homens no meio-campo do Bugrão, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Marlon Douglas, o camisa número 8, João Vitor, 19, e ele, o artilheiro do Guarani nessa Série B, com 9 gols, Caio Dantas, o 99, repeteco do Bugrão, Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias e Marlon, João Vitor e Caio Dantas. O Guarani, que nesse campeonato brasileiro, meu Deus do céu, hein? Está na última colocação, com 24 jogos, um jogo a menos, hein? Falta jogar contra a equipe do Botafogo, com 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. 25 gols a favor e 36 contra, com saldo menos 11. E caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Heitor, Jefferson, Ian, Lucas Adel, René Santos, Anderson Leite, Pierre e Reinaldo, Marlon Maranhão e Lohan. Futebol Interior. E o Paysandu, o papão do técnico Márcio Fernandes, vem definido e escalado assim. Diogo Silva, goleiro, camisa número 12. Edilson, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do papão, Quitana é o 3 e o Lucas Maia o 27. Na lateral esquerda é o Kevin, o 36. Os homens do meio campo do papão, João Vieira, o 8, Leandro Vilela, ele mesmo, hein, que passou pelo Guarani, camisa número 28, e o camisa número 10, o cérebro pensante, Casares. Os homens de frente do Paysandu, Esli Garcia, o 15, Ione Gonzalez, o 99, e o Nicolas, o camisa número 11, repeteco do Paysandu, Diogo Silva, Edilson, Quintana, Lucas Maia, Kevin, João Vieira e Leandro Vilela, Casares, Esli Garcia, Ione Gonzalez e Nicolas. Isso mesmo, hein? O papão também está lá, hein? Está nem lá nem cá. Na 16ª colocação, em 25 jogos, 5 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. 24 gols a favor, 29 gols contra, com saldo menos 5. Caso o técnico Márcio Fernandes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Matheus Nogueira, o Wenderson, Paulinho Boia, Juninho, Michel Macedo, Edinho, Brian Borges, Jean Dias, Borazzi, Val Soares e Matheus Trindade. Arbitragem.
Quem apita a partida de hoje é ele, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, com seus auxiliares, Francisco Chaves Bezerra e Bruno César Chaves Vieira, todos de Pernambuco. O quarto árbitro é ele, Jonathan Costa Araújo do Pará. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Ô Albert, diga. Eu tava vendo aqui o elenco do Paysandu e há uma confirmação, né? Já dizia o apóstolo Paulo, não é bom que o homem vive só. Aí chega o 10, Casares. É. Meus ouvidos, como diria o Gustavo depois dessa, acabaram de sangrar. Meu Deus Daqui a pouco eu falei com uma besteira, né? Não, foi... Casares. A Bíblia fala, não é bom, o apóstolo Paulo já diz, não é bom que o homem viva só, né? Casares. Aí você olha a escalação, Casares. Meu Deus do céu, esse horário. A bola vai, o Guarani! Com o seu uniforme tradicional, né? Camisa verde, os shorts é branco, o meião é verde, daqui a pouquinho a bola rola e o Paysandu também com o seu uniforme tradicional. Bicolor, né? O lotado, azul e branco. Lotado, hein? Lotado, rapaz, hein? Ele tá bombando. E a torcida, eu falo pra você, a pressão aí no Curuzu Na onde? É grande. Curuzu. Tá. Ou senão, também conhecido no Leônidas Sodré de Castro, né? No Belém do Pará. Torcida apaixonada, quando ali o Matheus Salustiano, o capitão, está ali preparado para entrar em campo, ali junto com o trio de arbitragem, ali a torcida da Fúria, torcida do Guarani também está, né, marcando presença, né, no estádio do Paysandu Esporte Clube, né, ali no Curuzu, no estádio Leônidas Sodré de Castro, no Curuzu, né, que é o estádio o bairro, né, da Curuzu. E é uma expectativa de um grande jogo, né, Gustavo Marques, aí as duas equipes precisando vencer, o Paysandu ali na boca da zona da degola, e o Guarani na última colocação, com a combinação de resultados, né, o Guarani pode, né, ficar um pouquinho mais perto de sair dessa situação incômoda. O Guarani que é a sua segunda partida fora de casa, o Guarani que também no retrospecto também fora de casa é um Deus nos acuda. Em 11 partidas, né, o Guarani venceu somente uma, 4-0 em cima da Chapecoense, e o Paysandu vem de resultados não positivos, principalmente também dentro de casa. A expectativa é que o Guarani possa aí voltar a demonstrar aí o futebol das cinco partidas que o Guarani já completou nessa Série B, né? Agora estamos na 7ª rodada do segundo turno. Lembrando que o Guarani tem um jogo tem um jogo a fazer ainda contra a equipe do Botafogo, que o Guarani possa demonstrar o futebol das outras partidas, né? Onde o Guarani criou, soube se defender, atacou bem e não tem aí o famoso, né, o apagão, né? Deixar a equipe do Paysandu gostar da partida, por mais que seja uma dificílima, hein? A última vez que o Guarani venceu o Papão em Belém do Pará foi há 50 anos atrás, em 1974. Mesmo assim, né, o retrospecto geral das equipes são 20 jogos com 7 vitórias do Guarani, 6 empates, 7 derrotas, um equilíbrio. Né, 23 gols a favor e 28 gols contra. No primeiro turno, na 7ª rodada, obviamente, no primeiro turno, Guarani e Paysandu empataram 0-0. Né, e onde o Guarani também sofreu ali para poder, né, um empate, ele teve alguma chance, mas depois, como demonstrou o primeiro turno do Guarani, o Guarani não teve força de abrir o placar. Então vamos aguardar, vamos esperar aí, tomara aí que o Guarani faça, né, no dia de hoje a melhor partida do campeonato. E lembrando, né, ninguém sai da zona de rebaixamento de uma hora para outra, é jogo a jogo. Então vamos apagar, né, que a derrota para o América Mineiro sirva como lição para a partida de hoje. O que não fazer, né? O Guarani passivo, o Guarani aceitando os ataques adversários, o Guarani sem criação, sem criatividade, que o Guarani possa ser o Guarani das 4 primeiras rodadas, né? O Guarani que não alguns momentos foi reativo, mas quando tinha a posse de bola, sabia o que queria em campo, abrindo os espaços e toda a sorte do mundo hoje para o Marlon Maranhão. Ou pro o Marlon Douglas, né? E assim também com o Gabriel Bispo. Lembrando que a torcida irá pegar no pé do Gabriel Bispo, com certeza. E do Marlon a gente espera aí que ele possa desencantar. Fez um gol contra a Chapecoense, é verdade, acho que foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Guarani, mas nós precisamos mais. E assim como disse o Luan Dias, né? Jogo a jogo, sim, mas hoje é o jogo, Gustavo Marques. Hoje é o jogo da virada, que se o Guarani vencer, Gustavo, final de semana da gente vai ficar perfeito.
Bota o hino do Guarani, Felipe Marques. O Guarani vai vencer o jogo hoje. Alguém me falou aqui no meu ouvido, hein? Não sei quem foi, mas eu recebo a informação que o Bugre vai vencer. O verde que te quero verde. O Guarani, o único campeão brasileiro do interior, não merece passar pela situação que está passando. O Bugre é maior do que tudo. É maior do que a Série B. É maior do que tudo. O Guarani deveria estar na Série A. Na zona de rebaixamento da Série B não é o seu lugar, Guarani. Era para você estar lutando para subir, para voltar à elite do futebol brasileiro, aliás, o lugar que você nunca deveria ter saído. Mas por conta das más administrações, você chegou a ir até a Série C, mas não permaneceu. Está na Série B e para a Série C você não vai voltar, porque você é grande, Guarani. E se depender da força da sua torcida, que vai estar ao seu lado até o último suspiro. Como eu disse, rodadas anteriores, o Guarani estava na UTI. Chegou a mexer o dedinho, teve esperança da medicina. Chegou a ir pro quarto. Semana passada teve uma parada cardiorrespiratória, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Parou. A equipe médica estava ali em cima. Reanimou. O Guarani está ainda na UTI, mas fala. Não precisa, não é dependente de aparelhos. E o médico disse: desligamos os aparelhos agora. Até 8 horas da noite, se o Guarani reagir, ele volta pro quarto. É hoje, Guarani. É hoje, bravo Bugre Guerreiro. Eu acredito, eu nunca te critiquei, Guarani. Sempre acreditei na sua força e na força da sua torcida. Para não perder o costume, boa sorte, Vladimir. Boa sorte, Pacheco. Boa sorte, Douglas Barcelar. Boa sorte, Salustiano. Boa sorte, Emerson. Boa sorte, Bispo. Boa sorte, Matheus Bueno. Boa sorte, Luan Dias. Boa sorte, João Vitor. Boa sorte, Marlon. Boa sorte, Caio Dantas. Todas as energias positivas seja lançada nesse exato momento para esse elenco que vai tirar o Guarani do rebaixamento. Você que é torcedor, aumente o som. Compartilhe essa live pro amigo, pra amiga, pro tio, pra tia, pra namorada, pra amante, pra quem você quiser. O importante é se conectar e ouvir em alto e bom som, porque aqui é diferente. Aqui é de torcedor pra torcedor. Eu vou sofrer junto com você. Se for pra se alegrar com a vitória, eu vou me alegrar. Se for pra ficar triste, hoje eu não quero falar de tristeza, porque o Bugre vai vencer. Mas se for preciso eu chorar junto com vocês, eu vou chorar. Depois dessa, só se for preciso chorar, eu vou. Se for preciso... isso aí é a música do Leonardo. Meu amigo. Faço tudo pra você voltar. Não, mas hoje o Guarani vai vencer, velho. Hoje eu sinto que o Guarani vai vencer e hoje é o jogo da virada, né? Passando aí no YouTube aí, lê as mensagens aí no YouTube, que você tá olhando aí no YouTube aí. Um abraço pro... Real 76. Cadê? Real 76, desejo sorte a todos os bugrinos. Excelente transmissão. O Neve Mauer, voltaremos com 3 pontos ganhos, né? Mas qual que é o nome do nosso amigo? Ele falou o nome Celso. dele, né? Celso, alô Celso. Aqui o Celso também fala pensamento positivo e na chuteira do Guerreiros. O Celso conclui aqui, Bugrão, não vamos cair. O Real 1976 fala, bom trabalho aos profissionais do rádio. Obrigado, o Real 1976. O Severino Francisco fala, esse Guarani ganha hoje. Obrigado, viu, Francisco? O Real 1976 fala, palpite, Paysandu 0, Guarani 1. Desejo sorte a todos os bugrinos. É isso mesmo. Ora, ô Salustiano, reza. O Bugre precisa vencer e depende de vocês. Vamos lá, Guarani! Eu levo, sempre comigo em todo o campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor bugrino que tá alegre, tá contente porque tá ouvindo a Valinhos FM 87.9 também, os canais Futebol Interior. A bola vai rolar. A transmissão aqui, eu, Gustavo Marques, Albert Cavalcante, nos botões, Felipe Marques. E a bola está rolando.
Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. A minha chuteira é a minha garganta e meu grito de gol é a sua emoção. Você ligado e conectado junto com a gente. Vem tocando bola, a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo. Já abre o jogo, fez o toque, tenta ali abrir a jogada. Vem tocando bola na ponta esquerda, trabalhando com o Kevin. Kevin volta a bola, vem tocando ali com a dupla de zaga. O Yuri Quintana. É Yuri? Tem o Y na frente. É o Yuri Quintana. É isso, Albert? Me ajuda aí. Solta a voz, meu rei. Eu tô pensando. Tá agora, bom. deixa eu dar uma olhadinha Desculpa, aqui. eu acredito que seja, porque eu nunca vi. Mas legal mesmo. Olha, e agora? E agora? Aquilo ali, como que é o nome daquele ali? É o Chucho. É Chucho Quintana ali, né? E vem o Paysandu pela ponta direita, trabalha essa bola para, olha, vê quem joga. E outro problema também, a camisa do Paysandu muito bonita, mas dá um trabalho pro narrador ver a numeração. Abre o jogo, vem tocando a bola, a equipe do Paysandu lá pro campo ofensivo, tenta abrir a jogada, domina na ponta direita, tenta ali fazer o toque, a bola volta, reboteado, o Guarani tenta roubar essa bola, ele caiu, Dantas veio lá na frente, e pra roubar a bola, perde de novo, o Paysandu tem a posse de bola lá pelo lado direito, vai fazer o cruzamento dentro da grande, era sobe de cabeça pra cortar. Cadê cadê o zoom? Cadê o zoom? Vem o Guarani na ponta esquerda, trabalha essa bola, vem descendo. Vamos, Bugre. Tentou passar, não conseguiu, perdeu. Ali era o João Vitor, ou Albert? Ali parece ser o João Vitor. Cadê o zoom? Agora entendi. Tá longe, pô. Meu amigo, Tá aparecendo na transmissão da BB8. Então, mas aí que eu falo. Quando sai aí o primeiro gol aí, ó, placar ao vivo, futebol interior, né? O Brusque vai vencendo o Vila Nova por 1-0. É o Jefferson Quintana, né, Yuri? Como que é? Jefferson. Ah, tá bom, né? Jefferson Quintana. Por isso que deu chute aí na nossa transmissão. Lá vem os homens pelo lado direito. Lá vem aí, campeão, Paysandu pela ponta direita. Lançamento em linha de fundo, minha Nossa Senhora do Brinco. No cruzamento do primeiro, bateu! Palma, Vladimir, jogada bem trabalhada, sobrou, chegou batendo pro gol, defesa do Vladimir, a bola volta reboteada outra vez, tentando, vai Marlon, a bola volta reboteada, chega Marlon pra roubar, vem pro contragolpe, afasta ali a equipe do Paysandu, tá difícil, hein, o zoom não tem zoom e aí, meu amigo, se vira, né, mas ali jogada pelo lado direito, 2 minutos do primeiro tempo, o cruzamento da grande área. Ali é dividida entre os zagueiros do Guarani com o Nicolas. A bola acabou sobrando pelo lado esquerdo, por camisa número 15, o Esli Garcia, hein? Ele encheu o pé, mandou o sapato ali, o Vladimir fez a defesa importantíssima. Segue no Cruzul, Guarani 0, Paysandu também 0. Vem tocando a bola outra vez aí, aqui pelo Guarani, com ele, Matheus Bueno, abre o jogo, fez o toque pra Pacheco na ponta direita, conseguiu passar, fez o Hilari, armou pra Caio Dantas tentou fazer o pivô, não consegue a recuperação da equipe do Paysandu, recupera a bola a equipe do Guarani, mas não está valendo nada, é falta pra equipe do Paysandu do sistema defensivo, e atenção, torcedores, daqui a pouquinho, hein, o tempo e placar de jogo, porque aqui nós respiramos futebol. Compre pelo aplicativo Hipercar ou em um representante credenciado. Você compra toda semana, há muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Se vira, narrador sem recurso. O repórter pra quê? Então, mas é por isso mesmo, mas tá, viu? Pra auxiliar, né? Se eu não conseguir enxergar. Então, faz assim na tela. Faz assim na tela. Pinça. E vem a equipe do Paysandu pela ponta direita, a bola vai saindo pra fora, tem a cabeça para o favor. Continua assim, meu rei, continua assim, dá pra ver, ó, camisa número 15, é o Elias Garcia, né, que fase, a bola volta reboteada, vem dobrando a equipe. Elias Garcia? Quem que é então? Esli Garcia. Esli Garcia, vocês Esli. O Bugrão você sabe. Do Guarani eu sei, então né? ótimo. Então o jogo, vem tocando a bola na ponta, vem descendo ali a equipe do Paysandu com Kevin passa do primeiro na correria total, linha de fundo, fez o cruzamento, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta com ele, é o Marlon na ponta, fez o corte, foi pra cima, tenta a devolução errada, a posse de bola favorecendo a equipe do Paysandu, recuperou, vem Luan Dias na infiltração, fez o toque pra Bueno, que lançamento, é pro João Vitor na ponta esquerda, ele dominou, pedalou, foi pra cima, escancarou, driblou, abriu, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora.
E passa pelo Caio Dantas na ponta. Não foi nem o João Vitor, foi o Emerson, né? Que coisa. Xinguei errado, hein? Foi o Emerson pelo lado esquerdo, que está no lugar do Jefferson. Ali ele foi levando no contra-ataque pelo lado esquerdo, ali o Caio Dantas fechando pelo meio. Ali também veio o Marlon Douglas pelo lado direito. Ali ele cortou dentro da grande área. Eu achei que ele ia mandar um bambu, né? Tirando, fazendo o famoso arco, procurando o lado esquerdo do goleirão, mas não, ele fez o cruzamento errado quando veio os homens. E vem o Paysandu outra vez da ponta direita, tenta fazer a infiltração do lançamento, chega na recuperação, o Bueno para tirar para a equipe do Guarani, o lançamento feito, a bola volta reboteada na ponta, vem trabalhando a bola a equipe do Paysandu lá pelo sistema defensivo, dominando, abre o jogo, é o Kevin já abre o jogo, dominou, trabalha aqui na ponta, é pro camisa número 15, que é o Esli Garcia, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. É tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Bugre jogando fora de casa vai empatando, 0 pro Paysandu, 0 pro Guarani. Você ligado e conectado, lembrando que o Guarani tem um jogo a menos ainda no Campeonato Brasileiro desta Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro... Deixa eu falar quieto. Abre o jogo no círculo central, fez o toque. A bola volta lá pela ponta esquerda, na correria total, fez o drible. Vai tentar fazer a inversão de bola. Preferiu soltar para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez a abertura para Pacheco. Pacheco dominou, ergueu a cabeça, fez o toque na correria total. Tentou para Marlon, não consegue. A bola volta, reboteada, vai Marlon. Tem liberdade, Marlon correu demais. A bola tá viva, hein? E favorecendo agora a equipe do Paysandu. Tinha total liberdade, tinha uma posse de bola. Tinha o campo todo escancarado para tentar auxiliar alguém, mas não conseguiu. A bola vai se perdendo, tem falta para a equipe do Paysandu, falta para a ponta direita. Ali foi firme e forte o Marlon, é isso? Ele mesmo. Cima do atleta do Paysandu, arbitragem em cima na marca de 7 minutos e meio, marca a falta para o Paysandu, Albert. Ali o Marlon, né, quando no campo de ataque, né, primeiramente no contra-ataque, ali o Caio Dantas fez um movimento para receber a bola atrás da zaga do Paysandu. O Marlon deu um toquinho a mais, né? Nós vimos aí que o campo está seco, né? A bola corre mais, é verdade. E ali ele acabou errando mais uma vez, né? Quando o Paysandu chega no campo de ataque, chega o perigo. Olha o Paysandu de novo aí, Gustavo. Minha nossa. O Paysandu tem a posse de bola, vai tentar fazer o toque, a devolução feita. A bola volta, tenta ali criar a jogada, não conseguiu, a bola volta. Outra vez, lançamento, linha de fundo, se deixar cruzar o perigo, a bola se perde. Escanteio, Albert. Primeiro escanteio da equipe do Paysandu, 8 minutos do primeiro tempo. Jogada pelo lado direito, ali estava o Matheus Bueno, né? Acabou travando com o jogador do Paysandu. A bola saiu pela linha de fundo, escanteio para o Paysandu e vem ele na bola, o camisa número 10, Casares, Gustavo Marques. Tá certo, você ligado, você conectado junto com a gente, o famoso em mais uma transmissão. O Guarani precisa vencer daqui a pouquinho. Tem o comentário do Albert Cavalcante, ele vai falar aí a postura do Guarani, se o Guarani está bem ou se está mal. Daqui a pouquinho, Albert Cavalcante, a posse de bola da equipe do Paysandu, tenta o cruzamento, a bola explodiu no Matheus Bueno, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso sobre o alvo, favorecendo ainda a equipe do Paysandu lá pela ponta direita, campo ofensivo, o tempo vai passando, você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem o comentário de Albert Cavalcante para você ligar. Tá bombando, hein? Audiência enorme nos canais Futebol Interior. Tá bombando, hein? Hoje tá bom. Vai pra cima, tenta criar a jogada, a bola volta aí, bota. Driblou o primeiro na meia lua, chegou batendo pro gol. Palma, Vladimir, numa cobrança do Kevin, e Kevin chega batendo a queima-roupa, vai nela, se joga como um gato, miau, e manda essa bola pra fora, é escanteio pro Paysandu, Albert. Milagre, 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 jogada ali pelo meio, bola rolada na intermediária, o camisa número 36, o Kevin, soltou o pé no canto baixo do goleirão Vladimir, que fez a defesa
A bola foi pela linha de fundo, escanteio para o Paysandu, lá vem os homens de novo. A bola volta, reboteada, vem no contra-golpe, vem descendo, com ele, Bueno tenta fazer o toque, domina com o Pacheco na curvinha, nossa senhora. Meu Deus do céu, que horroroso, hein? Ei, Pacheco, assim não, Os trapalhões. Ó, o cara dominou a bola sozinho. Você tava imitando a musiquinha do Super Mario nas fases. Não, tem Super Mario isso aí? Você tá louco. É meu subconsciente. Ah, então tá bom. Lá e vem aí que é pelo Paysandu, tenta ali. Meu Deus do céu, lançamento. Ai, tira! Meu Deus, tira, Pacheco, manda a bola pra fora. Tem arremesso para o alvo, favorecido a equipe do Paysandu. Nossa, sempre ele, o Kevin. Que coisa. Que defesa do Vladimir, hein? Vladimir tá... E o Guarani volta a ter a mesma postura do jogo anterior, hein? Exatamente. Do América Mineiro. Não se impõe diante do adversário, né? Parece que só esperando. Não foi pra campo, tá esperando tomar o primeiro gol. Não brinca não. E não pode tomar o primeiro gol. A pressão em cima, lá vem os homens de novo, Gustavo. E a bola volta reboteada, fez o toque, cruzamento, chega pra afastar ali a zaga, a bola tá viva, tira daí, não tirou, perdeu louco, dentro da grande área, chega batendo pro gol, teve o desvio, é outro escanteio para o Paysandu, Albert. Quarto escanteio na partida, agora o segundo escanteio pelo lado esquerdo, Casares, o homem da bola parada, prontinho para cobrar, pressão do Paysandu, agora ele vai segurando, tá aquele jogo que tá parecendo contra o América Mineiro, viu, Gustavo? Ó a bola na área. Cruzamento na grande, toque de cabeça, teve o desvio, a bola vai pra fora. É tiro de meta pra equipe do Paysandu, hein? Aliás, do Guarani. Paysandu que fez a cobrança, a bola vai pra fora. Esse jogador aí quem é? É o Nicolas, né? O Nicolas ele teve passagem por vários clubes. Goiás, né? Aquele jogo contra o Goiás, que a gente perdeu acesso aqui, né? Aquele jogo que perdemos. Já não gosto dele, né? Então, e ali tá reclamando, ali o capitão, né? Ele tá reclamando que ali após o escanteio, bateu o escanteio o Casares e o Nicolas pulou ali tava entre o Pacheco, entre o Bispo e também o Nicolas, né? E ele ali pedindo a cobrança mais uma cobrança de escanteio, o juiz marcou apenas tiro de meta. Realmente, pelo lance que nós vimos, foi tiro de meta. Segue no Curuzu, Paysandu 0, Guarani 0. A informação para a concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quem que é essa voz, hein? De quem que é essa voz, bonita, hein? Né? Que voz, hein? Que voz, hein? Que coisa. Muito bonita essa Daqui a pouquinho essa voz vai falar ao vivo com vocês, hein? Exatamente. Abre o jogo, vem tocando a bola, Matheus Bueno. Vem o Guarani tocando a bola ainda no sistema defensivo, lado esquerdo. Matheus Bueno volta lá pro Vladimir. Vladimir, camisa 89. O goleiro do Bugre. Abre o jogo, fez o toque, a devolução feita. Domina na ponta com Emerson. Emerson fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque ali pro Salustiano. Salustiano para Pacheco. Pacheco domina a devolução outra vez. Lá pelo sistema defensivo, vem tocando a bola a equipe do Guarani, falta a bola com Douglas Barcelar fez o toque, domina, vem descendo a equipe do Guarani, lançamento feito para Caio Dantas, invadiu a grande linha de fundo, ficou sem visão, ficou sem ângulo, tenta fazer o cruzamento, a bola teve o desvio, vai saindo, arremesso manual, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, abre o jogo, tenta fazer o toque, a devolução já é feita, tenta ali escancarar, tenta apertar, foi puxado, foi tocado, mas a arbitragem não marcou nada. A bola volta, reboteada com o Pacheco. Pacheco volta a bola para Vladimir. Vladimir parabeniza ali a defesa da equipe do Guarani. Volta a bola para Salustiano. Salustiano ainda no sistema defensivo. Olha, vê quem joga, solta a bola para Pacheco. Pacheco na ponta direita, faz o lançamento. Deu certo. Opa, teve um puxa-puxa. Teve um empurra, mas está valendo. Luan Dias abre o jogo, domina para Bueno. Bueno dominou, ergueu a cabeça, fez o toque. Que toque para Marlon. Marlon dominou, meu Deus do céu, abre o jogo, domina aqui na ponta, lado esquerdo. Volta a bola para Matheus Bueno. Matheus Bueno para João Vitor para Emerson. Emerson, linha de fundo, ergueu a cabeça, vai fazer o cruzamento. Agora tira, afasta a zaga do Paysandu, Albert. Jogada pelo lado esquerdo. O Guarani agora com mais posse de bola. O Paysandu fez a famosa blitz. O Guarani se segurou bem ali com duas intervenções do goleiro Vladimir, quando o Guarani vem com a bola. Olha o Luan Dias. Vem Luan Dias, chega batendo pro gol. Toca! No rebate, é agora! Pra Caio Dantas bateu pro gol, teve o desvio. A bola vai pra fora. Escanteio pro Bugre, Albert. Que chance o Guarani teve agora. Primeiramente o Luan Dias na intermediária. Bateu firme, bateu forte, a bola explodiu na zaga do Paysandu e voltou pra ele. Ali ele achou, ali entrando na diagonal pelo lado direito, o Caio Dantas. Quando ele dominou, bateu a bola, explodiu mais uma vez na zaga
Quase, o Guarani abre o marcador, o primeiro escanteio do Guarani, hein? Primeiro escanteio do Guarani na partida. Quem sabe agora, Gustavo Maqui? Ah, mas o goleiro ia defender, ia no meio não sei do não, gol. algo. Cruzamento na grande área de Zinho, tira a farta de cabeça, a zaga da equipe do Paysandu, a bola volta reboteada outra vez com o Pacheco fez o que foi, não foi, fez o toque, deu certo para Luan Dias para Pacheco, cruzamento, se sobrepôs, a bola volta para cá, o Dantas voltou, chegou batendo pro gol, pra fora! Quem era ali, Albert? Marlon. Na ponta, Marlon bate pro gol, a bola subiu. É tiro de meta pro Paysandu. O Guarani teve 2 chances, né, de finalizar. Agora ali um cruzamento da grande área. Ali o Caio Dantas brigando com 3 jogadores do Paysandu, sobrou pelo lado esquerdo para ele. Marlon Douglas, né, a cria do Paysandu, só que ele bateu muito embaixo da bola, mandou a bola pela linha de fundo. Quando ali, estamos ouvindo ali, para o Milionários é rico, hein? Estão pedindo ali toque de mão, alguma coisa no segundo lance. Pelo jeito foi revisado e nada marcado. O Caio Dantas pediu alguma coisa. Seguem no Curuzu. Paysandu 0. Guarani também 0. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Porque vem Luan Dias dominou, escancarou, bateu colocado. Pra fora! Fez tudo certo. Fez o Hilari pro lado esquerdo, bateu colocado, a bola passou. Lambendo o poste de Diego Silva. Tiro de meta pro Paysandu. Abre-te, o detalhe é seu. Hein? É detalhe. Essa bola não entrou por detalhe, né? Ali, mais uma vez, que a gente pede tanto, né? Que o Luan Dias tem essa movimentação. Ele recebeu a bola na ponta direita e foi levando para o meio. Ali, na cabeça da meia-lua, com a pernola esquerda. Ele bateu com arco, tentando tirar do goleiro Diogo Silva, que até pulou. Mas a bola passou lambendo a trave. Se vai pro gol, não sei não, hein? Se vai pro gol, não sei não. 17 minutos do primeiro tempo, o Guarani sobe. Sobe de produção, mas não consegue abrir o marcador, Gustavo Maqui. E atenção, torcedores, em comigo para o tempo e placar de jogo. 17,5 passados desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho, porque vem Paysandu, tentou. Tira a zaga da equipe do Guarani. 26ª rodada. O Bugre fora de casa vai empatando. O Paysandu tem 0. Guarani tem 0 jogos em andamento. Nesse exato momento, o Brusque vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0 lá no estádio Gigantão das Avenidas. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. E essa Gustavo Marques. Essa voz do teaser, quem que é? Alguém rouco. Ariovaldo Isaac. Essa voz é do... Ariovaldo Isaac, colunista aqui dos canais Futebol Interior. Paysandu tem 0, Guarani também tem 0, 18 minutos. Casares, não é bom que o homem viver só. Casares na bola, lado direito. Vai fazendo cruzamento dentro da grande área. O tempo vai passando 0-0, 0 pro Paysandu, 0 pro Guarani. Você ouvindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. Cruzamento na grande área. Sobe de cabeça, escancarou, tira. A zaga da equipe do Guarani, a bola volta ali para Bueno. Bueno faz o lançamento, vai, evita, não evitou, a bola vai saindo para fora. Tem arremesso normal. Albert Cavalcante, 18 minutos e meio passados desse primeiro tempo. Agora é tempo de análise, diga aí. Até os 12, 13 minutos do primeiro tempo só deu o Paysandu, né? E o Vladimir teve que fazer 2 intervenções, né? Importantíssimas. E o Guarani com o síndrome do América Mineiro, né? Não atacava, não se defendia bem, deixando muitos espaços. E, obviamente, o time do Papão, que precisa, né, dos 3 pontos, assim como o Guarani, está na primeira equipe sair da zona do rebaixamento. Ali o Guarani sentiu. Mas passado o tempo, né, após os 13 minutos, o Guarani teve 2 oportunidades, né, colocou a bola ao chão e conseguiu aí suas melhores oportunidades. O Guarani precisa do capricho e o Luan Dias quer jogo. Mais uma vez, ele caindo pelos lados. Lá vem o Bugrão. E vem trabalhando a bola aí, que pelo Guarani, Luan Dias fez o toque na ponta. É pra ele, Pacheco, cruzamento, ajeitou, agora tira de qualquer maneira. E a produção acaba de me informar, né, que essa voz do teaser não é do Ariovaldo Isaac, sim do Mário Luiz, da Rádio Educadora de Piracicaba. Mas parece muito a voz do... Você conhece o Ariovaldo Isaac?
Parece muito a voz dele, mas eu acabo de receber informação me corrigindo, e quando me corrige eu falo no ar, hein? Então a voz é de Mário Luiz, da Rádio Educadora de Piracicaba. Tá bom, Albert? Então, não é nada disso que você falou, tá bom? Vem o Luan Dias vem trabalhando bola aqui na ponta esquerda. Ele abre o jogo, vem na correria total. Nossa, que desânimo, hein, Luan Dias? Que desânimo, Luan Dias faz a inversão da direita para a esquerda. Do Leme aponta lá pro Emerson. Emerson pedalou, foi pra cima, driblou, deu certo, tira, vai de carrinho, se joga nela. Manda a bola pra fora. É escanteio pro Guarani, Albert. Primeiro escanteio agora pelo lado esquerdo. Ali o João Vitor, ali na ponta esquerda, invadiu a grande área. Ele procurando os jogadores do Guarani, a movimentação dos jogadores do Guarani, ergueu a cabeça, porém, entretanto, o bote forceteiro do zagueiro do Paysandu. Escanteio para o Guarani, o terceiro do Bugre, o primeiro pelo lado esquerdo, vem ele na bola. Marlon Douglas, o camisa número 8. Marlon na bola, lado esquerdo, 20 minutos e 50 passados desse primeiro tempo. 0 pro Paysandu, 0 pro Guarani, cruzamento, sai de cabeça para afastar a zaga. A bola volta reboteada, fez o toque, domina ali para Pacheco. Pacheco dominou, fez o toque, escancarou. A devolução feita, cruzamento, toque de cabeça! Gol! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Marca de 21 minutos passados, primeiro tempo. E Pacheco, com a perna direita, fez o cruzamento dentro da grande área. É dele. Douglas Barcelar tem o número 23 estampado em sua camisa, subiu mais do que a defesa do Paysandu para abrir o marcador. Douglas Barcelar abalou, sacudiu, balançou, coração, essa felicidade. Abalou, sacudiu, balançou, isso sim, amor de verdade por você, Guarani. Detalhe do gol é seu, Albert. Após a cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola acabou sobrando pelo lado direito. E ele, um jogador diferente do Guarani, Luan Dias recebeu e viu o Pacheco. O Pacheco vindo de frente para mandar a famosa rosca dentro da grande área. E ali estava, na segunda trave, esperando a bola com todo o mel, Douglas Barcelar. Ali quem estava na marcação dele era nada mais nada menos que o Nicolas, que subiu, mas não conseguiu desviar a bola. Douglas Barcelar chegou livre, leve e solto inteiro. Cabeceou no canto baixo direito do Diogo Silva, que até pulou. Mas nada pôde fazer. Agora no Curuzu, o Guarani vai vencendo a equipe do Paysandu por 1-0, Gustavo Marques. Esse Albert Cavalcante, o Bugre vai vencendo o placar de 1-0. Douglas Barcelar na marca de 21 minutos passados do primeiro tempo. E o detalhe, a informação é toda sua, Albert. E após o gol do Guarani, ali está sendo atendido o dentro de campo, por incrível que pareça, né? E isso vai gerar também, foi a parada técnica, parece ali, né? Mas vai ser ali gerado alguns acréscimos quando ali está o Nicolas, né? Ele acabou dividindo, subindo com o Douglas Barcelar. Ele estava marcando o atacante estava marcando o zagueiro, normalmente é o contrário, né? E ele acabou ganhando de cabeça, acabou abrindo ali o supercílio pelo jeito ali, né? E ele está sendo atendido. E que cruzamento, né? Que cruzamento do Pacheco, né? Na segunda trave, e ele chegou inteiro, né? O Douglas Barcelar se projetou ali. O erro do zagueiro barra atacante, né? No caso, o atacante, o capitão, o Nicolas, foi olhar somente a bola, e o Douglas Barcelar, seu segundo gol com a camisa do Guarani nesse campeonato brasileiro. O Guarani vai vencendo e vai derrubando o tabu de 50 anos de não vencer a equipe do Paysandu longe dos seus domínios, Gustavo Marques. Esse Albert Cavalcante parece que deu ruim ali pro Nicolas, hein? Vai ter que
entrar em campo com aquela... touca, né? Com aquela touca. Houve ali com o contato. Estampa o contato o veio. sangue, o Albert. Ali eles fazem ali o famoso curativo, passa 300 voltas ali daquele... pra poder segurar ali e com a demora do atendimento pode colocar aí uns 6 minutos. Então, exatamente. Eu achei até estranho, cara, que ele foi choque de cabeça, não estranho, né? Choque de cabeça. Nós sabemos aí que tem aí, né, o protocolar, né? Jogador com choque de cabeça tem que receber atendimento médico e depois será acrescido o tempo na partida. Mas o que importa é o seguinte, 1-0 para nós, Gustavo Marques. Vem trabalhando bola ali o Wesley Garcia para a equipe do Paysandu. Ele domina na ponta esquerda, abre o jogo no círculo central. Vem trabalhando bola ali com o Quintana. Quintana abre o jogo. Erson Quintana, é isso, Albert? Esli. Não, Esli o quê? Esli, o que tem? Quintana o quê? Jefferson Quintana. Jefferson Quintana. Desculpa, eu pensei que era Teve o desvio, escanteio para a equipe do Paysandu pela ponta. O Matheus Bueno cortou também o Salustiano. A bola vai se perdendo para fora, tem escanteio para a equipe do Paysandu na marca de 25 e 40 passados desse primeiro tempo. 0 para o Paysandu, 1 para o Guarani. Você que tá ligado aí na Valinhos FM 87.9. Cruzamento na grande área, afasta, a zaga, bola volta, reboteada outra vez, descendo. Vem trabalhando bola ali com o Edilson. Edilson abre o jogo na ponta, a bola vai se perdendo para fora. Tem tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. O Pogre fora de casa vai vencendo. 26-20 passados desse primeiro tempo. Douglas Barcelar aos 21, 1 pro Guarani, 0 pro Paysandu. E daqui a pouquinho, às 18 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, tem Mirassol e Amazonas. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu, Bugre na frente, Canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Eita, professor, hein? Tamanho de salão de festa, hein? Misericórdia. Abre o jogo, vem trabalhando aqui na ponta esquerda, vem descendo a equipe do Paysandu com Kevin. E Kevin tentou passar ali, chega para cortar a zaga da equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora. Luan Dias acaba fazendo falta ali ou deu apenas arremesso? Acho que deu falta, mas acho que é um erro, né? Você tem um meia, né, como o Luan Dias, que tem que puxar a bola do campo de defesa para o ataque, para tentar ali fazendo a dobra pelos lados, né? Onde o Paysandu começou a atacar muito bem. Quando vem o Paysandu, o salto depois termina. E vem o Paysandu, cruzamento, corta ali a zaga da equipe do Paysandu, Guarani, a bola volta reboteada, vem tocando a bola ali com o Casares. Casares fez o toque, agora sim a detentora arrumou, né? A bola volta lá pelo lado direito, vem trabalhando bola a equipe do Paysandu, tenta criar a jogada de Blue, tentou ali fazer o toque, chega para tirar aí a zaga do Guarani, a bola volta, outra vez reboteada, tá pedindo aqui o Kevin, sempre ele, mas a bola volta, tenta criar a jogada, fez o toque, deu certo, vem descendo a equipe do Paysandu, cruzamento, toca de cabeça, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani, e completa a zaga do Bugre, completa, Caio Dantas, vai na correria total, vai no embate. São 1 contra 1, olha o Caio Dantas, acabou desequilibrado, caindo a posse de bola, favorecendo a equipe do Paysandu, que vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, vem tocando a bola, como camisa número 32, que já abre o jogo, fez o toque, domina aqui na ponta, já abre o jogo com Kevin, tenta ali, nas costas pro Wesley Garcia, a bola vai pra fora, tiro de meta, Albert. E aqui, né, passando aqui na nossa bancada virtual, né, o Real 76, basta não afrouxar a marcação, fechar os espaços aí para o jogo, inteligência, Guarani. Albert, após a blitz do Paysandu, o Guarani saiu mais para o jogo, mudou a postura em campo, mudou, né? O Guarani soube se defender, né? Mas assim, vamos dizer assim que foi mais incompetência do Paysandu do que aí méritos do Guarani, né? Porque o Paysandu teve 2 chances importantes, o Vladimir fez as 2 defesas importantíssimas e o Guarani até a segunda oportunidade, o Paysandu, o Guarani não jogou. E mais uma vez, o Guarani depende, né? A Luan dependência, né? Precisa desse jogador importantíssimo porque ele flutua, né? Ali sempre ele está no campo de defesa, ele arrasta, né? Ele acaba abrindo um buraco no meio da zaga do Paysandu.
e começa fazendo a dobra, né? Ali ele faz a dobra tanto com ponta direita do Guarani, né? Tanto com o Marlon ou também da ponta esquerda com o João Vitor, e acaba criando espaços, né? E uma dessas jogadas, numa cobrança de escanteio, a bola acabou espirrando, né? Sobrando pelo lado direito, ali o Pacheco, com toda a tranquilidade, fez o cruzamento lindo, né? Passado o famoso pão com manteiga, né? Ali na segunda trave, e o Douglas Bacelar, né? Ali o sistema defensivo do Guarani está aí dando essa vitória parcial pro Bugre. Lá vem e vem descendo ali o Bueno, Marlon dominou, chuta! Invadiu, chutou, bateu! É pra defesa do goleiro bem posicionado, Diego Silva. É pra fazer defesa, a bola volta, reboteira, vem no contra-golpe, a equipe do Paysandu. 30 passados desse primeiro tempo. Você ligado, você conectado junto com a gente, ligado aqui pelos canais Futebol Interior. Vem descendo a equipe do Paysandu lá pela ponta direita. Vem na correria total, vai tentar fazer o cruzamento, a posse de bola favorecendo a equipe do Paysandu. Vai se perdendo lá pelo lado direito. Tiro de meta ou escanteio, Albert? Ali estão marcando o escanteio, né? Pra mim foi tiro de meta, né? Mais um escanteio pelo lado direito, né? E ali vai ele na bola, o Casares. Ali está marcando 7 escanteios. Você lembra alguma coisa essa palavra? Não lembro de nada, não. Eu já estou Casares. Vai para a cobrança lá de escanteio, 30 minutos passados desse primeiro tempo, 0 pro Paysandu, 1 pro Guarani. Cruzamento vai Casares, bola viva, sobe de cabeça para tirar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada ali com o João Vieira. João Vieira abriu o jogo aqui na ponta ali para a equipe do Paysandu, driblou, fez o toque, abriu, escancarou, vem driblando, vem tocando bola, vem se aproximando lá na grande área ali. A equipe do Paysandu vem tocando bola outra vez, vem descendo, tenta fazer o toque, dominando aqui na ponta direita, tentou na infiltração. Linha de fundo, a bola tá viva, posse de bola da equipe do Paysandu, aperta o Bugre, não dá espaço, tabelinha feita, tira Matheus Bueno, completo, olha que toque do Caio Dantas, mas não foi muito bom, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso para o alto, favorecendo a equipe do Paysandu, que vem tocando bola, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações, YouTube Futebol Interior. Albert Cavalcante, 31 minutos, é tempo de análise, informa aí, Albert. O Guarani que equilibrou a partida, respondendo até o Real 76, né, 1976, o Guarani equilibrou, né, teve, apesar dos sustos no começo, a famosa blitz da equipe do Paysandu, o Paysandu ali não conseguiu, né, manter a postura, lá vem o Paysandu de novo. Vai Paysandu, cruzamento, tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada, vai antes de sair, vem tocando a bola a equipe do Paysandu, ainda pela ponta direita, vai tentar fazer o toque pela falta reboteada, vem trabalhando bola, já pro jogo, tá pedindo aqui na ponta, tá pedindo aqui, tenta ali criar a jogada outra vez na ponta direita, vem a equipe do Paysandu que vem tocando a bola, tenta ali criar a jogada, ainda tocando ali com o trio da zaga, abre o jogo, tenta ali no sistema defensivo, agora sim pro sistema ofensivo, abre o jogo, vai tentar driblar, deu certo, vai tentar fazer o cruzamento, a bola vai saindo pra fora, tem ali o que, Albert Cavalcante? Na minha ótica aqui, né, pelo lado direito ali, o jogador camisa, o número 2, o Edilson, tentou ali fazer o cruzamento, mas explorando o jogador bugrino, a bola acabou indo direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Guarani. O Guarani vai vencendo, hein? 33 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo o Paysandu por 1-0 e vai caindo o famoso tabu de 50 anos. Ô Albert, com esse resultado, mesmo que seja parcial, o Bugre vai vencendo pelo placar de 1-0. Como é que fica a situação do Guarani em questão de pontuação e também para sair da zona de rebaixamento? Por incrível que pareça, o Paysandu estaciona, né, com a derrota, o Paysandu estaciona na 16ª colocação com 27. É um jogo direto esse jogo. Exatamente, um jogo de 6 pontos, né? E o Guarani, mesmo com a vitória, né, parcial, o Guarani está na última colocação com 24 pontos, mas fica apenas agora 24. 5, 6, 27. Fica apenas 3 pontos do primeiro equipe, que é a equipe do Paysandu. Né? Lembrando, obviamente, que o Guarani ainda tem 3 pontos em disputa. Então esse resultado é importantíssimo para a sequência, né, para o Guarani aí, a recuperação, né? E nada mais nada menos, você vai derrubando o tabu e vai estacionando mais um concorrente direto, né? Abre o jogo, vem tocando a bola aqui pro Guarani com o Luan Dias faz ali a abertura de bola, o lançamento. Se fosse um pouquinho mais lento, talvez estourou. Chegaria e é o Marlon, Albert. Sentiu, pode parar, vai substituir. É o Marlon? É o Marlon. Ali é o que? Estirou, né? Estiramento ali na coxa esquerda. Não parou, não? Mas os caras deviam ter parado, né? Vamos ver se ele tá caído lá ainda. Não, caiu, parou.
E aí, e cadê o fair play? Ah lá, né? tá, o Caio o fair play, agora sim. Agora vai dar agora vai dar o bololô. Hein? Ah, mas ele pôs a mão ali na posterior, né, da coxa, já era. Ali já pode preparar o aquecimento, que ali já era, estourou. Estourou o posterior da coxa, né? Ali esquece. Ali da coxa esquerda, já era. Estourou. Você vai pedir, ó, já pode colocar, já estourou. Ali, ó, quando ele correu, ele já sentiu, ó. Estourou. Ele já rompeu tudo. É o Marlon, né? O Marlon que desabou no gramado. Exatamente, apostei tanto aí com o Marlon, né? Eu gosto desse toque. Eu também, mas não pode. Não pode passar pra nós? Não pode. Por quê? Porque não, né? E ali, ó, os jogadores ali estão cobrando ali por conta do fair play, né? Ali o capitão Salustiano, né? Ali, né, chegou junto com o Pacheco, ali com os jogadores ali, cobrando o fair play, né? E ali entrou bandeirinha, ali tá o capitão também Nicolas, né? O famoso bololô, quando ali o árbitro da partida, o senhor Rodrigo José Ferreira de Lima de Pernambuco, chama os dois capitães para saber o que está acontecendo, né? E na partida, né? A regra, né? Não, né? Vamos dizer assim que seria o normal, né? Os dois capitães, né? Serem ali conversar, né? Chegar ali e ter o direito, entre aspas, de conversar com o árbitro. Tanto que o árbitro chamou os dois capitães e acabou aí, né, já passando aquela famosa, né, a cartilha, né? Se continuar assim, não começar a amarelar, quem sabe vermelho, né? Por conta da falta de fair play do Paysandu, que eu vou falar pra você, Gustavo, opinião minha, tá? Pra mim, fair play, se o Guarani estiver perdendo, não tem que ter fair play, não. Né? Assim como o Paysandu está perdendo, né? Só que o Guarani tem que devolver também as honras. Se caso alguma coisa acontecer, o Guarani tem que mandar a bola pra rede, viu, Gustavo? É isso aí, você ligado, você conectado. Parece que o Reinaldo vem aí, Albert. O camisa número 20, né? Não dá mais, né? O Marlon nem estourou ali. Foi posterior ali, já era. Quando vai embora o camisa número 8, o Marlon, né? O camisa número 8, apostei que iria muito bem nessa partida, mas vai entrar o camisa número 20, né? O Reinaldo. Então o Marlon, camisa número 8, vai embora. Sentiu. Mais um jogador por lesão. O Guarani já perdeu o Ayrton. E o substituto do Ayrton, que é o Marlon, também perdemos, né? E entrou o 20, o Reinaldo, a informação para a pizzaria do Dadá. Marlon, camisa número 8, sentiu a posterior da coxa esquerda, foi embora. E entrou camisa número 20, o Marlon. Quando ali, né, está sangrando ainda, continua sangrando e na regra não pode, hein? Não pode continuar sangrando, tem que estancar esse sangue. Ali o quarto árbitro ali está, né, o Jonathan, Costa Araújo está ali, né, do Pará, está olhando para ver se tá falando, né, tá sangrando aí, não pode ficar em campo. Tem que arrumar, tá sangrando, então não pode. Não pode, agora eles vão passar mais uma bandagem. Abriu o supercílio, né, no gol do Douglas Bacelar. Mas segue o jogo no Cruzou, Guarani 1, Paysandu 0. Você ligado, você conectado, 37, 20 passados. Nossa, não perde aí não, o Bispo. Abre o jogo, vem trabalhando a bola, a equipe do Paysandu ainda na ponta, na correria total, linha de fundo, lado direito, olha, vem com quem joga, vai tentar fazer a evolução, deu certo, evitando a saída Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Agora vem descendo a equipe do Guarani, invadiu, bateu pro gol, pra defesa do goleiro, quase o segundo gol do Bugre, Albert. Contra-ataque pelo lado esquerdo, ele, João Vitor, foi levando, entrou na diagonal dentro da grande área, tentou bater rasteira, é verdade, tirando do goleirão Diogo Silva, que pegou a bola lá embaixo. Quase, o Guarani faz o segundo gol, 38 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo o Paysandu por 1-0, Gustavo Marques. E abre o jogo, vem tocando a bola, a equipe do Paysandu lá pela ponta, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, o tempo vai passando, é tempo de análise, 38-30, vem aí Albert Cavalcante, aí Albert, o Guarani merece o resultado, parcial de 1-0, o que pode ser feito para o Guarani fazer o segundo gol, ou quem tá mais para fazer os gols? O Paysandu para empatar ou o Guarani para ampliar o resultado? O Guarani está jogando com a famosa malandragem, né? O Paysandu, né, começou muito bem e aí o Guarani equilibrou, né? A partir do gol ali acabou, né, segurando o ímpeto da equipe do Paysandu. E agora o Guarani joga com a vantagem, entre aspas, né, para ele mesmo, né, sobre a vantagem ali nas melhores decisões. O Guarani, quando tem a bola, sabe o que faz com a bola, não tem pressa. O Guarani tem velocidade, mas não tem a famosa pressa. Já a equipe do Paysandu é ao contrário. Quando tem a bola, tem a famosa pressa. E isso está sendo ótimo para a equipe do Guarani, porque muitos passes errados
mas tem que ficar esperto que você tem o Nicolas, o camisa número 11, tem o Casares, que é um exímio cobrador de faltas, escanteios, etc. E mais uma vez, ó, 39 minutos do primeiro tempo, olha a bola que os caras enfiam, meu Deus, é nossa. Tento feito, pega bem, Vladimir bem posicionado no gol para fazer defesa. O camisa 89 do Gustavo completa, Albert. E agora você tem o Reinaldo, né, pela ponta direita. Vamos ver aí qual verá a mudança de postura. Reinaldo errando já o seu primeiro passe, né? Mas o Guarani precisa colocar mais uma vez. O Guarani precisa colocar o Luan Dias quando foi uma falta boba do Pacheco agora no campo de defesa. O Luan Dias precisa entrar mais no jogo. O Luan Dias teve os lampejos, conseguiu o lance do gol, tocando a bola para o Pacheco, né? Foi a famosa pré-assistência, né? Mas o Luan Dias precisa entrar mais em campo, né? Não, o Guarani não pode aceitar, né? O Guarani estava com mais posse de bola, né? O Guarani tem o domínio do jogo, mas o Paysandu vem nessa bola, a famosa bola bandida. Mais uma falta perigosa, 40 minutos do primeiro tempo, Casares na bola. Esse é o problema do Guarani. Bola parada. Vamos esperar aí que a equipe do Guarani saiba segurar, segurar o ímpeto do Paysandu, porque o Paysandu em casa é muito, muito forte. E aí, ó, diga, meu amigo, ó, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse resultado é bom ou ruim pro Guarani? Tanto faz, né? O Vitória não joga, né, na série A, né? Então... Tanto faz, né? Tá esperto, hein, Albert? Tá esperto, tanto faz, né? Não, mas pegadinha só tem que passar, pra você, só que aí tem que passar o placar aí, meu amigo. Então. Vem comigo, torcedor amante do futebol, para o tempo e placar de jogo. 41 minutos passados desse primeiro tempo. 26ª rodada, Guarani vai vencendo aos 20 minutos. Gol de Douglas Marcelar, Paysandu 0, Guarani tem 41 e 20. O Bugre vai vencendo, lembrando que tem jogos, aliás, tem jogo em andamento nesse Campeonato Brasileiro Série B. Primeiro tempo, o Brusque vai vencendo a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-0. O gol de... no estádio Gigantão das Avenidas. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Viu, Albert? Essa voz do teaser é a voz de Mário Luiz, da Rádio Educadora de Piracicaba. Tá bom, Albert? Só pra te corrigindo aí. Então, né, Canais Futebol Interior. Pra mim, dançou, né? Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Só cadê, tá aí? Gabriel, tá aí? Só fala delivery pra mim. Só pra mim ver daqui. Delivery, que coisa. Veio o Paysandu na meia-lua. Abre o jogo, fez o toque, a devolução feita. Tentou bater, fez o que não foi Casares. Abriu, cobrou. Meu Deus do céu, cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Teve o desvio. Escanteio, Albert. Falando em delivery, ali foi, né? A zaga delivery, né? A bola acabou ali perdida. A bola estava dominada pelos jogadores do Guarani. Ali houve a chance do cruzamento, a bola acabou desviando, né, na zaga do Guarani. Escanteio para os homens pelo lado esquerdo, Casares na bola. Casares na bola, cruzamento na grande área, passou por todo mundo. A bola sobrou, chegou batendo pro gol, batendo pra fora. Passa à esquerda do goleiro, subiu, quem foi ali, Albert? Deixa ali o atleta virar um pouquinho, mas já passou. Mas tudo bem ali, mas o cruzamento do Casares é um cruzamento perigoso, né? E a bola passou por toda a extensão da grande área e acabou ali parando ali pelo lado direito. E ali o camisa número 8, João Vieira, bateu fino, bateu forte, porém, entretanto, a bola passou, né? Passou por cima, sobre o gol do goleiro Vladimir. Segue no Curuzu, tá acabando o primeiro tempo, hein? Paysandu 0, Guarani 1, lembrando que tem os acréscimos ainda aqui do conta do Nicolas, 6 né? minutos. Vamos aguardar aí, ó, finalizações, 7 para o Guarani, 5 para a equipe do Papão. O Papão que chegou a ter 3 finalizações assim consecutivas, o Guarani nenhuma, né? O Guarani equilibra, mas sofre nesse final do primeiro tempo. Abre o jogo, vem descendo a equipe do Paysandu pela ponta direita, vai tentar fazer a evolução, deu certo, ergueu a cabeça, fez o toque, a bola volta, tá viva, tá pedindo ali, sempre ele, o camisa número 36, o Kevin da equipe do Paysandu, mas preferiu manter essa bola na ponta direita, passa por todo mundo, conseguiu fazer o giro, é com ele, o Esli Garcia, tentou bater pro gol, a evolução feita, abre o jogo na ponta, lado direito, vai tentar fazer o toque, linha de fundo, cruzamento,
cruzamento nas mãos tranquila de Vladimir. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Obrigado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lá vem Casares dominar o jogo, vem descendo a equipe do Paysandu, linha de fundo. Se tentar evitar a saída, é um perigo, a bola passa por todo mundo e vai embora. Tentando ali acionar, não consegue de ganhar, Bati. Quando sobe a placa, só 5 minutos. Que coisa, eu quase acertei, falei 6, tá? Exatamente, Ligado, eu achei que ia hein? ser mais, hein, Tô cara. ligado. Eu achei que ia ser mais, né? Aí ali, olha só como é que tá o Nicolas, né? Todo enfaixado. E quando ali o Real 76, né? Para o Guarani, basta acertar melhor seus contragolpes. E o Paysandu a perder, ele vai sair mais para o jogo. O Guarani deve jogar compactado e sair com velocidade contra golpes. Albert, qual é o lado mais vulnerável do Guarani, por favor? Ah, cara, eu vou falar pra você, nessa partida aqui, o Guarani não tá tendo problema pelos lados, não, né? E quando ali uma falta em cima do jogador do Guarani, o problema do Guarani é pelo meio mesmo, né? O Guarani, a equipe do Paysandu, quando faz a dobra, né, pelos lados, o Guarani, ele sabe, ele está se fechando bem, porém, entretanto, ali é mais pelo meio, né, pela meiuca. O Paysandu já percebeu que o Guarani vem fechando bem os lados, né, e vai agora arriscando nas jogadas nas bolas paradas, que é de escanteio, e também pelo meio. Quando falta marcar em cima do João Vitor, foi marcado aí 10 escanteios, né, e só desses 10 escanteios aí eu vou falar pra você, meu amigo. É a bola do Casares, aquela famosa bola venenosa, e o Guarani, né, os escanteios aí, é Marlon batendo, tem que bater o Luan Dias, né, o homem da bola parada. Já pensou se o Guarani fizer o segundo gol agora no primeiro tempo? Tomara, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem tocando a bola aí, equipe do Guarani, já tentou passar ali, o Reinaldo fez ali o giro de 360, tentando achar alguém. A bola volta para Bispo, é para Luan Dias dominou, cruzamento pro Caio Dantas. Teve um toque sutil, mas nas mãos do goleiro Diogo Silva para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A bola vai se perdendo, a bola vai pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Paysandu. O Pugri vai vencendo, mas vai sofrendo nos minutos finais, hein, Albert? Pra encerrar o primeiro tempo, hein? Ali o Wesley Garcia, né, pelo lado esquerdo, né, tentou fazer o rabisco em cima dos jogadores, pra mim não foi falta, né, não vai conseguir ali passar no meio dos jogadores do Guarani, porém, entretanto, ali o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, marcou a falta. Casares na bola, mais um mini escanteio, vamos dizer assim, né? A bola perto da linha de fundo, né? Alguns passos, alguns metros da linha de fundo. Quando aí o Vladimir, né, posiciona um jogador só ali, né, para proteger o seu lado esquerdo, né? O seu lado direito, desculpa. E vamos ver o que vai acontecer aí. Olha o gol. Cruzamento sai para pegar o goleiro Vladimir. Com a pontinha dos dedos. Manda a bola para fora. É escanteio para a equipe do Paysandu, Albert. Mais uma vez o Vladimir vai sendo, apesar do gol do Douglas Bacelar, né? Ou do Douglas Bacelar, isso mesmo. Sim. O Vladimir vem sendo aí um dos destaques do Guarani, né? Lá vem o escanteio já cobrado. E vem a equipe do Paysandu tocando a bola, vai tentar o cruzamento. Minha nossa! Sai para tirar de cabeça o Douglas Bacelar, na bola volta reboteada. A bola tá viva, coloca essa bola dentro da grande área. Minha vai, nossa, Bueno. tira. E vem Bueno tentou passar, driblou, passa no primeiro, perdeu, hein? A recuperação da equipe do Paysandu, mas a arbitragem marca falta. Falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abre o jogo, a bola vai se perdendo pra fora. Tem a cabeça normal favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando. Paysandu tem 0, Guarani tem 1, 48-49. Faltando 1 para terminar o primeiro tempo. O Pugri vai vencendo o gol de Douglas Bacelar aos 21 minutos do primeiro tempo.
Vem tocando a bola a equipe do Paysandu, lá pela ponta, solta a bola ali pro goleiro, o goleiro que é o Diogo Silva, Diogo Silva, devolução feita, abre o jogo, vem tocando a bola ainda pelo sistema defensivo, já tenta ali criar a jogada, fazer o toque ali pro Edilson dominou, voltou a devolução feita, vem tocando a bola ali com o Yerson Quintana, ele abre o jogo, fez o toque, ali a abertura de bola na ponta esquerda, vem descendo pro Elis Garcia parou, vem com quem joga, solta a bola, vem descendo, vem tocando, vem trabalhando com Lucas Maia perde, recupera a equipe do Guarani, Kevin chega para recuperação para a equipe do Paysandu, chega fazendo falta e falta favorecendo a equipe do Paysandu. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Paysandu tem 0, Guarani tem 1,50, hein? É a última jogada, o último ataque do Paysandu antes de encerrar o primeiro tempo. E vai para a cobrança ele, o camisa 10, o Casares, cruzamento! Sai de cabeça para fazer o toque, a bola vai para fora. Tem escanteio, o árbitro não termina, Albert marca o escanteio pro Paysandu. O Bacelar, né? A bola perigosa dentro da pequena área ali, o Bacelar se jogou, mandou a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio, pelo amor de Deus, mais um escanteio pelo lado direito. Adivinha só quem vem na bola. Vai para a cobrança, cruzamento na grande área. Sai para tirar outra vez a zaga da equipe do Guarani. Parou o quê? Falta. Então podia ter terminado, né? Ah, então. Mas ali ele marcou mais alguns minutos de acréscimo ali, né? Deu mais? Falta ali, Deu mais falta, vamos ver se empolgado o árbitro, hein? Acho que não. Ergue os braços. Termina o primeiro tempo. O Bugre vai vencendo o gol de Douglas Barcelar aos 21 minutos. Albert, Bugre sai como vencedor do primeiro tempo, hein? Os primeiros 45 minutos de partida, o Guarani no Curuzu vai vencendo o Paysandu por 1-0. Casa cheia, casa lotada. Ali numa jogada, primeiro escanteio pelo lado esquerdo, a bola acabou sobrando pelo lado direito, e aí Luan Dias, né, deixou aquela bola amanteigada, preparada para o Pacheco, que fez o cruzamento na segunda trave, e ali apareceu ele, Douglas Bacelar, que fez o seu segundo gol com a camisa do Guarani. Quando ali vamos aguardar, né, quem irá falar pelo lado do Guarani, com certeza ali, eu espero que seja o autor do gol, e vamos ouvir o Pacheco. Pacheco, fala sobre esse primeiro tempo que o Guarani começou atrás, né, teve o Paysandu com melhores chances, mas o Guarani conseguiu equilibrar e marcar o primeiro gol. Sabíamos que ia ser difícil, jogar aqui no estádio deles é muito difícil, sabia da pressão, então nós sabia que ter que marcar bastante e na hora que nós tivesse a bola, nós ia ter que jogar. E foi o que fizemos e graças a Deus aí conseguimos fazer o gol e sair na frente do placar. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder. Não, mas aí o Pacheco, né, mais uma assistência, né, o Pacheco foi tão criticado quando veio, né, reserva do Criciúma, que não sei o que tem, que não sei o que tem lá. O Diogo Matheus, todo mundo, aquela memória afetiva do Diogo Matheus, que o tempo que ficou aqui, 4 temporadas, não perdeu derby, fez 2 gols no derby, etc, etc. E ali chegou o Pacheco, né, quietinho, né, foi fazendo suas partidas, vem crescendo de produção, assim como a equipe do Guarani, foi muito bem. E o Luan Dias também, né, foi outro destaque do Guarani. Mas o melhor jogador na partida, estamos ganhando de 1-0, é verdade. Mas o que o Vladimir, as 3 defesas que o Vladimir fez, sustenta o resultado de 1-0. Uma vitória parcial do Guarani, uma vitória a passo de elefante. É pequena, é verdade, mas muito pesada na sequência do campeonato. Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante com o seu aí comentário falando um pouquinho desse primeiro tempo, essa vitória parcial do Guarani, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, nós vamos repercutir essa vitória parcial do Guarani no primeiro tempo, daqui a pouquinho transmissão do segundo tempo para Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior. Rápido intervalo, eu volto em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. 17 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta aí com a vitória parcial do Guarani. Gol de Douglas Barcelar. Bugre vai vencendo o placar de 1-0. Albert, para você, resultado justo até o exato momento. O Guarani que vai para o intervalo com um gol a mais da equipe do Paysandu, ou seja, vence pelo placar de 1-0. Foi justo esse primeiro tempo, essa vitória parcial do Guarani? Justíssima, né? Apesar aí de toda a pressão, né, no Curuzu, né? O Paysandu também vindo no mau momento. O Guarani sofreu, né? Nos primeiros minutos sofreu uma pressão ensurdecedora, como diria o outro, né? Onde o Vladimir precisou fazer intervenções, né, importantíssimas, como um chute do camisa número 15, o Wesley Garcia, né? E acabou, né, sabendo sofrer, né? Deu espaços para a equipe do Paysandu. O Guarani teve aquele famoso, parecia que estava jogando contra o América Mineiro ainda, né? Um apagão, né? E ali teve a finalização do Kevin, né? O lateral esquerdo. E depois disso o Guarani acordou para a partida, né? Ali o Luan Dias começou a entrar na partida. O Luan Dias, ele estava encaixotado na defesa, no meio campo, né? Da equipe do Paysandu. Quando o Luan Dias começou a cair pelas pontas, né, acabou fazendo a dobra pelos laterais, ele acabou, né, tirando o ímpeto do Paysandu. E ali começou a criar mais oportunidades. Tanto que o Luan Dias arrumou a primeira oportunidade para o Guarani Real ali para o Caio Dantas, que quando ele finalizou houve o corte do zagueiro do Paysandu. E depois ele mesmo, né, na carreira solo, como diria o outro, ele tentou ali, né, um chute ali tirando totalmente do goleiro. E ali a bola acabou raspando ali a trave do goleiro Diogo Silva. Depois disso, o Guarani começou a conseguir os seus escanteios, espaços, né, obviamente. E numa jogada pelo lado direito, né, mais uma vez Luan Dias para Pacheco, que fez o cruzamento na segunda trave pelo lado direito. E ali o Barcelar acabou aparecendo. Depois disso, o Guarani se defendeu e só saiu nos contra-ataques. Tanto que um dos contra-ataques, né, que o Guarani teve com o João Vitor, né, ele teve a chance, né? Ele entrou dentro da grande área, na diagonal, pelo lado esquerdo, e na hora de concluir ele acabou chutando mais grama, é verdade, do que a bola, né? E depois disso o Paysandu foi pra cima, tudo ou nada, a torcida ali vaiando, apertando ali o jogador, porque o Guarani, lembrando que o Paysandu vem passando aí por um momento de não ter vitórias, também passando um momento de não conseguir, né, performar da melhor forma possível dentro do Curuzu.
e na 16ª colocação. E o Guarani usou isso ao seu favor. Ou seja, o Guarani conseguiu fazer o seu gol e agora vai esperando o Paysandu. E até mesmo aqui respondendo o Marcelino, né, que o Guarani tá jogando bem, né, com a saída do Marlon entrou o Reinaldo tudo que tentou ele acabou errando. Para mim o Reinaldo precisa de mais tempo, né, no caso ali, para pegar o ritmo de jogo. O Reinaldo, que está há muito tempo na reserva, provavelmente irá ganhar essa vaga, caiu no colo, né, tem tanto o Reinaldo também tem como o Marlon Maranhão. Mas agora o Guarani precisa agora voltar para o segundo tempo totalmente ligado. Porque lembrando, né, que contra a equipe do Curitiba foi assim, né? O Guarani fez um primeiro tempo convincente, saiu vencendo por 1-0. E logo aos 3 minutos do segundo tempo acabou, né, um empate. E na sequência o Gabriel Bispo acabou fazendo o segundo gol e depois o Guarani só se defendeu. O Guarani precisa fazer o seu segundo, precisa jogar com inteligência, precisa acionar mais o Luan Dias. O Luan Dias é um jogador diferente do Guarani, assim como o Caio Dantas. O Caio Dantas que muitas vezes ajudou no campo de defesa, tirando algumas bolas, né? Mas nós sabemos que o Caio Dantas, por tudo que ele representa, artilheiro do Guarani, ele precisa estar dentro da grande área. Só que ali precisa o Guarani criar, né? Sair com mais velocidade. O Guarani trabalha muita bola, né? Toques de bola curtos, né? Mas você precisa alargar o campo. Você precisa jogar nas costas dos pontas, né? Porque quando vem ali pelos lados, vem o Casares, ali já vem, né, o Wesley Garcia, que é nesse primeiro tempo o destaque do Paysandu, o Guarani sofre. Então o Guarani precisa criar um meio de evitar que esses jogadores entrem na partida, entre aspas, né? Precisa criar mais dificuldades para que a bola não chegue com tanta facilidade pelos lados. Que quando a bola chega pelos lados, o Guarani tem muita dificuldade. E, obviamente, além do Vladimir, que fez 3 defesas importantíssimas, né? Nós temos que ver, também temos que enaltecer também a dupla de zaga do Guarani, né? Douglas Bacelar também como São Luciano. Douglas Bacelar, seu segundo gol com a camisa do Guarani. E uma coisa, né? Um dado, né? O Guarani na última vitória contra a equipe do Curitiba foi um gol de cabeça do Gabriel Bispo, né? Jogada pelo lado esquerdo, né? Pegando a zaga adversária de calça curta. O Guarani precisa utilizar mais dessa jogada. O Guarani precisa colocar, vou bater nessa tecla, Luan Dias e Caio Dantas, eles precisam estar conectados na partida o tempo inteiro. A bola tem que passar no pé do Luan Dias, que o Luan Dias, jogador diferente do Guarani, ele com certeza ele tem qualidade para criar chances e muitas coisas diferentes, algumas oportunidades diferentes. Porque agora com a equipe do Paysandu, né, perdendo dentro de casa e vai sair para cima, ele vai tentar um empate, né, com a força da sua torcida, o Guarani precisa achar espaço. Então agora é a hora de conectar Luan Dias, Caio Dantas e também o João Vitor, Gustavo Marques. Positivo, se ligado e conectado junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9, o Bugre vai vencendo, você viu aí, o comentário do Albert Cavalcante, né, falando aí do que foi esse primeiro tempo. 18 horas mais 4 minutos, vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida em definitivo para o segundo tempo de Guarani e Paysandu. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Tô de volta junto com vocês aqui pela Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo e com troca, hein? De ambas as equipes, Albert. Vamos aguardar aqui, né? O camisa número 10, o Luan Dias vai embora. Estranho, hein? O Luan Dias será cansou e entra o 47, que é o seu substituto, o Pierre, que vier da Tombense. E aqui o camisa número 22, o Borassi. 47. Isso. Isso. Pera aí que agora você tá me atrapalhando todo aqui, ó. Espera aí. O Casares, camisa número 10, vai embora também. Vai entrar o camisa número 22, o Jean Dias. E o 99, Ione Gonzalez vai embora. Vai entrar o 24. Então vamos lá. Agora vamos passar aqui pra você certinho, tá? Vamos lá. Então no Guarani, Luan Dias, camisa número 10, foi embora. Entrou o 47, o Pierre, né? E a equipe do Paysandu, o Casares, o camisa número 10, foi embora, entrou o 22, o Jean Dias. E foi embora o Ione Gonzalez, o 99, e entrou o 24, Borassi. Então na equipe do Paysandu, o Casares, camisa número 10, foi embora, entrou o 22, o Jean Dias. E o Ione Gonzalez, 99, foi embora, entrou o 24, Borassi, Gustavo Marques. E a bola está rolando do Brasileirão Série B. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem tocando a bola, liga a equipe do Guarani, abre o jogo pela ponta direita, faz o lançamento, chega para cortar a zaga, bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Paysandu, que já faz o toque, abertura de bola, vem trabalhando ainda pelo sistema defensivo, vem tocando a bola, a equipe do Paysandu que vai perder o jogo, placar de 1-0, vence o Guarani, o lançamento feito, vem caindo aqui na ponta, dominada para o Edilson, o Edilson passa, olha, vem com quem joga, salta a bola, é próximo do círculo central, trabalhando para João Vieira. E João Vieira fez o lançamento, deu certo, vem descendo Adilson, cruzamento! E o desvio de Nicolas e o gol do Paysandu. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Sem entender até agora ele, Borassi. Acabou de entrar a jogada pelo lado direito. Cruzamento do Edilson. Nossa, que jogada horrorosa, hein? E consegue o gol. Aliás, jogada horrorosa não, né? A atuação da zaga nessa jogada foi horrorosa. Assistiu ali o Borassi para fazer o gol. Albert Cavalcante empata o Paysandu logo no comecinho do segundo tempo. O que eu acabei de falar? Que eu acabei de falar no comentário, né? Ali o cruzamento pelo lado direito. Nós sabíamos que iam vir ali na força do ódio, né? E assim foi feito. O Edilson cruzou, né? Fez o famoso ali na segunda trave, ele cruzou ali pelo lado direito. A bola veio quicou na frente do goleiro Vladimir, que tentou, né? Que pulou, tentou fazer defesa, a bola passou por cima dele. E Tem ali VAR? Apareceu camisa número 22. Tem Não? VAR? O Jean Dias, né? Quando o Jean Dias acabou ali vindo de carrinho e fazendo um gol de empate, né? Com gol livre.
Como é quem fez o gol de empate? O camisa 22, o Jean Dias, que entrou. Não foi o Borassi? Não, o Borassi não, o Borassi é o 24. Foi o Jean, verdade. O Jean Dias, né? E quando está sendo revisto ali, estão esperando ali ver o VAR sobre foi gol ou não foi, estão procurando alguma coisa, né? Está ali o milionário Zé Rico, mas pelo que eu vi aqui da jogada, só se teve alguma falta antes, mas pra mim não teve nada demais não, viu, Gustavo Marques? Pra mim foi gol legal. Tomara que ele ache alguma coisa, mas pra mim foi gol legal. Quando ali os jogadores ali estão ali fazendo a famosa rodinha, né? Estão procurando impedimento e não estava, né? Ele não estava, né? Ali ele recebeu ali foi falha na marcação. Tem lá em cima. Não, mas é o lance, mas o lance aqui embaixo, né? O bandeirinha correu pro meio ali, pra mim não foi impedimento, pra mim houve ali, pra mim é gol legal, mas quem sabe ali foi marcado alguma coisa ali. Vamos aguardar ali, quando está vendo o milionário Zé Rico. Ali o Rodrigo Zé Ferreira de Lima está esperando ali o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais traçar as linhas, né? Vamos ver ali se houve ali impedimento. Mas o cruzamento do camisa número 2, o Edilson ali, né, na diagonal, à frente do goleiro Vladimir, foi sensacional. E o Vladimir ia tocar na bola, gente. Ia tocar. O gramado tá seco, né? Fofo e seco, a bola acabou quicando à frente do Vladimir, que não conseguiu tocar na bola. E ali na força do ódio, né? No carrinho, camisa no 22, acabou de entrar, cara. Acabou de entrar, primeiro minuto de jogo, o Jean Dias acabou marcando o gol do empate. Vamos aguardar. Que demora, aí. né? Então, uma demora, cara. Pra revisar um gol que é claro que foi gol. Né? Pra mim, aí foi gol, né? Isso aí não sei o que eles estão procurando, pelo em ovo. Mas ali, quando ali está o Márcio Fernandes, né? Ali também. E pelo jeito ali não. Ah, não, tá esperando ali, né? Esperando alguma coisa ali. Pra mim, não teve ali. Pra você, gol legal? Ah, pra mim, gol legal. A imagem não foi repetida aqui, né? Pra nós, né? Mas pra mim aqui foi gol legal, tá? Eles estão ali a rodinha, alguns jogadores ali em cima do árbitro, esperando ali. A decisão é muito demorada, né? O Brasil é fogo, viu, meu amigo? Decisão que é feita em alguns minutos, né? Então, chama pra faturar aí. O Alan Alma ali. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É o que eu fico imaginando, né? Quando é pra parar, não para, né? Aí demora uma eternidade pra dar um resultado que todos nós sabemos. Posição legal, gol da equipe do Paysandu, hein? Estão traçando as linhas lá, mas ali, ó. Ali faltou ali um dedo ali, né? Do Vladimir ali. A bola acabou, ele fez uma defesa. Quando o Brusque, né? Ali o placar ao vivo Futebol Interior, o Brusque 2-0 em cima do Vila Nova, né? Isso é um resultado ruim pro Guarani, né? A bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. A torcida do Paysandu comemora, faz festa. Comecinho do jogo desse segundo tempo, o gol de empate da equipe do Paysandu. Abre o jogo, tenta criar a jogada completa, tira a zaga da equipe do Guarani. Bota pra correr, vai Caio Dantas, vai na correria total, aperta, quem sabe, o goleirão entrega. Faz o lançamento, a bola vem caindo no círculo central, pra que fazer isso? O Celestino, a bola volta ali, Caio Dantas, vai no combate, completa, tira a zaga da equipe do Paysandu, manda a bola pra fora, tem que arremesso normal, favorecendo a equipe do Guarani, 5, quase 6 agora passados desse segundo tempo, um pro Paysandu, um também pro Guarani. Fez a sexta rodada, vai Emerson pra cobrança de arremesso manual, lá pelo lado esquerdo, azeitou, tá vivo, Caio Dantas, girou, foi pra cima, perdeu na hora do giro. Na hora de fazer o giro, perde, vem o Paysandu pro contra-golpe, meu Deus do céu, agora é perigo. Vem tocando a bola ali com o atleta da equipe do Paysandu, que é o Borassi. A bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Paysandu outra vez pelo lado direito, 6,5 passados desse segundo tempo, um pro Paysandu, um também pro Guarani. Trabalha a bola o Paysandu, lançamento nas costas, minha nossa, como pode, né? Faz falta pra cima do Borassi. Como que deixa essa bola passar, hein, o senhor Emerson? Como deixa, Albert? A bola, como digo, né? O gramado está seco, né? E ali no kick da bola o Emerson ele foi enganado e ele teve que fazer a falta em cima do Borassi, né? E a falta foi marcada pelo lado direito, um mini escanteio. Quando ali o Vladimir ali está reclamando, né? Alguma coisa ali com a arbitragem. Ali estava ali o Nicolas perto dele ali. Falta perigosa, né? Falta perigosa. Lá vem os homens, né? O Wesley Garcia na bola. Meu Deus do céu. Se segura aí, Guarani.
Esli Garcia na bola, vai chover. Bola na área do Guarani. Se segura aí, Bugrão. Vai pra cobrança, Esli Garcia. Vai mandar essa bola dentro da grande área. 7,5 jogada ensaiada, minha nossa. Cruzamento de Borassi. Sobe de cabeça pra fazer o corte. A bola volta. Ajeitou. Tá viva. Outro cruzamento. Deixou bater. Espalma Vladimir. Espalma Vladimir. Manda a bola pra fora. Escanteio pro Paysandu, Albert. Outro milagre, né? O cruzamento dentro da grande área após a cobrança de falta. Pelo lado direito, o Esli Garcia de primeira. Bateu firme, bateu forte. Ali fez a defesa. O goleirão Vladimir, escanteio pros homens pelo lado direito. Cobrança de escanteio, tira a falta. Que coisa. Pediu falta, mas não deu nada. O Reinaldo faz a devolução ali pro Edilson. O autor da assistência do gol da equipe do Paysandu, a bola volta, tá viva, vem no contra-golpe a equipe do Guarani, com o João Vitor, apagado o jogo, poucas das vezes pegou ali na bola o João Vitor, olha ali o Caio Dantas, fez o toque, minha nossa senhora, como erra o nosso, aí chega fazendo falta. Chega ali fazendo falta. Ali o Bispo também apagado no jogo de hoje, hein, Albert? Hoje é a meia dúzia de jogadores apagados no jogo de hoje, hein? Esse é o problema, né? Nós aí no intervalo falamos, né, que o Paysandu ia vir com tudo pra cima no segundo tempo, assim como fez o Curitiba, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E dito e feito. Primeira jogada nas costas do Emerson, né? Eles conseguiram o gol de empate, pelo lado do Emerson, pelo lado esquerdo. Lá vem os homens de novo. Lá vem outra vez, domina sempre ele, o Edilson, cruzamento, toque! E o gol do Paysandu. Sempre com ele, deu gol ou marcou alguma coisa? Marcou falta, né? Não deu gol? Quando ali o jogador do Guarani tá deu ali. gol, deu gol, né? Não sei, vamos ver o que tá acontecendo. Ali os jogadores ali, se houve gol ou não foi, se foi falta ou não foi. Né, o cruzamento pelo lado direito na pequena área. De novo com o Edilson, não, né? então, mas a torcida ali comemora, né? Não sabemos se foi gol, não, porque o árbitro ali o cruzamento pelo lado direito. Jogada, vamos ver. E ali acabou ali, foi marcado gol. Gol do Paysandu. Gol do Paysandu. Mais uma vez, né, pelo lado direito, nas costas do Emerson, cruzamento, ó. Ali o Douglas Bacelar tirou a bola pegou mas na foi cara. Depois, né? Pegou na cara do jogador do Paysandu, que não deu pra poder, né, a gente vê quem foi o autor do gol ali. Pareceu o zagueiro, olha, sozinho, né, velho? Olha só, sozinho. E agora vamos ver se foi marcado ali. Gol, foi marcado falta, né? E ali o jogador ali comemorando, foi marcado o gol, cara. O Kevin, lateral esquerdo, lateral direito. Fazendo o gol ali quando o Bacelar tá no chão. Né? 2-1, que vira 2. Cara, eu falo pra você, não. Impressionante, hein? Ali eu achei que foi marcado, cara, tinha marcado falta, cara. Mas foi depois, depois que a bola entrou aqui. Então, houve a trombada. Que situação, cara. Que situação, é um jogo que não se pode, né? Não se pode perder. Cara. Vencendo de 1-0. Então, né? É que eu falei, cara. É o que a gente time tá que falando. quer se livrar do rebaixamento não pode cometer esses erros, não pode. Pelo amor tá de Deus, ligado, cara. Né? E é aquela, né? Saiu na frente. Nós sabíamos que, né, poderia acontecer o que aconteceu, né? Com a pressão ensurdecedora. Mas o Guarani, mais uma vez, entrou desligado. Mais uma vez, né? Ali o gol do Kevin. 9 minutos, você toma um gol. 1 minuto no primeiro tempo, 2 minutos. Cara, pode parar, velho. Pode parar. Boa virada, hein? Virou em 10 minutos. Em 10 minutos. 9 minutos virou o jogo. Abre o jogo, vem tocando a bola o Guarani. Volta pro segundo tempo, irreconhecível, desligado. Toma 2 gols em cerca de 9 minutos. Agora fica complicado pro Guarani, né? Parece que o campeonato quer que o Guarani volte a brigar, mas o Guarani se entrega, hein? Se entrega. Um time que não quer cair não pode entrar desligado. Um time que não quer cair, um time que quer se livrar do rebaixamento, tem que entrar em campo ligado. No 220. Não pode tomar esse apagão não, hein? Que coisa, se entregar tão fácil. Uma presa fácil para a equipe do Paysandu. Cadê aquele futebol que o Bugre jogou contra o Santos? Cadê aquele futebol que o Guarani jogou contra o Coritiba? Cadê aquele futebol? Não se vê mais, Albert. O João Vitor levou o cartão amarelo, né? Após uma falta, o Guarani fica com 21 pontos. E agora vai aumentando o sarrafo com essa vitória. O Paysandu está pulando para a 14ª colocação com 30 pontos. E o Guarani está nada mais nada menos que a 7 pontos, a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Ituano. Então essa derrota é um desastre, né? Para a situação do Guarani é um desastre. Um desastre. E da forma que foi, né? Pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo do campo de defesa do Guarani, pelo Emerson, né?
Cara, sem palavras. Agora o Guarani tem que remar tudo, né? E conseguiu agora. O empate vai sair. Se vir um empate, vai ser um milagre. Pelo que o Guarani vem jogando. Desse segundo tempo, esquece. Foi de um tempo só. O Paysandu tem 2, Guarani tem 1. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abre o jogo, fez o toque, caiu ali o atleta da equipe do Paysandu. A arbitragem tá marcando falta pro Guarani. Já cobrada, vem tocando bola no sistema defensivo. Já pro jogo, vai descendo. Faz o toque ali para Pacheco. Pacheco domina, para, olha, vê quem joga, volta a bola pro sistema defensivo ali com ele. O goleiro Vladimir já pro jogo, fez o toque, domina ali pro Emerson. Avenida chamada Emerson, hein? Misericórdia, uma avenida para cima desse atleta da equipe do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada, vem tocando a bola lado direito. Trabalha ainda o Guarani que toma um banho de água fria. Vai perdendo o jogo, sofre uma virada. Jogando fora de casa, o Bugre chegou. Abriu o marcador com o Douglas Barcelar, mas tomou aí o gol de empate, também o gol da virada, cerca de 9 minutos. O Paysandu resolveu o negócio até aqui, hein, Albert? O Paysandu, né, 9 minutos, fez 2 gols aí, um apagão da zaga do Guarani. Nós que elogiamos aí, né, que o Guarani soube sofrer, né, nos primeiros minutos do primeiro tempo. Agora no segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes mexeu na equipe e acabou aí encontrando 2 gols. E mais uma vez, ó lá vem os homens. E lá vem o Paysandu, cruzamento completa a zaga da equipe do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada, vai tomando pressão a equipe bugrina. Irreconhecível, o Guarani volta a ser o Guarani que não ganha de ninguém. O Guarani volta a ser o Guarani que não coloca medo em ninguém. Como pode mudar, né, o Albert? Eu fico imaginando, e às vezes eu vou morrer e não vou entender como é o futebol, né? Como pode mudar a postura de um time da noite pro dia, né? Nós estávamos vendo uma equipe aguerrida contra, eu repeti aqui, o Santos, contra o Coritiba. Quem mais, Guarani, porventura, conseguiu vencer? Vila Nova. Tinha uma postura aguerrida para cima, sabia o que queria, jogava pelo resultado. E agora parece que vira chave, parece que muda, né? Parece que é uma equipe bipolar, ou seja, uma hora tá de um jeito, outra hora tá do jeito. O Guarani não entrou em campo, desculpe, o Albert, contra o América e agora contra o Paysandu. O Guarani não entrou em campo com o espírito de vencedor. Se entregou praticamente e está jogando aí a Deus dará, né? O que acontecer, aconteceu. É a sensação que eu estou sentindo nesse momento. Vem trabalhando o PR para a equipe do Guarani. Pode falar, Albert. É impressionante, né? Você precisando aí do resultado. Resultado, cara. É lógico que tem 45 minutos. Mas tomar 2 gols assim em 9 minutos assim é muito. É igual o Emerson. Tem que trocar esse cara urgentemente. Não, o Pierre entrou não em campo, sabe defender e não sabe atacar. Desde o jogo contra o América nós, né, falamos isso, né? Olha aí, ó. Olha o Emerson. Emerson dominou, minha Nossa Senhora da Aparecida, hein? A bola vai pra fora, tem arremesso normal. Não sabe atacar, não sabe defender esse Emerson aí, hein? Pelo amor de Deus. Insistir com esse atleta em campo. Não sei o que é pior, é jogar com a menos. O Jefferson é melhor. Abre o jogo, vai descendo. Olha o Pacheco. Pacheco fez o toque de abertura total para Reinaldo. Reinaldo na ponta. Lado de baixo. Reinaldo. Que a cabeça vai para cima, não volta para trás, não. Não adianta. Vem tocando bola ainda no sistema defensivo. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Abre o jogo, fez o toque para Saluciano. Saluciano dominou, parou. Vem com quem joga. Devolução feita. Faz a abertura. Conseguiu dar certo ali para cima do Bispo. Tem falta pro Guarani, Albert. Falta frontal, né? Na intermediária ali. O Gabriel Bispo tentando fazer a tabela. Ele acabou recebendo a carga por trás, falta marcada quando ali o técnico Alan chama ali o seu auxiliar técnico, né, para ver o que pode fazer, né, mas ali ó, a falta já cobrada do Guarani. Já cobrada a falta, nossa, né? Não consegue nem cobrar na falta. Abre o jogo, vem tocando bola no sistema defensivo, deixa com Vladimir. Vladimir, meu Deus do céu, Albert, olha. Tá difícil, hein? Faz o lançamento do Douglas Barcelar. Pro Caio Dantas, vai Caio Dantas. A bola pegou justo no pé de Aquiles, hein? Justo no pé que dominou, que coisa. Então, né? O Bumba Meu Boi de trás, né? O Caio Dantas saiu entre a zaga, né? E a bola foi alta, tomou altura e distância. Quando ele foi, se ele domina certinho pra ele, era caixa. Porém, entretanto, aí, como até a situação do Guarani não ajuda, né? Ele acabou dominando como, né, pensando em ser o Pelé e acabou dominando como Zé Mané. Segue na Curuzu, Paysandu 2, Guarani 1.
Você ligado e conectado junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. O Guarani vai perdendo o jogo, placar de 2-1, 2 pro Paysandu, 1 pro Guarani. 17:30 passados deste segundo tempo. O Bugratec vencia no primeiro tempo, foi pro intervalo como vencedor, mas está perdendo, tomou 2 gols em cerca de 9 minutos. Vai para a cobrança de falta, tem falta favorecendo a equipe do Guarani. Vai para a cobrança ali, deixa eu ver quem que é o atleta que vai mandar o Pierre, e vai mandar essa bola dentro da grande área, o cruzamento, tira a zaga da equipe do Paysandu. A bola volta, vem no contra-golpe, a bola tem ali, ainda com o Guarani, a posse de bola pro Pierre. Pierre do círculo central, domina pro Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, parou, fez o toque, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, ainda pelo sistema defensivo, domina com o Vladimir. Vladimir fez o toque, domina ainda a posse de bola da equipe do Guarani com o Pierre. Pierre dominou, abriu o jogo, fez o toque ali pro Emerson. Emerson na ponta, minha nossa, quando o Emerson pega na bola, meu coração chega a disparar. Dá um mendo danado. Abre o jogo, fez o toque outra vez lá pelo lado direito. Atrapalha essa bola, fez o toque, devolução feita, devolução ainda lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lançamento feito, posse de bola para a equipe do Guarani. Conseguiu driblar, escancarou, ajeitou para Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou passar o primeiro, deu certo. Linha de fundo, entrada da bandeira, chegou o cruzamento, ali o gol na trave. No rebote, perde o Guarani. Quando não é para ser, não é. Já deu um ditado. Impossível essa bola não ter entrado. Vem Salustiano dominou, pedalou, foi pra cima, escancarou, ajeitou pra Bispo. Bispo fez o toque, a posse de bola ainda da equipe do Guarani. Tenta criar jogada, afasta o Paysandu, Albert. Ah, que coisa, né? Jogadaça pelo lado direito. O cruzamento por baixo, apareceu ele, o artilheiro do campeonato, vai Guarani. Olha o Reinaldo, e fez ali o toque, domina, a bola tá viva, cruzamento na grande área, sobrou, deu certo, é pro João Vitor dominou, bateu, colocado, tira, a bola explodiu na zaga da equipe do Paysandu, e completa, vem tocando a bola ainda pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Linha de fundo, vem descer a equipe do Guarani, cruzamento. Afasta ali a zaga da equipe do Paysandu, a bola volta reboteada, a bola tá viva. Completa a equipe do Paysandu, 20 minutos. Vem a equipe do Guarani, passa do primeiro, ergueu a cabeça, vem tocando a bola com o Emerson. Cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora, Albert. O Guarani perdeu a chance, né? Aí, por incrível que pareça, o Caio Dantas, né? Acabou ali o cruzamento do Reinaldo por baixo. Ele colocou o pezinho na bola, meu querido, mas a bola caprichosamente explodiu no pé da trave, né? Um gol que um artilheiro não pode perder, ele acabou perdendo. Quando a situação não tá boa, velho. Era o gol aberto, ele, a bola e o gol goleiro. Que chance que ele perdeu. E depois ali, né, o camisa 19, o João Vitor, veio batendo. E ele pediu ali um lance de mão. Olha o gol. E chega batendo pro gol. Espalma, Diogo Silva. Manda a bola pra fora. Escanteio pro Guarani. Teve a oportunidade o Bugre. Quem foi ali, Albert? O Gabriel Bispo, né? De longe. Mandou um balaço. A bola fez a curva ali para o canto direito do goleirão Diogo Silva. Que não teve jeito, hein? Pulou, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani, quando ali os jogadores do Guarani que estão no aquecimento estão naquela expectativa e o Pierre vai na bola. Quem sabe agora, quando vai mudar a equipe do Papão, número 15 vai embora e vai entrar, o Esli Garcia vai embora, cansou, e vai entrar o camisa número 30, o Val Soares. Esli Garcia foi embora, camisa número 15, está indo embora, aplaudido, e vai entrar o camisa número 30, Val Soares, né? O Esli Garcia jogou muito, teve chance, teve oportunidades, um baixinho, né? Ele vai pra cima mesmo ali, ele lembra muito Soteldo, né? O tamanho dele, aí o modo de jogo, né? Mas quem sabe agora o Guarani consiga aí, né? Fazer o gol do empate. Aí seria o melhor dos mundos. Ao gol. Cruzamento na grande, toque de cabeça. Afasta ali a zaga da equipe do Paysandu. A bola volta reboteada. Vem tocando a bola e atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, 26ª rodada. 22:05 passados é segundo tempo. Paysandu tem 2, Guarani tem 1. Jogo em andamento. O Brusque vai vencendo a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-0.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Em falta para a equipe do Paysandu. A situação do Guarani fica complicado, né? Olha aí, ó, a diferença 7 pontos. 7 pontos. Que então, coisa, você hein? tava com uma vitória, você estava para 3, né? Já chegou 4 na última rodada. Então você perde 2 partidas sem pontuar, vai aumentando aí, vai de novo aumentando o sarrafo, né? E acaba aí que, né, o Guarani, ó, errando muito passe, né? O Gabriel Bispo está totalmente fora de sintonia. Na verdade, o Guarani está aí, né? É difícil a gente, né, fazer esse comentário, Gustavo, mas assim, o Guarani vai jogar a próxima partida contra o Novo Horizontino em casa, terceiro colocado, né? E se apresentar esse futebol aí que você preocupa no gramado, cara, o gramado é pra todo mundo, né? E o Guarani teve a chance de empatar o jogo. Vocês viram, a bola acertou a trave, o Guarani precisa caprichar. E o tão criticado Reinaldo que fez a jogada. Então o Guarani precisa ter um pouco mais de sangue. E todo respeito à pessoa, né? O Emerson, não conheço ele pessoalmente, mas não dá, né? O Emerson não dá. Todos que aí reclamaram de Jefferson, o Emerson aí não dá. Não dá. Os 2 gols nas costas dele. E pra você ligado, pra você conectado aqui pelos canais Futebol Interior, o tempo vai passando, o Paysandu tem 2. Abre o jogo com o Matheus Bueno. Matheus Bueno ali pro Salustiano. Salustiano já abre o jogo, fez o toque ali pro Douglas Barcelar. Douglas Barcelar pro Salustiano, abre o jogo, domina aqui na ponta. Vem trabalhando com o Pacheco, lado direito. A devolução feita, trabalha a bola ali com o Salustiano. Ele abre o jogo ali pro Matheus Bueno. Matheus Bueno ultrapassa o círculo central, lado esquerdo, faz o toque pro Emerson. Emerson dominou, a devolução feita. É um toque pra cá, um toque para lá, o Guarani vai prendendo a bola no sistema defensivo, não consegue ultrapassar lá para o campo ofensivo, porque a marcação está bem fechada, está bem estruturada na equipe do Paysandu. A bola volta reboteada outra vez, vem tocando a bola no sistema defensivo, já para o jogo com o Salustiano. Salustiano passa, abre o jogo ali para o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, volta a bola. Tenta ali criar a jogada, domina ali com o Matheus Bueno. Matheus Bueno, ele abre o jogo para Emerson. Emerson para Bueno. Lançamento, chega para fazer defesa o goleiro. Bem posicionado o goleiro da equipe do Paysandu, que é o Diogo Silva. E para fazer defesa, vai ter mudança no Guarani, hein, Albertino? Mudança dupla, hein? Vai entrar o 77, o Marlon Maranhão e o Lohan. Então provavelmente aí o João Vitor vai descansar, assim como também o Caio Dantas, né? O Lohan é um jogador de área, só se ele fizer alguma mudança tática, né? Colocar o time pra frente, tirar um volante, colocar aí o Marlon Maranhão ou o Lohan. Eu acredito que ele vai manter, né, o sistema, porque não adianta ser o kamikaze agora, né? E outra coisa, o Caio Dantas, depois do fazer o nono gol ali, a chance que ele perdeu ali, pelo amor de Deus, olha a bola nas costas. Lançamento feito, chega ali a posse de bola, ainda favorecendo o Jean. Lá vem a equipe do Paysandu, ajeitou, minha nossa, tá sozinho, chegou batendo pro gol e pra fora. Era a chance do Paysandu, hein, Albert? É o Val Soares, entrou também no segundo tempo, jogada pelo lado esquerdo. E ali ele achou o camisa número 30 na cabeça do grande. Eu esqueci o negócio aí da meia-lua. Da meia-lua, na cabeça da meia-lua, ele ajeitou o corpo ali, o filho bateu forte do lado esquerdo, né, do Vladimir, ficou parado, só olhando, ficou de passageiro. Quando ali nós vimos ali, vimos ali o Gabriel Bispo indo embora. Então ele vai tirar mesmo, vai colocar o time pra frente. O Gabriel Bispo, o 33, foi embora, entrou o 39, Lohan. E vamos ver qual foi a outra mudança que ele fez, né? Se ele vai colocar o time todo pra frente, vai mudar ali, vai por tudo ou nada, né? Precisa do empate, precisa da vitória. E aí que tá, né? O Marlon Maranhão entrou, pelo jeito ali ser pelo lado do João Vitor mesmo, né? Pra fazer uma pressão ali, mas o Marlon Maranhão também meu Deus do céu, né? O Guarani não vai bem com os Marlons, né? Vamos aguardar aqui, mas eu tenho quase certeza, viu, que o João Vitor amarelado foi embora, o 19, e entrou o 77, Marlon Maranhão. Vamos aguardar aqui, que a geradora das imagens não mandou, é isso mesmo, ó lá. Gabriel Bispo foi embora, e entrou o 39, Lohan, e foi embora o João Vitor, o 19, entrou o 77, Marlon Maranhão. Agora ele vai por tudo ou nada, viu, Gustavo? E lá vem a equipe do Guarani, cruzamento, pintou gol de empate! Bola vai pra fora, ganha o escanteio, o Guarani, Albert. O Guarani vai empilhando escanteios agora, né? Agora pelo lado esquerdo.
ali o cruzamento da grande área, e é isso mesmo, vai pra cima, a bola acabou ali quicando na frente da zaga do Paysandu, tentou tirar, a bola explodiu no zagueiro do Paysandu, quase, gol contra, lá vem ele na bola, camisa número 47, Pierre, quem sabe agora? Pierre na bola, cruzamento, toca de cabeça, afasta a zaga, a bola volta, reboteada outra vez, ih, perdeu, hein, perdeu, Marlon Maranhão e minha nossa, e é amarelo pro Emerson. Marlon Maranhão faz a caca, né? Ali ia ser um contra-ataque monstro pro Paysandu. E aí não teve jeito. O Emerson teve que puxar amarelado o Emerson. Gente do céu. Como bate a cabeça? Lohan? Lohan 39. Então, Emerson amarelado. Eu vou cartão amarelo, né? Porque não teve jeito ali. O Marlon Maranhão com toque com pé murcho, né? Pé de moça. E acabou ali no contra-ataque ali. Ia ser um contra-ataque monstro pra equipe do Paysandu. E o Emerson teve que fazer a falta. E lembrando, né? Os 2 gols. Não é crucificar o cara, não, velho. Mas foi 2 gols nas costas dele, né? E ali também vai embora. O Matheus Bueno foi embora, o 18. E entrou o camisa número 5. O Anderson Leite. Então o Guarani fez 1, 2, 3, 4. O Guarani já fez suas 5 substituições. Então é isso. Torcedor bugrino, pra quem, né, supersticioso, pra quem acredita, 5 substituições. Já matou. Vamos lá, então o Bispo foi embora, camisa 33, entrou 39, Lohan. Foi embora o Matheus Bueno, 18, entrou 5, Anderson Leite. Foi embora o Luan Dias, camisa número 10, não voltou do segundo tempo, entrou 47, Pierre. Foi embora o Marlon, né, sentiu, camisa número 8, entrou 20, Reinaldo. E foi embora o João Vitor, 19, entrou 77, Marlon Maranhão. A informação para a concessionária, sim. Tá certo, então. Você ligado e conectado junto com a gente. Tem falta para a equipe do Paysandu, na marca de 30 minutos, aliás, falta para o Guarani. Tem jogador do Bugre caído ali, Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado e conectado junto com a gente, o tempo vai passando, vai tocando para a equipe do Guarani, o lançamento feito, tenta girar o corpo, a bola vai caindo, faz o lançamento, tenta ali a devolução, volta lado direito, tentou passar, chega no combate, tem falta para a equipe do Paysandu, lá pelo lado direito, as coisas estão aí cada vez mais difíceis para o Guarani, Albert. O Marlon Maranhão, né, ele que, tudo que ele fez, ele encostou na bola, só fez caca, né, fez uma falta desnecessária em cima do jogador do Paysandu, né, empurrou pelas costas, falta marcada. E aquela, né, 29 minutos, o Guarani vai agonizando, né, meu amigo? Começa de novo, né? O Guarani começa, né? Começou bem o segundo turno, mas agora vai aí demonstrando aí sinais aí de os técnicos anteriores. Abre o jogo, vem tocando a bola, devolução feita, vem trabalhando, tentou ali criar a jogada lá pelo lado direito, vem na correria total, devolução, abre o jogo, vem trabalhando, faz o toque outra vez, você ligado e conectado junto com a gente, vem trabalhando bola a equipe do Paysandu, que tem a vantagem, vai vencer o jogo, placar de 2-1, olha o Bugre, lançamento feito, olha o Marlon Maranhão, conseguiu fazer o toque de estabilização ali o atleta da equipe do Paysandu, linha de fundo, tentou fazer o segundo corte de carrinho, você joga nela para fazer o corte, a bola vai para fora, tem escanteio pro Guarani, Albert. Escanteio pelo lado esquerdo, Marlon Maranhão veio levando na força do ódio, né, passou por um, passou por dois, quando ele ia fazer o cruzamento ali, o camisa número 30, o Val Soares fez o corte providencial, bola pela linha de fundo, escanteio e vai de novo, Pierre vai ficar com a perna esquerda inchada, hein, Pierre na bola, camisa 47. Pierre na bola, camisa 47, vai chover a bola na área da equipe do Bugre, quem sabe agora, aliás, vai chover bola na área, na área do Paysandu, e o Guarani tem chance de empatar o jogo, 31 e 20 passados. Essa e uma demora. Meu Deus do céu. Pedindo revisão de alguma coisa? Não. Opa, marcou não. Eu achei, eu também. Marcou pênalti. Eu também. O cruzamento na grande área, o toque. Afasta a bola. Tá vivo, é só bater. Misericórdia. Minha Nossa Senhora, o Reinaldo. E aí, ó, quase acertou eu aqui a bola, hein, Albert? Pelo amor de Deus, né? Ali o Reinaldo, depois do cruzamento, né? A bola acabou, né? Do lado esquerdo, a bola acabou sendo desviada para os jogadores do Paysandu e sobrou pelo lado direito para o Reinaldo. E o Reinaldo, ele não dominou a bola direita, é verdade, a bola acabou dando aquela famosa escapada.
E ali ele deveria ter, aí que entra aí a famosa tranquilidade, a famosa, você tem um cacuete, né? Você tem um pouco de inteligência emocional de você ver ali que tem quase ali 20 jogadores dentro da grande área, foi cobrando escanteio. O que você tem que fazer, Gustavo Marques? Bate cruzado e rasteiro para pegar alguém e entrar. Dali, mas nem no International Superstar Soccer dá para fazer igual assim, é difícil. Aí que o cara faz, enche o pé, o cara faz igual ao futebol americano. Bate por cima do gol. Horrível, 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 horrível. Vou falar pra você, hein? O Guarani, vou falar pra vocês, já tá sem o Marlon, já tá sem o Ayrton. Tá difícil, viu? Tá difícil. Já abre o jogo, vem tocando a bola aqui pro Guarani na ponta esquerda. Conseguiu fazer o toque, a devolução feita. Vem ali pro contragolpe, vem descer a equipe do Paysandu. Abre o jogo, tentou passar no primeiro, passou no segundo, deu certo. A bola vem caindo aqui na ponta pro Val Soares. Val Soares, cruzamento, desvio, toque. Passa por todo mundo, a bola tá viva. Evita ali o que seria o escanteio para a equipe do Paysandu. Vem tocando a bola a equipe do Guarani lá pela ponta com o Pacheco. Pacheco abre o jogo, fez o toque no Mira, vem trabalhando outra vez para a equipe do Guarani com o Saluciano. Saluciano vai soltar essa bola para o Emerson. Emerson na ponta esquerda, ele trabalha, erga a cabeça, vem com quem joga, preferiu soltar o seu toque, preferiu soltar ali o toque, domina ali com Pierre. E Pierre domina, fez o toque, abre o jogo na ponta direita, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Lado direito, faz a inversão da direita para a esquerda do Leme Pontal, corta a zaga da equipe do Paysandu, recupera essa bola, vem tocando no sistema defensivo, faz o lançamento lá pro campo de ataque da equipe do Paysandu, mas a bola vai se perdendo, fica com o Saluciano. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani, outra vez o toque feito, mira aqui na ponta, vai Bugre, cruzamento, toque ali de cabeça, a bola volta ali com Marlon Maranhão, cruzamento, nossa, será que ele não viu? Que não tinha um filho de Deus ali dentro da pequena área, mas teve o desvio. Tem escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, Albert Cavalcante. Aí tá o erro, né? Ali quando o Marlon Maranhão, que criou mais uma jogada ali pelo lado esquerdo, né? Quando ele fez o cruzamento rasteiro, aí que entra o erro. Você tem dois atacantes de área, um tem que puxar pela primeira trave, outro no segundo. Os dois juntos não dá. Não dá, eu escanteio pro Guarani. Cruzamento, teve o corte, a bola volta ali outra vez, a reboteada vem descendo, outra vez com Marlon Maranhão, fez o toque, a bola deu certo, vai Marlon Maranhão, a arbitragem tá marcando alguma coisa, impedimento ali, não tá valendo mais nada, o Lohan estava em posição irregular. O Lohan em posição irregular, né, o Marlon Maranhão mostra que tem muita habilidade, né, começou a entrar mais no jogo, mas é muito pouco pro Guarani, né? O Guarani que teve uma chance claríssima com o Caio Dantas, acabou desperdiçando essa chance. E a equipe do Paysandu, a gente vê aí que quando chega com muito perigo pelo lado direito, que seria o lado esquerdo do campo de defesa, ali nas costas do Emerson. E o Guarani, quando chega à frente, a bola queima. Lembrando, você tem dois, aí entra também aí a sensibilidade do jogador, né? Você tem dois jogadores de área, você tem o Lohan, né? E você tem o Caio Dantas. Esses jogadores, eles têm que, por obrigação, um em cada trave. O que acontece? Os dois escondidos atrás da segunda trave, querendo ser o herói da partida. Não, gente, agora não precisa de herói. Precisa agora o Guarani empatar para somar pontos. E olha o Emerson, velho. Lá vem o Emerson na correria total, passou no primeiro, passou no segundo, tentou fazer o toque, não deu certo. A bola volta, outra vez a reboteada, tenta ali fazer o toque, deu certo. Anderson Leite deu vantagem, passou no primeiro, passou no segundo, não marcou nada. Deu vantagem no primeiro lance, no segundo não marcou nada. Vem descer a equipe do Paysandu lá pela ponta, trabalhando bola, o tempo vai passando, o Guarani vai perdendo o jogo, placar de 2-1, 36 minutos. Atrapalha a bola, a equipe do Paysandu tenta girar essa bola do meio aqui na ponta esquerda. Vem carregando, vem curtindo, vem descendo, tenta ali outra vez. Tem liberdade, o Guarani aperta, mas a equipe do Paysandu tem a posse de bola, vem tocando bola no seu sistema defensivo. O Bugre vai perdendo. A situação do Guarani volta a complicar. A situação do Guarani volta a se complicar dentro do Campeonato Brasileiro Série B. A diferença para sair da zona de rebaixamento é de 7 pontos com esse resultado. Resultado péssimo. Resultado ruim para a equipe do Guarani. Abre o jogo com Anderson Leite. Anderson Leite abre o jogo aqui na ponta, lado direito. Trabalha a bola a equipe do Guarani. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Cruzamento agora para pegar o goleiro.
o Diogo Silva, Albert. A jogada pelo lado direito, né? Agora o Guarani vai pro tudo ou nada. E entra mais uma vez a sabedoria, né? Você tem 2 jogadores aí altos, né? O Guarani aí colocando essas bolas a esmo dentro da grande área. Aí fica difícil. Sendo que essa bola foi uma bola, né, em diagonal, foi uma bola rápida, mas o Guarani precisa utilizar mais os lados e fazer sim a jogada do quê? A jogada de chuveirar, né? Você precisa deixar o Lohan lá dentro, ou senão o Caio Dantas, né? Para poder que os lances sejam feitos com mais tranquilidade. O que acontece? O Lohan sai, o Caio Dantas sai. Quando vem agora a substituição para matar aqui o repórter, né? Aqui o camisa número 19, você tem que me ajudar aí. 23 o Paulinho... pelo 38. Então, 23, então, o Joel, né? O Joel e o 38 é o Matheus Trindade. Então vai sair, vamos lá, quem vai sair então, Gustavo, por favor? Saiu o Nicolas, 11. Nicolas 11 saiu e entrou o 38, vai entrar o 38, o Matheus Trindade. E vamos ver quem mais vai sair, né? Para entrar o Joel. Vamos esperar, né? Quando vai embora o 19, quem saiu agora também? Camisa número 11, então. Ixi, aí você me ferrou tudo aqui. Mas beleza, vamos aguardar agora, vai aparecer aí, no Paysandu, o Leandro Vilela, ex-Guarani, vai embora, né? E entrou o camisa número 19, Joel. Não, né? Saiu o Nicolas e entrou o Leandro Vilela. Não, saiu os dois, filho, Leandro Vilela e o Nicolas saiu. Então foi embora o 19 e entrou o 19, o Joel. E foi embora o Nicolas, o 11, entrou o 38, o Matheus Trindade. Então, Joel e Matheus Trindade entraram e foi embora Leandro Vilela e também o Nicolas. A informação para a concessionária, sim. Trabalha a bola, a equipe do Guarani vai perder o jogo, placar de 2-1, conseguiu fazer o toque para Reinaldo. Reinaldo também entrou. Olha, vou dizer algo pra você, hein? Péssimo no jogo também. O Reinaldo abre o jogo com Anderson Leite. Anderson Leite ligou a cabeça, fez o toque, domina pra Douglas Barcelar. Douglas Barcelar pra Eberson. Eberson aqui na ponta, domina, vai pra cima, ergue a cabeça. Preferiu soltar essa bola pro capitão, que é o Saluciano. Esse Luciano já abre o jogo, fez o toque para Anderson Leite. Anderson Leite botou pra correr, domina na ponta, vem descendo o bugre. Conseguiu fazer o toque, ajeitou, chegou batendo pro gol em cima da zaga. A bola volta outra vez pro Emerson. Emerson fez o toque, devolução feita pro Reinaldo. Reinaldo para, olha, tenta passar para cima de 2 jogadores, cruzamento, sobe de cabeça, faz o corte. A equipe do Paysandu completa lá, Albert. Ali o Reinaldo, né, tentando o cruzamento, eu falo, cara, é o capricho, né? E é isso que vai com. Olha, o Paysandu vai puxando, ó, 39 minutos do segundo tempo, o Paysandu não quer mais jogo, né? E o Guarani vai, ó. Olha, só faltava o Emerson não conseguir, olha, misericórdia. Mas então. Eu falo pra você, mano, falta tranquilidade. Então, falta tranquilidade, falta qualidade, na verdade, né? Vamos dizer assim, né? 40 minutos, qualidade. Você viu que o Paysandu fez os 2 gols e esperou. Guarani, toma a bola. Toma a bola. Temos que saber depois o que aconteceu ali com o Luan Dias, o camisa número 10, né? Que ele não voltou pro segundo tempo. Fez o primeiro tempo, né? Importante, né? E no segundo tempo ele não voltou e voltou o Pierre. Né? Quando vai ali o camisa número 2 ali, ele vai cobrar lateral, né? A bola sumiu. É simplesmente assim, é isso aí, ó. É isso que acontece. Né? A bola some e o Guarani 40 minutos, aí podia ser o castigo, né, Gustavo? O Guarani empatar a partida bem no finalzinho do jogo, só pra gente ver o bicho pegar. Mas pelo que vem apresentando o Guarani, meu amigo, esquece, olha lá. Olha o Paysandu, tá mais fácil o Paysandu fazer ali o terceiro gol, completa a bola, falta rebotear, tem posse de bola, a equipe do Guarani recuperando bola, vem no contra-golpe, solta a bola, pelo amor de Deus, solta, não perde. Aí não solta e perde, a bola vai perdendo, vai se perdendo aqui lado esquerdo. Em arremesso normal, favorecendo a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 26ª rodada. Você ligado, você conectado, Paysandu tem 2. Guarani tem 1, 41 e 20. Jogos em andamento, Brusque, como informou o Albert, marca o terceiro gol para cima do Vila Nova, lá no estádio Gigantão das Avenidas. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Trabalha a bola, a equipe do Paysandu outra vez, nossa, faz o que quer.
Faz o que quer ali o Paysandu, linha de fundo, vai marcar o terceiro gol. Teve o desvio, escanteio pro Paysandu, Albert. Sem força, né? Ali o mapa da mina é ao lado do Emerson, lado esquerdo. Vamos bater nessa tecla. Lado esquerdo, o Guarani totalmente vulnerável. Mais uma vez, jogadas de ultrapassagem. Chega como quer. E ali a Curuzu inflama, né? O Paysandu vai mantendo o tabu de 50 anos, né? Sem vencer do Guarani, né? Sem perder para o Guarani fora de casa. Que situação, o Guarani fica afundado, cravado dentro da zona de rebaixamento. Olha os homens. Vem descendo ali a equipe do Paysandu outra vez. Mas o toque é para o jogo próximo do segundo central. Vai tocando a bola a equipe do Paysandu que vence o jogo pela cara de 2-1. É 2 para o Paysandu. Nossa, que avenida. Que avenida. Eu falo que o Emerson é uma avenida, Albert. Você não acredita, chegou, tentou, escancarou, bateu pro gol, Val Soares, a bola volta. Olha a avenida nas costas, outra vez, lado direito, cruzamento. Se deixar virar um perigo. Enquanto tiver essa avenida lá pelo lado direito, meu amigo, aí vai ter 3, 4 gols. Eu avisei, não dá, o Emerson não marca. Mas a questão é que quando o zagueiro volante desce, lateral desce, quem faz a boa é o volante. Né, o Gabriel Bispo saiu, ele abdicou do volante aos homens. Cruzamento, a bola volta, se deixar virar, chegou batendo pro gol, batendo pra fora. E quando você abre, né, a mão do seu volante, né, o Gabriel Bispo, que é o volante mesmo, né? Você abre mão, você abdicou, você acaba perdendo o meio campo, né? Só que o Paysandu, mesmo com a vitória parcial, o Paysandu deixou muito espaço pro Guarani. O Guarani conseguiu colocar uma bola na trave e foi só, né? E o Guarani falta qualidade, Gustavo. Essa é a verdade. Não vamos nos enganar, né? Nós sabemos que a situação é muito difícil e vai continuar difícil. Todo jogo, o Márcio Fernandes, o técnico, levando o cartão amarelo, ele tá reclamando demais, né? Conseguindo sua primeira vitória, estreando com vitória, né? Faz quanto tempo o Paysandu não vencia, né? Maus resultados em casa. E é aquela, né? O nosso campeonato é esse mesmo, estamos na última colocação, né? Estamos a 8 pontos aí do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Ituano. O Ituano vence, mas também não consegue desgarrar. E o Guarani vai ter uma difícil, dura missão na próxima partida, que é enfrentar o terceiro colocado, o Mirassol, né, e tentar a vitória aí para poder, mais uma vez, ligar o secador para as equipes, né, que estão à frente. E lembrando que o Campeonato Paulista do Guarani, o Guarani teve apenas 2 vitórias no Campeonato Paulista, né, ou seja, o Guarani venceu o Ituano por 3-0 fora de casa. Se eu não estiver enganado, foi com 2 gols do Reinaldo, né, que nós aqui brincávamos de Reinaldinho Gaúcho, etc. E depois contra o Pablo Tomás, que já foi embora, né, subiu com o Maricá. Pode ficar cegado, filho, pode deixar falar à vontade. E vem Caio Dantas, escancarou, abriu, é agora o gol de empate, driblou, bateu pro gol pra fora! Quer ser herói, velho. Demorou demais pra bater pro gol, hein, Albert? Quer ser herói. Eu falo pra você, quer ser herói, né? Bola jogada, que jogadaça pelo lado direito. O Marlon Maranhão caiu pelo lado direito. O Marlon Maranhão, eu vou falar coisa pra você, bate com as 2 pernas. Lá ele, né, com a perna direita e com a perna esquerda, e ali ele recebeu uma bola e caiu pro lado direito, meu amigo. É um jogador que tem qualidade, hein? E ali estava ali à frente dele ali o Lohan, né, que se jogou na bola na pequena área, e também o Caio Dantas. Então, assim, esse Marlon Maranhão é um jogador interessante. Entrou ali, perdeu algumas bolas ali no começo, depois que entrou é verdade, mas um jogador muito interessante. E aqui é o mais lúcido, por incrível que pareça, as mudanças do que o Guarani fez, o Marlon Maranhão, que a gente, né, é o mais lúcido. Quando ali mais um cartão amarelo ali, o árbitro tá dando mais um cartão amarelo, só que ele dá a esmo, né? Ele levanta, o cara não sinaliza, quer dizer, nós daqui não estamos vendo, eu acredito que seja o Nicolas, né, no banco de reserva, já foi substituído, tomou cartão amarelo, assim como o técnico Márcio Fernandes. Então, o Guarani, né, mais 8 minutos aí, ó, olha. E deixou sozinho, perdeu. Vai fazer, perdeu o Borassi. Nossa. Olha lá os caras andando, velho. Meu Deus, olha como corta. Não, tá andando. Manda a bola pra frente, 8 minutos, hein, Albert? E aí, ó, agora o cara passa o pé em cima da bola, né, aí, ó, e aí, ó. Que jogo horrível. Apenas observa, nossa, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem tocando a bola ali, equipe do Guarani abre o jogo, conseguiu passar o Reinaldo. A bola volta outra vez, vai se perdendo aqui pra fora.
Arremesso manual, já cobrado, vem tocando bola a equipe do Guarani, Luciano, já completa, vem tocando bola, já abre o jogo, vai tentar ele criar a jogada, conseguiu criar a jogada para Marlon Maranhão, já abre o jogo, fez o toque curto, já tenta ali criar a jogada, fez ali a inversão de bola, devolução feita, a bola vem caindo, vem escancarando aqui na ponta, o Guarani vai perdendo, abre o jogo, vem descendo, fez o toque, tentou a devolução, deu certo a tabelinha, vem pro Reinaldo, em linha de fundo para, olha, vem com quem joga, a devolução feita pro Anderson Leite, invadiu a grande, ela chega batendo pro gol, em cima do atleta, aí quebrou o Paysandu, teve desvio, escanteio, Albert. O Anderson Leite tentando, né, ali fazer esse herói da partida, mas o Guarani é aquela, o último passe, né, ele recebeu a bola pelo lado esquerdo, o Guarani vai por tudo ou nada, e agora vai todo mundo para dentro da grande área, só que o Pierre aí tem que acertar uma, que o Pierre só entrou para bater escanteio. Bola no pé, qualidade, não vi nada demais esse jogador. Vai pra cobrança de escanteio, desvio, passa todo mundo, sobrou, cortou agora pra fazer, bateu. Escanteio. Perdeu, Marlon Maranhão. Teve outro desvio, escanteio, o Guarani cresce nos momentos finais, né? Mas eu vou falar pra você, cara, que coisa, né? Você viu que lance, Marlon Maranhão, jogador subestimado, eu subestimei o Marlon Maranhão, hein? Olha o escanteio, olha o gol. Olha o PR, cruzamento, a bola tá viva. Entra, de qualquer maneira, a bola volta outra vez, a reboteira com o Reinaldo. O que você fez, Reinaldo? Pelo amor de Deus. A bola volta com o Pacheco chega batendo pro gol, se joga nela. É pra cortar a zaga da equipe do Paysandu. A posse de bola ainda outra vez no Guarani. Vem ali o PR pra salvar. Para arrumar a bola, vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, abre o jogo com Anderson Leite, o Guarani aperta, vai Anderson Leite, tem Reinaldo na ponta, Reinaldo recebeu, recolheu, cruzamento, toque de cabeça, afasta ali a zaga da equipe do Paysandu, tenta ali bater pro gol, meio desequilibrado para fazer defesa, o goleiro Diogo Silva, Albert. O Guarani vai tentando, né, as últimas fichas, vai rodando o tempo, você vê, né, o Guarani apertou com mais organização, né, quando o Paysandu fez o segundo gol, abdicou do ataque, e o Guarani cresceu de produção, mas aquelas, bola na trave, isso aí não ganha, né? Bola na trave não altera o placar, bola na rede pra fazer um gol. É isso aí, a música, como diz o Skank, né? Bola na trave não altera o placar, Skank. Futebol, partida de futebol é o nome dessa música. E não altera o placar mesmo, o Guarani teve chances de empatar, até de virar, falar a verdade pra você. Mas é aquela, falta a famosa qualidade, vamos bater nessa tecla, né? Velocidade e pressa, o Guarani tem muita pressa aí, ó, o jogador, ó, isso se chama malandragem, Gustavo Marques. 2 jogadores passaram para cobrar o lateral, e aí, ó, estão enrolando aí, vai ganhando tempo. Aí, o cartão amarelo pro jogador, tem que tomar o cartão amarelo. Ali, ó, amarelou e vai rolando tempo. Aí vamos ver só, eu gostaria muito que o Guarani conseguisse um golzinho aí você ia ver só a loucura. Um golzinho. Edilson amarelado. 49 minutos. 49,50, vem descendo a equipe. Meu Deus, não assusta não, hein? Não assusta não. Edilson Júnior tá amarelado. Abre o jogo, vem tocando para a equipe do Guarani. Lá pela ponta, faz o toque escancarando. Ali é pro Reinaldo. Reinaldo dominou, ergueu a cabeça. Vai tentar fazer o toque, a devolução feita. Preferiu soltar ali pro Emerson. Emerson do círculo central. Abre o jogo pro Anderson Leite. Anderson Leite na ponta. Vem tocando a bola para a equipe do Guarani. Vem descendo. E a jogada é boa pelo lado direito. Cruzamento. E aí? Passa por todo mundo e vai embora. Não, mas isso não é cruzamento, né? Isso. Tiro de meta. O nome disso aí é sacanagem. Não é cruzamento, né? É sacanagem. Né? Você com a bola dominada pelo lado esquerdo, você vai rifar essa bola. Isso é sacanagem. Me desculpa, mas isso é sacanagem. Sabe? Acho que o Guarani, nós não merecemos isso, né? Sonhamos aí em, estava 4 pontos, cara, atrás dos caras, velho. 2 partidas fora de casa, lembrando, né, que o Guarani agora na 12ª partida fora de casa, o Guarani só ganhou uma contra a Chapecoense. O Guarani teve uma noite de gala. Em off eu falei pra você ainda que o Gabriel Bispo e o Marlon, né, seriam os nomes do jogo no Guarani, né? Pois bem, os dois foram substituídos, um por lesão e o outro porque aí foi engolido. Foi engolido aí pela equipe do Paysandu. E esse é o campeonato nosso. O Douglas Bacelar vai passando igual um louco lá na frente pra esperar a bola na área. Fica olhando onde ele tá lá, ó lá. Tem olha 4, o 5 jogadores lá em cima. Emerson pra Reinaldo. Cruza! Passa do primeiro, passa do segundo. Não tem ninguém pra auxiliá-lo. Ele preferiu girar o corpo. Vai tentar passar até perder a bola.
até perder a bola, perde a bola. A recuperação é feita no meio do círculo central, vai descendo a equipe pro Guarani. É agora, vai descendo, a bola jogou para Pacheco, Pacheco fez o toque, domina pelo lado direito, ergueu a cabeça, cruzamento, e agora se deixar virar um perigo, bate, foi travado, pediu pênalti, nada. Nada. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tiro de meta favorecendo a equipe do Paysandu, que vai vencendo o jogo. 2 pro Paysandu, 1 pro Guarani. Guarani e ali, ó, vai perdendo, hein? A informação, né? O Anderson Leite ali vai pedindo ali que, né? Ali os jogadores do Guarani vão reclamando ali de que o jogador do Paysandu está enrolando, né? Famoso Caicai. E quando ali o Anderson Leite pediu o pênalti no lance ali, que ninguém revisou, ninguém viu nada, né? O ponto eletrônico não chamou nada. E o Guarani vai conhecendo sua segunda derrota consecutiva e o Guarani vai ficar na última colocação, né, meu amigo? Fica difícil ali, ó. E ali o Lohan, 39, olha, mandou seguir. Não foi porcaria nenhuma. Sabe? Ali, pô, o Reinaldo, cara, eu vou falar pra você, cara, é uma displicência que, pelo amor de Deus, aí, ó, é jogador, quando acabou, ó. Placar ao vivo, Futebol Interior, ó. 3-1 pro Brusque em cima do Vila Nova. 3-1, Gustavo Marques. E o Guarani, nada. Quando acaba o jogo. Ergue os braços. Termina o jogo. O Guarani perde o jogo fora de casa. E perde a oportunidade também de se aproximar da sair da zona de rebaixamento, hein, o Albert? Ah, cara. Sabe, faltava aí, estávamos aí 3, 4 pontos aí, ressuscitamos mais um, né, no campeonato. Sabe, o que foi apresentado, cara, você depender de, sabe, o Reinaldo, você tinha até aí o Heitor para poder fazer o lado. Aí vamos escutar agora vamos esperar aí que o nosso querido Alan Al, né, que para você era o Alan... Eu falei que não daria certo. E quando ali, ó, ali tá tendo discussão. Ali o juiz e o Vladimir tá ali chamando ali na discussão alguma coisa e ele já tá pendurado, ou seja, tá forçando o cartão amarelo para a próxima partida contra o Mirassol. Seja inteligente, né? As mudanças que o Guarani fez não surtiram efeito. Agora existe o bate-boca ali, né? Com a arbitragem ainda. Jogadores ali do Paysandu se cumprimentando, porque aquela, né? Vindo uma sequência de 9 jogos sem vitória. O técnico Hélio dos Anjos foi demitido. E o Guarani, sendo Guarani, cara. Felizmente voltamos pro nosso campeonato, que é esse. Ali o Mardon ali, ó, recebendo os cumprimentos ali da comissão técnica do Paysandu, ele que foi um jogador muito importante, né? Ele é rei aí no Curuzu, saindo mancando. E aquela próxima partida, jogo contra o Mirassol, meu amigo. Cara, toda rodada você ficar dependendo de você e dos outros é fogo. O Guarani não faz a parte dele, velho. O Guarani não faz a parte dele. Fica difícil. Não conseguimos defender o indefensável. Sabe? Teve a janela fechou, entre aspas, mas para jogadores que estão sem contrato, o Guarani pode contratar. Essa semana o Guarani entrou na famosa, começou a pagar a recuperação judicial, né, dos seus credores. Caso não haja o pagamento dos seus credores dessa recuperação judicial, o Guarani pensa futuramente virar uma SAF. O Guarani literalmente ele pode falir, né? Porque você está na recuperação judicial, né? Então, com certeza, as verbas, né, irão... É lógico que existem cláusulas, né? Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, nossos amigos, nossas amigas, os torcedores, os antes, né? Obviamente, existem cláusulas, né? Gatilhos em caso o Guarani, né, não cumpra as metas, né? O Guarani há um percentual abaixo, né? Ou o Guarani consiga um acesso, um percentual para cima. Portanto, o Guarani fez a recuperação judicial fora do gramado, só que a recuperação judicial, entre aspas, dentro de campo, né, do futebol, né, na parte de futebol, o Guarani não faz, né. Nós ficamos aí dependendo, nós perdemos 2 jogadores importantes, entre aspas, né. O Ayrton, 30 dias, o Mário, nós não sabemos aí qual é o desfecho. O Luan Dias saiu no intervalo, então, assim, vai ficando mais difícil, tá ficando mais difícil, né, o Guarani, quando o Guarani está quase lá, na hora de beijar a noiva, acontece alguma coisa. O carro quebra, o pneu fura, esquece o terno. Então vai ficando difícil. E você jogar contra você tem um tabu, né? Um tabu a ser quebrado, entre aspas, né? Que não vai ser mais, né?
Vamos deixar pro ano que vem. 50 anos sem vencer a equipe do Papão no Curuzu, né, em Belém. E o Guarani, né, faz um primeiro tempo razoável, nos 3 minutos pra frente, e depois aí a gente viu em 9 minutos 2 gols. Isso é inadmissível. Inadmissível, jogadas pelo mesmo lado, né? Isso entra, lógico, o lateral esquerdo, o Emerson e o Jefferson no banco, e também os volantes. Hoje o Gabriel Bispo sentiu a pressão no Curuzu. Matheus Bueno, meu Deus do céu, né? Então, o campeonato nosso tá difícil, viu, Gustavo? Tá difícil. 7ª rodada do segundo turno, né? A 26ª. Nós temos um jogo a menos, é verdade, mas com essas 2 derrotas fora de casa, você vai acabando queimando cartuchos. E a próxima partida é em casa, mas a próxima partida nós estamos aí. Vamos ouvir aí o Gabriel Bispo, né? Que volta ao Curuzu depois de sofrer poucas e boas aí na primeira parte da temporada. Pode bater a cabeça, né? Enquanto tem campeonato, a gente tem que estar lutando, porque uma hora as coisas vão funcionar. Não é possível a gente estar jogado bem, né? Acho que desde quando o professor assumiu, a gente só teve um jogo ruim. Então agora é hora de trabalhar, falar menos, trabalhar essa semana, porque nós temos um jogo difícil em casa contra o Mirassol e não tem tempo para lamentar, é trabalhar, né? Infelizmente a gente estava na frente do placar e tomamos 2 gols ali em sequência. A gente tem que tomar atenção, porque tá jogando ali fora, a gente não pode tomar esses gols. Então agora é botar a cabeça no lugar, é corrigir os erros e vamos, se Deus quiser, pro próximo jogo, cabeça boa para poder sair dessa situação o mais rápido possível. É isso aí, né? Falou o Gabriel Bispo, né? Ainda tá falando ainda. Vamos ouvir ainda o... Obrigado a você, Bruno Agora Amâncio. não, agora... Olé, fizemos igual o Paysandu agora, né? Demos um olé aqui no nosso operador. Então, só tinha uma partida, só tinha jogado. Mano, já era, mano. Passou. O campeonato do Guarani é jogo a jogo. Essa partida aqui jogou mal contra a América, paga, passa a borracha, né? E o Guarani vencendo, tomar 2 gols, então você faz parte, cara. Faz parte, né? Você foi passivo, assim como a maioria dos jogadores do Guarani. Como pode, né? Por mais nada contra a pessoa, né? Mas você tem o Reinaldo, né? Ele tem a bola dominada, né? Ele sabe, teve um lance ali que ele bateu um tiro de meta com a bola rolando, cara. A bola pelo lado esquerdo, era facinho. Chuta cruzado, você tem 20, você tava com 19 jogadores dentro da grande área. Um chute cruzado, provavelmente a bola espirra algum jogador, né? Você bater na diagonal, ou espirra e vai pro gol, ou espirra vai pra trave, ou espirra e vai pra fora. São três opções. O que o nosso querido Reinaldo faz? Ele bate um tiro de meta, bate embaixo da bola. Então são algumas tomadas de decisão que não dá pra entender. Aí o Paysandu lá com 30 pontos, o Ituano com 28 e o Guarani com 21. Né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento, 7 pontos. Lembrando que temos um jogo a menos. Esse é o problema, né? Se caso o Guarani conseguisse 2 empates aí, conseguisse um empatezinho aí, ia ser desastroso sim, mas não com esse espírito. Volta aquele espírito novamente, né? De derrotado, espírito novamente de Série C. E o Guarani precisa virar a chave. Só que o tempo vai passando, como diz o teaser, que não tem mais aqui, né, Felipe? O tempo vai passando e a bola vai rolando. E no nosso caso, o tempo vai passando e o campeonato vai rolando. E os adversários vão passando. Nosso problema hoje são os 19 adversários que estão na Série B. Essa é a verdade. Né? Começamos bem, 83%, antes do América, né? 83%. Estávamos aqui até sonhando com uma pontuação um pouquinho melhor, acabar na 10ª colocação, etc, etc. Mas o Guarani vive nos mesmos erros. E a Série C, meu amigo, é logo ali. Infelizmente, essa é a realidade do Guarani hoje. Vamos lotar o brinco de ouro na princesa. Nós vamos fazer a nossa parte. Só que o Guarani precisa fazer a parte dele. Não dá todo jogo, cara, você ficar rezando, ficar torcendo para resultado acontecer. Aconteceu os resultados que o Guarani precisava nessas 2 rodadas. Aconteceu. Se houvesse 2 vitórias, né? Que o Guarani, lembrando que o Guarani não tá jogando contra ninguém, tá? O Guarani tem 2 adversários, né? Certo? O Guarani estaria hoje 27 pontos. Estaríamos já ali junto com o Ituano, por mais já na ponta ali para sair. Né? E você tendo jogos em casa. Depois você vai pegar uma sequência. Mais uma vez você vai pegar Mirassol em casa, depois você vai pegar Operário fora. Entende? Então, assim, o campeonato está cada vez afunilando, está cada vez mais difícil. E chama intervalo aí, Gustavo, cansei de falar. O Guarani, ele desvirtua qualquer um. 19 horas mais 10 minutos. Guarani perde o jogo fora de casa.
para a equipe do Paysandu, placar de 2-1 e se estaciona ainda na última colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, é o 20º colocado. Situação complicada, hein? 7 pontos pro Bugre de sair da zona de rebaixamento. Rápido intervalo e volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! A melhor cobertura. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Gustavo Marques. O interior, você ligado e conectado junto com a gente. Estamos juntos com o Futebol Interior, você ligado e conectado, falando em nome da concessionária Sim. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um dos nossos representantes credenciados. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer que a sua marca esteja em destaque aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM? Entre em contato com o nosso departamento comercial 98989-3526. Comentário final, Albert? Vamos começar com o comentário final? O curtinho do Instagram? E aí? Quem faz o Instagram? Pode fazer. Pode fazer? Pode fazer como você quiser. Eu tô numa animação, o Guarani mata qualquer um. Assim, você não coloca, né? Então pode lá? Quem você que vai fazer qual? Que coisa, o Instagram. Então vai, eu que me lasco, vai, manda bala. Ô Albert, diga. Na última jornada eu disse que podia devolver o dinheiro, né? Aliás, na última jornada, né? Eu disse que o Guarani não ia cair, aqueles que tinham contratado os coveiros iriam perder o dinheiro, mas parece que o Guarani volta a assustar o torcedor. A lanterna volta a amedrontar o Guarani. Aliás, o Guarani vive, né, esse momento que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas aquela luz vermelha começa a sondar novamente o Guarani. O Guarani perde fora de casa e fica a 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. Ainda há possibilidade? O Guarani tá que nem aquele filme, à espera de um milagre. Agora meu. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. E o Guarani foi derrotado fora de casa por 2-1 para a equipe do Paysandu. O Guarani que tinha um tabu, né, de 50 anos sem vencer a equipe do Paysandu. O Guarani que nos primeiros minutos do primeiro tempo acabou sofrendo uma pressão ensurdecedora, como diria o outro, né, ali com o goleiro Vladimir fazendo intervenções importantíssimas. Após isso, após os 13 minutos, né, o Guarani soube sair da marcação, teve mais volume de jogo e começou a achar as suas oportunidades, né? O Luan Dias, que tanto nós cobramos, né, em entrar na partida, ele ouviu, né, nos ouviu,
e acabou entrando na partida, acabou criando algumas oportunidades. O Guarani começou a finalizar mais e após uma cobrança de escanteio, bate e rebate, a bola sobrou pelo lado direito e ali o Pacheco com a jogada do Luan Dias, né, a famosa pré-assistência, né, pelo lado direito, o Luan Dias rolou a bola para o Pacheco, cruzou na primeira trave e lá estava ele, né, Douglas Bacelar abriu o marcador. E assim foi a tônica do primeiro tempo, o Guarani se defendendo bem, o Paysandu explorando muito a bola parada, muitos lados, muito o Casares, né? Bolas alçadas na área, a cabeça dos zagueiros, dos volantes do Guarani inchadas de tanto tirar a bola da área e o Guarani saindo só no contra-ataque. O Guarani teve ainda, antes do final do primeiro tempo, teve a oportunidade com o João Vitor que acabou ali concluindo, né, fraco. E o goleiro Diogo Silva fez a defesa. E logo no intervalo, né, com a mudança, né, quando saiu ali o Luan Dias, né, e entrou o 47 Pierre, até mesmo eu e o Gustavo Marques, né, estávamos comentando que o Guarani voltasse no segundo tempo, não como voltou contra a equipe do Curitiba, né, que o Guarani jogou em casa. Quando o Guarani venceu por 2-1, o Guarani tomou logo na sequência, aos 3 minutos, tomou o gol do empate e o Guarani, por sorte, acabou fazendo o gol da vitória com o Bispo. Pois bem, né, a tônica foi essa, né, o Guarani a 1 minuto do segundo tempo tomou o gol do empate, aos 9 tomou o gol da virada, né, após isso, né, aos 9 minutos para frente, até o final da partida, o Guarani teve mais a posse de bola, o Paysandu só saía na boa, mas faltava, além da sorte, né, o Caio Dantas teve uma jogada pelo lado direito, onde o Reinaldo, né, fez o cruzamento na diagonal pelo lado direito e ali o Caio Dantas colocou o pé, a bola caprichosamente bateu na trave. O Guarani teve outras oportunidades, mas o Guarani peca nas finalizações, né? Hoje o Guarani não teve velocidade, teve muita pressa. E nada mais nada menos que na próxima rodada o Guarani vai enfrentar o Mirassol que está dentro do G4, uma equipe qualificada, e o Guarani está com esse resultado, o Guarani está agora a 8 pontos para fora da zona de rebaixamento, para buscar o time que está fora da zona de rebaixamento, que nesse momento atual é o Ituano. O Guarani precisa ligar o sinal, né? Mas não é agora, né? O sinal do Guarani está ligado desde o final do primeiro turno. O Guarani volta a jogar, né? Jogar nos seus domínios e o Guarani tem que fazer a famosa faxina mental. Nessas 2 partidas em que o Guarani jogou fora de casa, o Guarani foi derrotado e o Guarani vai ter a chance de conseguir conquistar os 3 pontos e ganhar, né, mais 3 pontos e juntando com o que vem acontecendo no campeonato, tem que ligar o secador. Por que ligar o secador? Que a partir de agora, né, estamos aí, vamos pular para a 8ª rodada, entre aspas, do segundo turno, né, na 27ª rodada, o Guarani com jogamentos. O Guarani nada mais nada menos que precisa vencer e torcer para os seus times que estão aí brigando pela mesma colocação. O Guarani tentar sair da zona de rebaixamento. O Guarani hoje, com o futebol que vem jogando, enfrentar a equipe do Mirassol, o Guarani precisa mudar completamente o seu jeito de mudar. O Guarani precisa voltar a ser a equipe do começo do Alan Al. Uma equipe vibrante, uma equipe que tenha velocidade e não pressa, e uma equipe que nós não podemos mais, né, contar com a famosa sorte. Agora é usar tudo que tem de competência, que o Guarani não teve no primeiro turno, depositar nessa partida, porque só vem pedreira atrás de pedreira, Gustavo Marques. E esse foi o meu comentário final. Comentário final. Tá certo, é o comentário final do Albert Cavalcante, mais uma derrota do Guarani. Guarani perde o jogo, 19h23. Vamos para um rápido intervalo, rapidinho depois a gente volta para repercutir aí o Guarani nessa derrota. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br.
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Perfeito, perfeito. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a mesa de áudio e vídeo é de Felipe Marques. Rádio Valinhos FM 87.9, o presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica é Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Jornadas esportivas dos canais Futebol Interior tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Chamou, pediu, chegou! Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Você ligado e conectado, agora solta a vinheta, Felipe Marques. Vamos com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert Cavalcante, vamos dar aquelas notas que nós estamos acostumados a passar para os nossos telespectadores e ouvintes aqui dos canais Futebol Interior. Porque eu falo telespectadores? Porque você consegue ver e nos ouvir também, hein? Vamos lá. Sistema defensivo: Vladimir, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano e Emerson. Vladimir, destaque do Guarani, né? Se houvesse um destaque, apesar do gol aí do Bacelar, né? O destaque do Guarani foi o Vladimir. Vladimir que não teve culpa nos gols. Levou mais azar, né? No segundo gol, onde ali a bola acabou quicando à sua frente e acabou ali o camisa número 22, né? O Jean Dias, que acabou de entrar, tinha acabado de entrar empatado o jogo. Fora isso aí, né? O Pacheco fez o cruzamento do primeiro gol, né? Dando assistência para o zagueiro Douglas Bacelar. E ali o Matheus Salustiano, né, jogando o seu futebol, né, padrão. Agora, o Emerson, pelo amor de Deus, na partida contra a América, não acertou nada. Hoje, na partida contra o Paysandu, pelo amor de Deus, né, os dois gols saíram nas costas dele, né, que seriam o lado direito do ataque do Paysandu, o lado esquerdo, defesa do Guarani. Então aqui, ó, por conta do Emerson aqui, uma nota 5 para o sistema defensivo.
Nota 5? Mas para o sistema defensivo é 5, é isso? Sim. Nota 5, então, para o sistema defensivo do Guarani. Envolvendo Vladimir Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Emerson, né? Agora vamos com a volância do Guarani. Bispo, Salustiano. Desculpa, gente. Bispo, Matheus Bueno, né? São os volantes da equipe do Guarani. Diga aí, Albert. O Bispo sentiu, viu? O Bispo sentiu. Nós imaginaríamos, né, que seria ali difícil, né, para o Bispo ali voltar no Paysandu. Saiu ali, pediu para sair, né? Muita pressão. E o Matheus Bueno também, tudo que tentou não conseguiu. Tudo que tentou não acertou. Assim, hoje os volantes do Guarani, né, que nós, né, até mesmo em off eu disse pro Gustavo Marques que eu acreditava que o Bispo seria, né, iria dar volta por cima, muito pelo contrário, né? Um jogador nulo, né, um jogador não foi aquele jogador que nós estamos acostumados a ver ali, o protetor da cabeça de área, e o Matheus Bueno, pelo amor de Deus, né, o carteador ali, ele escondeu as cartas. Não sabemos aonde está, por onde anda Matheus Bueno. Por onde anda Matheus Bueno? Tudo que tentou não conseguiu. Nota 4 para os volantes do Guarani. Nota 4 então para o Matheus Bueno e Luan Dias. Equipe ofensiva. O Luan Dias, você não colocou o Luan Dias, só o Luan Dias. Matheus Bueno, desculpa, Bispo e Matheus Bueno. Agora equipe ofensiva. Luan Dias, João Vitor, Marlon e Caio Dantas. O Luan Dias é assim, quando ele entra na partida o Guarani tem outra postura, né? Ele é o responsável, né, pela criação, o cérebro pensante dessa equipe. E ali aos 3 minutos, quando ele entrou em partida, quando conectou, né? Quando conectou com o sistema ofensivo, o Guarani criou oportunidades, criou escanteios, né? Criou dificuldades para o sistema defensivo do Paysandu. A partir do momento em que o homem saiu, o Guarani ruiu. Essa é a verdade. O Guarani, a saída de bola, nossa, uma preguiça. Uma preguiça, bola a esmo, né? Como diria o outro. Né, você vê ali os volantes do Guarani procurando jogadores que pudessem carregar essa bola para frente, e o Guarani sempre insistindo em Reinaldos da vida, em João Vítor da vida, e você precisa ter um jogador cerebral, um jogador que faça essa bola passar por por todo o campo, né? Então você tem que ter um cara que saiba acelerar a partida, um cara que saiba virar uma bola, sabe segurar o jogo. Igual quando você perde o Luan Dias e entrou o Pierre, meu Deus do céu, o Pierre ele só se destacou em bater escanteios. Somente, né? Ele que foi um dos destaques do Tombense na Série C, etc, a camisa do Guarani nessa partida aqui, pelo amor de Deus. Depois iremos descobrir se aconteceu alguma coisa com o Luan Dias. O Luan Dias não voltou pro segundo tempo, o Guarani perdeu muito tecnicamente. Antes da partida dissemos, né, que nós dependemos muito de Caio Dantas e Luan Dias. Se você perde o Luan Dias, né, você acaba corroborando o que eu estou dizendo. O Guarani é muito Luan Dias dependência. Se você for olhar aí, fizer um cômputo de todas as partidas em que o Guarani, em que o Luan Dias esteve conectado, não estava encaixotado, o Guarani sobe de produção. Você tirou o Luan Dias, você não tem um reserva para poder fazer isso, não tem entre aspas, né? Eu acho que o Alan Al, ele respeita muito onde o jogador ele se sente mais confortável, é verdade, eu acho isso muito legal. Mas no momento em que você não tem um meia que é de suma importância como o Luan Dias, você tem o Matheus Bueno, você não precisa fazer nem mesmo a mudança nominal, né? No caso, você poderia colocar o Matheus Bueno para ser o cara que tem o passe diferenciado, né? Ele sabe bater na bola, ele tem o passe diferenciado, ele tem a visão do jogo, né? E você poderia ter feito essa troca, não ter colocado o Pierre, mas sim o Matheus Bueno para fazer essa função de meia e ter colocado ali um volante mesmo, o Anderson Leite. Você ter colocado o Anderson Leite e Gabriel Bispo e colocado o Matheus Bueno numa faixa em que o Guarani poderia trabalhar melhor a bola. Mas, muito pelo contrário, ali, o Guarani acabou ali, né, sucumbindo assim como o Luan Dias. Infelizmente, né, o Luan Dias o diferente, mas pelo que foi apresentado, nota 5,5 pro Luan Dias. 5,5 pro Luan Dias, essa é sua nota pro sistema ofensivo, certo? Não, só pro Luan Dias, esse aqui. Agora, beleza, esse aqui é o Luan Dias que ele fazia parte. Agora eu vou pro sistema, agora posso ser João Vitor, Marlon e Caio Dantas. O Marlon não teve tempo, né? Ali achamos ali um dos destaques, né, do Paysandu, né? Ele que foi um garoto revelado pelo Paysandu, foi a maior aí, a venda, né, do Paysandu da história, né? 1 milhão e vai cacetada. E assim, ele sentiu ali na metade do primeiro tempo, foi substituído, então fica sem nota. O João Vitor, nulo, João Vitor de sempre.
não acrescentou nada, alguns contra-ataques, mas a tomada de decisão do João Vitor ainda continua sendo aquela, né? Na hora de cruzar, chuta, e na hora de chutar, cruza, então é aquela, né? Parece meu cachorro castrado, né? No momento que é para tirar um 10, acaba aí, né, sucumbindo. E o Caio Dantas teve a chance de fazer o gol no empate, beijou a trave, mas o Caio Dantas, mais uma vez, muito marcado, após ele conseguir a tiraria do campeonato, né, nós depositamos todas as fichas em cima do Caio Dantas. E o Caio Dantas, nessas últimas partidas, o Caio Dantas caiu muito de produção. E nós dependemos de um homem, gol, matador. Né, assim entrou o Lohan também, né, e acabou, etc. Depois iremos chegar nas substituições. Mas aí o Caio Dantas teve a chance e a bola do jogo, entre aspas, para ter um empate, até mesmo mudar a situação. Dito isso, Marlon, João Vitor e Caio Dantas, nota 4,5 pra galera aí. 4,5. Isso, 4,5. 4,5. Então. Isso. E só nota pro técnico do Guarani, Alan Al. Então, cara, o Alan Al é o seguinte, ele me enganou, né? O Alan Al enganou a todos, vamos dizer assim, que o Alan Al enganou a todos. Porque o que acontece com o Alan Al? O Alan Al, ele é o pretinho. O Alan Al, ele é o treinador que vem fazendo ele vem buscando, né? Ele mudou a situação, né? Ele mudou a forma de jogar do Guarani. Ele acabou tirando aí pedra, né? Leite de pedra. Mas, infelizmente, Gustavo Marques, eu não sei se tudo tem prazo de validade, tomara que não, né? Nessas últimas 2 partidas, o Guarani não conseguiu performar da melhor forma possível. E nós esperamos, né, que ele consiga da melhor forma, ele consiga extrair mais dessa equipe, né? Por mais que o material humano seja escasso, né? Por mais aí que o Pastana disse que não teve dificuldades para contratar os jogadores, por mais que disse que, né, os jogadores que aí estão, né, pelo que parece, vão dar conta do recado, nós estamos vendo que não. Né, o Guarani jogou 12 partidas fora de casa e perdeu, né, perdeu todas. Não perdeu todas, mas conseguiu somente uma vitória. Então é muito pouco para uma equipe que luta para sair da zona do rebaixamento. O Guarani está mais uma vez aí, ó, na 26ª rodada, na última colocação. Então Alan Al, nessas 2 partidas aqui, ele repetiu a equipe, né, mas não extraiu, não teve mudanças de postura nessas 2 partidas. Para essa partida, nota 2 pro Alan Al. Nossa, nota 2 então pro técnico Alan Al, técnico do Guarani. Essas foram então as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 19 horas mais 37 minutos, horário de Brasília, ao vivo, pelos canais Futebol Interior e também pelo Valinhos FM 87.9. Albert Cavalcante tem previsão aí do técnico Alan Al. Possa falar com a imprensa, Albert? Estamos esperando, né? Estamos esperando aí o Alan Al, nós estamos esperando a entrevista coletiva, sendo que ele é o primeiro, né? Mas até o material vem. E só lembrando, né? Faltam 13 rodadas, né? Para acabar o campeonato. Assusta, né? Não, é uma situação caótica, né? Você olhar bem, faltam 13 rodadas, cara. Você não saiu da zona do rebaixamento, você não saiu da última colocação. E até mesmo fazer um levantamento, né? Na 26ª rodada, qual é a pontuação do último colocado do ano passado, que foi a equipe do ABC, que foi rebaixada. Então fica difícil, né, Gustavo? Fica difícil, nós fazemos todas nós torcemos, né, como loucos, mas o Guarani precisa nos ajudar, né? O que nós podemos fazer a gente fez, né? Torcer, apontar, né? Obviamente, mas o que o Guarani vem apresentando nessas 2 últimas partidas aí é assustador. Ou o Guarani muda a postura para as próximas partidas, ou se não, meu filho, a vaca deitou. Ou se não, a vaca deitou. Complicado, o torcedor volta a sentir né, a tristeza em seu peito por conta da situação vivida pelo clube em que nós
amamos, ou seja, o Guarani Futebol Clube, situação complicada, o Guarani volta a demonstrar um futebol horroroso, um futebol ruim. É como eu disse no intervalo, aliás, como eu disse após, né, o intervalo na volta para o segundo tempo, em que o Guarani tomou 2 gols em cerca de 9 minutos, como é que o Guarani muda, né, de comportamento de um jogo para o outro, né? A equipe do Guarani é uma equipe bipolar dentro do campeonato. O que seria uma equipe bipolar, Gustavo? Você não espera, uma hora tá bem, uma hora joga para vencer, uma hora tem espírito de vencedor, entra em campo para ganhar, outrora entra em campo com espírito de derrotado, né? Ou diga aí. Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, né, após 26 rodadas, lembrando que o Guarani tem um jogo a menos, né, os 4 últimos eram Sampaio Corrêa com 27, Tombense com 22, Londrina com 20 e o ABC, último colocado, com 16. Então, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento era o Sampaio Corrêa com 27 pontos. Então, meu amigo, acaba ficando aí que é difícil, cara. O sarrafo tá ficando alto, tá difícil, né? Então, olha só, na 26ª rodada, a equipe do Tombense, do ABC tinha 16 pontos e o primeiro time fora da zona de rebaixamento tinha 27 pontos, assim como o Sampaio Corrêa e o Avaí. Então, hoje nós temos aqui o CRB 26, Brusque 26, Chapecoense 25 e Guarani 21. A última colocação, o ABC com 16 pontos. Então, assim, o primeiro time, o Avaí 16º, tinha 27. O nosso tem 28, tem um ponto a mais. Então faltam 13 rodadas, Gustavo. Ou o Guarani muda a postura nessa última partida, nessas 2 últimas que vão ver. O Guarani vai pegar o Operário fora de casa, Mirassol em casa, depois o Operário. Ou o Guarani faz o que ele fez nas 4 primeiras partidas, nas 4 primeiras partidas aí, né, estando invicto, que agora tem 2 derrotas. Ou o Guarani consiga esses 9 pontos, ou se não, Gustavo Marques, você sabe rezar? Se você sabe, reze, porque aí o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Estamos só esperando o técnico do Guarani, Alan Al, falar, né, na coletiva de imprensa daqui a pouquinho, mas enquanto ele não chega para falar, vamos para mais um rápido intervalo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada,
que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estou de volta. Estou de volta. 7 horas e 45 minutos. Gabriel, Horário é do Brasil. sensacional, Já fala, né, já? mano? Não, se você tá, viu, tá no ponto, já manda pra gente aqui. Já passou Gabriel. já, Gabriel? Aí, O Gabriel é sensacional. O Gabriel fez uma vinheta pra mim aqui. Eu vou até falar pro Felipe Marques colocar aí. Vou até procurar aqui. O Felipe Marques vai deixar no ponto depois Tem aí. vinheta? Faz vinheta, meu menino? O quê? O menino faz vinheta também? Não, eu tive que pagar, né? Velho? Achei que ele fazia só teaser. Paguei. Muito obrigado. Deus te ajude. Gabriel, você que entende, sabe que ontem meu patrocinador, vou até falar a Banca do Mineiro, me presenteou com 2 microfones desse, né? E um desse eu já vou deixar aqui pro Carlos Corsato fazer as lives dele. Bom esse microfone aqui pra fazer os podcasts. E eu nada. Você já ganhou presente demais, viu? Não, e eu nada. Você ganhou um videogame com mais de 8 mil jogos. Não, tá? mas tá diminuindo. Viu? E eu nada. Mas tudo bem. Quantas camisas do Guarani eu te dei, Albert? Não, microfone eu não ganhei nenhum. nenhum. Videogame, Albert. O que mais? Na caixa, Albert. Mas eu não ganhei, microfone. Felipe Marques, você chorou. Eu chorei, não. Eu fui na Banca do Mineiro, o Banco do Mineiro falou, não, esse é um valor muito alto, não faz parte do nosso patrocínio. Eu me implorei, me humilhei. Viu? E quando vai vir? Viu? E quando vai vir? E aí depois você me jogou na cara que eu comprei seu voto. Mentira! Não pensava nem em eleição. Viu? Tá? Vem aqui, agora fala pra mim, quando vai vir um desse aí pro pai? Eu gostei, cara. O quê? Um desse aí é da hora. Quando vai vir um desse pro pai? Quando vai vir um desse? Segura um pouquinho, né? Não, eu vixe, não gosto de prometer, porque todas as vezes que eu prometi, eu cumpri. É mentira então, minha? não, por isso que eu tô perguntando. Tá. Não, por isso que eu tô perguntando quando vai vir. Você quer trocar pela praia? Se eu quiser trocar, semana que vem. É verdade, eu ganhei uma viagem pra praia. Vamos trocar, vamos trocar. Você não ganhou, não. Você não ganhou. Eu falei se o Guarani é verdade. não escapasse do rebaixamento. É verdade. Né? Vamos trocar. Então vai vir só no final do ano, Pode ser, então? Pode ser? Vai ser no final do ano? Pode ser. Só que vai vir antes aí, né? Não. Aí eu faço o seguinte, eu uso, caso não acontecer, que eu acredito que vai, eu te devolvo. Não é você que fala. Comprou porque quis, tem garantia. Não sei o que falou. Não tem garantia. Não. Tô brincando, Albert, eu vou te dar um desses. Aê! O bom que tá na live. Mas live. Eu falei a data em um dia, calma. Eu vou chavecar com a Banca do Mineiro. Meu amigo Gabriel fez a mesma coisa. Inclusive, a Banca do Mineiro tá patrocinando todo mundo. Tá patrocinando eu, o Juliano da Record, o comandante R-Drone e o Barba Azul. Eu sei, eu também patrocinei. A Banca do Mineiro é sensacional. A Banca Mineiro. Daqui a pouquinho eu vou ser expulso porque eu tô falando Banca do Mineiro sem a rádio receber. Exatamente, né? Então, mas merece, né? Ele é gente boa, né? Um abraço pra ele. Tô esperando o meu. Mas você nem conhece, tá mandando um abraço pra ele? Larga a mão de ser... Eu já vou cortar e mandar pro cara. É centrão, né, velho? Gustavo Marques, você sabe, né, Gustavo? Que coisa. É aquele negócio. Vamos lá, tô esperando aqui o... não tem nada aí, né, Felipe? Não tem, né? Estamos aguardando aí. Né? Pô, não é possível, né, velho? Aí entra, né? Uma vez eu até entrei em discussão ainda com com o Wendel Coral, né? Que ele disse, né, que o Guarani, né? Vamos dizer assim, que a sua assessoria de imprensa dá mais opções do que a equipe da Ponte Preta, né? Mas em jogos fora de casa, cara, assim, a gente sabe que é difícil, né, velho? Mas aquele velho WhatsApp, né? Que cai até também eu tô esperando também vir a vinhetinha lá pra mim lá também. Eu também tô esperando. Eu tô esperando em nada. Nossa, eu né? também, que eu tô com o WhatsApp aberto aqui, ó. Eu também, eu tô esperando aqui. Né? Mas coisa. Tudo bem, mas é que ele inventa as coisas, ele é sensacional e a gente quer tudo copiar. Fazer o quê, né? Nossa, o Gabriel é sensacional. Um abraço pro Gabriel. Eu vou até procurar também aqui a vinheta que ele fez pra mim. Mas aquela, né? Nós estamos aqui falando, mas é o seguinte, né? O Guarani acaba com a vida da gente, né, Gustavo? Pela madrugada, velho.
Estamos acostumados já, né, Albert? Infelizmente é essa a realidade. Mas não é questão de acostumar, né, cara? É questão de, sabe, quando você, sabe, a derrota é dolorida, etc. Mas tem modos e modos, né? Obviamente, existe 3 resultados no futebol, né? Não tem gol de ouro mais, né? E outra não é uma decisão de campeonato, etc. Tem pênalti, mas é vitória, empate e derrota. O problema é como é construído esses resultados. Eu prefiro jogar feio e conseguir a vitória do que ser um time, entre aspas, organizado e sair derrotado. Só que, né, eu vou dar uma agora de professor Pardal, né, o nosso ex-treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz. Se você tirar os placares e só ver os melhores momentos, quem foi a equipe vencedora? Quem teve mais chances? Paysandu, claro. Paysandu. Então, assim, o que reflete esse 2-1 foi o reflexo da partida em que o Guarani foi totalmente uma equipe apática, né? Mais uma vez, a apatia da equipe contra a equipe do América Mineiro foi a mesma coisa. Será que vamos ouvir a desculpa de campo seco, jogos acumulados, viagem, então já vai guardando isso aí, ó. Gramado, condições climáticas e viagem. Vamos lá, viagem, né? Que é um jogo cavalo de cima do outro. Agora vamos pegar aqui, cara. Hoje é sábado, domingo, segunda, terça-feira, 9h30, o Guarani tá em campo de novo, cara. E o campeonato do Guarani não tem tempo esse negócio de ficar arrumando desculpinhas. O tempo já passou esse tempo de desculpinha. Já passou. Né? Estamos aí, estamos de bico, estamos na última colocação. Na última colocação do Campeonato Brasileiro. Em que toda vez, viu? E outra coisa, falar até mesmo para os torcedores aí, né? Todos que nos ouvem pela Rádio Valinhos FM, pelo YouTube, pelo canal de áudio. Eu volto sempre, né? Que assim, quando ganha, o Guarani é o melhor time do mundo. Quando perde, a gente vem criticar. Quando o André Marconato e o Ricardo Moisés, que teve uma reunião essa semana, né? Uma semana aí, assembleia aí, o Ricardo Moisés ainda não está desligado completamente do Guarani, né? Coisa que, né, isso aí não vem à tona, a parte política, mas é das pautas. Quando apareceu os dois no final do Campeonato Brasileiro, que o Guarani perdeu o acesso, o Guarani ficou 10 partidas sem vencer, apareceu os dois, né? E disseram que objetivo e obrigação eram diferentes, né? Que o objetivo era conseguir o acesso e a obrigação era passar da segunda fase do Campeonato Paulista. Pois bem, enfiaram tudo na viola. Não tem objetivo, não tem obrigação. E agora fica nós aqui, né, falando igual um papagaio, né, enquanto o Guarani está nessa situação. Ou o Guarani muda, estamos batendo a situação, ou o Guarani muda. Estamos pedindo para mudar e não é de hoje. Então, ou muda a postura. Mas mudar a postura radical, ou senão, o Gustavo Marques, é o fim. Vai esperar o técnico? Faltando aí 8 minutos para terminar a jornada esportiva. Vamos ver se segue a coletiva do técnico. Tá aí? Tá, 1 minuto e 40. Então. Só 1 minuto. Pera, eu vou mandar. 1 minuto e 40. Rapidinho. Só porque eu reclamei lá. Deixa eu mandar aqui pro Gustavo Marques. Chegou. Chegou aí? Não, ainda não. Não pingou, ainda não caiu. Mandei, Felipe, tá com você. Não pingou, Felipe, então vamos Max ouvir aí. Tá. Vamos ouvir aí o... Olha o Pix. Vamos aí agora ouvir aí o técnico Alain Al explicando aí a derrota do Guarani por 2-1 para a equipe do Paysandu. 50 anos, hein? 50 anos sem vencer a equipe do Paysandu. Vamos lá, Felipe. Campina, a gente bate-papo com ele com relação a essa derrota do Guarani. O Guarani fez 1-0. O Paysandu virou, você atribui ter essa virada do Paysandu e não conseguiu o êxito que estava tentando fazer o Guarani diante do Paysandu aqui em Belém. Boa noite, Rádio Clube. Boa noite. Eu acho que desperdiçamos muitas oportunidades. Tivemos chances claras para pelo menos poder empatar o jogo. Cometemos alguns erros pequenos, mas que custaram muito alto defensivamente, né? 5 minutos ali, praticamente no mesmo tipo de jogada, acabamos sofrendo a virada. Mas a gente lamenta porque poderia ter saído daqui, sem dúvida nenhuma, com um resultado totalmente diferente. Colocamos o adversário para trás, fizemos o que tínhamos que ter feito durante o jogo todo, que é jogar no campo deles, mas infelizmente
não conseguimos pelo menos um empate. Seguir em frente, temos um jogo difícil dentro de casa, mas é levantar a cabeça e construir tudo de novo. Como nós fizemos anteriormente, agora nós temos que construir tudo de novo para poder sair dessa situação. Agora está na última colocação, no time que tenta fugir do rebaixamento. Trabalhar não tem outra receita. A gente continuar trabalhando, não baixar a nossa confiança, sabemos que temos ainda margem para melhora e precisamos melhorar, principalmente no aspecto de aproveitar melhor as oportunidades, mas é seguir em frente, continuar lutando. Nós estávamos numa situação muito pior, conseguimos nos aproximar de uma saída da zona e vamos buscar isso novamente, com o apoio do nosso torcedor, mas principalmente com a nossa atitude. Técnico Alan, né? Falando aí né, que houve pequenos erros, né? Que custaram a vitória. É isso aí. Né? Faz aí 26 rodadas aí, né? Algumas rodadas só de alento e o resto aí faltou 26 rodadas. Mas é isso, Gustavo Marques. Né? 7,55 ou 19,55, né? Para os mais íntimos, assim como você. E aí vamos agora para a ficha técnica, vamos encerrar, Gustavo. Então a próxima partida, né, antes que eu vou despedindo, vou mandar mais uma vez um abraço a todos, né, que estiveram com a nossa jornada esportiva, compartilharam, deixaram o joinha, que acabaram aí também cornetando, que vocês são um bando de corneta, que mandaram, né, todos vocês aí. Aquele forte abraço e nós nos encontramos na terça-feira, dia 17, às 21h30. A jornada começa na terça e acaba na quarta, ainda bem que estou de folga no minha outra obrigação. Guarani e Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa. E já o Paysandu joga fora de casa no Independência contra o América Mineiro na quarta-feira, dia 18 também às 21h30, Gustavo Marques. Até a próxima. Positivo, esse é Albert Cavalcante. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série B, transmissão aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9, derrota do Guarani. Guarani perdeu pelo placar de 2-1. Guarani foi a campo com Vladimir Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Emerson Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Marlon e Caio Dantas. Algumas mudanças feitas pelo técnico Alan Al. Marlon por Reinaldo, Luan Dias por Pierre, Bispo por Lohan, Bueno por Anderson Leite e João Vitor por Marlon Maranhão. Essas foram as mudanças do técnico Alan Al. O gol do Guarani foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo. Douglas Barcelar de cabeça fez o primeiro gol do Guarani. Só que o Bugre tomou uma virada no comecinho do segundo tempo. Em 9 minutos o Guarani tomou a virada e foi derrotado. O árbitro da partida foi Rodrigo José Pereira de Lima. Apitou essa partida, 26ª rodada, o Guarani perdeu. Gente, até a próxima, hein? Forte abraço a todos, Deus abençoe a todos. Obrigado, Albert, obrigado, Felipe, obrigado, Gabriel, obrigado a todos que estão ligados e conectados. E até a próxima, se Deus permitir. Tchau, valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.